Lusoteca. 9. Barris desabalados. No dia depois da batalha com as aranhas, Bilbo e os anãos fizeram um último esforço desesperado para achar a saída da floresta antes que morressem de fome e sede. Levantaram-se e cambalearam na direção que 8 dos 13 deles achavam ser a que levava à trilha, mas nunca descobriram se estavam certos. O pouco de dia que havia na floresta estava se desvanecendo de novo no negrume da noite quando, de repente, surgiu a luz de muitas tochas à volta deles, feitos centenas de estrelas vermelhas. Eis que saltaram à frente os elfos da floresta, com seus arcos e suas lanças, e ordenaram que os anãos parassem. Ninguém pensou em lutar. Mesmo se os anãos não estivessem em tal estado que, na verdade, ficaram felizes em ser capturados, suas pequenas facas, as únicas armas que tinham, não seriam de valia alguma contra as flechas dos elfos, que conseguiam acertar um olho de pássaro no escuro. Assim, eles simplesmente estacaram e se sentaram e esperaram. Todos, exceto Bilbo, que colocou seu anel e deslizou rápido para um lado. É por isso que, quando os elfos amarraram os anãos numa longa fila, um atrás do outro, e os contaram, nunca acharam nem contaram o hobbit. E nem o ouviram nem o sentiram trotando pelo caminho, bem atrás da luz de suas tochas, enquanto levavam os prisioneiros para dentro da floresta. Cada um dos anãos estava vendado, mas isso não fazia muita diferença, pois até Bilbo, que podia usar seus olhos, não conseguia ver aonde estavam indo, e nem ele nem os outros sabiam onde tinha começado o caminho, de qualquer jeito. Bilbo precisou se esforçar muito para acompanhar as tochas, pois os elfos estavam fazendo os anãos andarem o mais rápido que podiam, doentes e cansados como estavam. O rei ordenara que eles se apressassem. De repente as tochas pararam, e o hobbit mal teve tempo de alcançá-los antes que começassem a cruzar a ponte. Essa era a ponte que atravessava o rio e levava às portas do rei. A água corria escura e veloz e forte debaixo dela. E do outro lado havia portões diante da boca de uma enorme caverna que adentrava a lateral de uma encosta íngreme coberta de árvores. Ali, as grandes faias chegavam à beira do barranco, até que suas raízes tocavam a correnteza. Através da ponte, os elfos empurravam seus prisioneiros, mas Bilbo hesitava na retaguarda. Não gostou nem um pouco da aparência da boca da caverna, e só se decidiu a não desertar de seus amigos bem na hora de sair correndo nos calcanhares dos últimos elfos, antes que os grandes portões do rei se fechassem atrás deles com um estrondo. Lá dentro as passagens eram iluminadas pela luz vermelha das tochas, e os guardas élficos cantavam enquanto marchavam pelos caminhos serpenteantes, entrecruzados e cheios de ecos. Tais caminhos não eram como os das cidades goblins. Eram menores, menos fundos no subsolo, e estavam preenchidos com um ar mais limpo. Num grande salão com pilares escavados na pedra viva, sentava-se o rei élfico numa cadeira de madeira esculpida. Em sua cabeça havia uma coroa de bagas e folhas vermelhas, pois o outono chegara outra vez. Na primavera ele usava uma coroa de flores da mata. Em sua mão segurava um cetro entalhado de madeira de carvalho. Os prisioneiros foram trazidos diante dele, e, embora olhasse para eles com um semblante sombrio, disse a seus homens que os desamarrassem, pois tinham uma aparência sofrida e exausta. Além disso, não precisam de cordas aqui, disse ele. Não há como escapar de minhas portas mágicas para aqueles que são trazidos para dentro.
Interrogou os anãos por muito tempo e diligentemente acerca do que tinham feito, e sobre aonde estavam indo e de onde estavam vindo. Mas obteve deles poucas notícias além das que conseguira com Thorin. Mostraram-se insolentes e raivosos, e nem mesmo fingiram responder com educação. "O que foi que fizemos, ó rei?" disse Balin, que era o mais velho dos que restavam. "É crime ficar perdido na floresta? Ficar com fome, com sede? Ser emboscado por aranhas? Acaso as aranhas são vossos bichos mansos ou vossos animais de estimação para que fiqueis irritado com a morte delas?" Tal pergunta, é claro, fez com que o rei se enraivecesse ainda mais, e ele respondeu: "É um crime vagar pelo meu reino sem permissão. Esquecem que estavam em meus domínios, usando a estrada que meu povo fez? Não é verdade que por 3 vezes vocês perseguiram e perturbaram meu povo na floresta e atiçaram as aranhas com sua balbúrdia e seu clamor? Depois de todos os distúrbios que produziram, tenho o direito de saber o que os traz aqui. E, se não me responderem agora, vou mantê-los a todos na prisão até que aprendam a ter juízo e boas maneiras." Ordenou então que cada um dos anãos fosse posto numa cela separada e recebesse comida e bebida, mas que não lhes fosse permitido ultrapassar as portas de suas pequenas prisões até que um deles, ao menos, estivesse disposto a lhe contar tudo o que queria saber. Mas não contou a eles que Thorin também era seu prisioneiro. Foi Bilbo que descobriu isso. Pobre senhor bolseiro! Passou momentos exaustivos e intermináveis naquele lugar, totalmente sozinho e sempre escondido, nunca ousando tirar seu anel, mal ousando dormir, mesmo quando enfiado nos cantos mais escuros e distantes que conseguia achar. Para ter o que fazer, pôs-se a vagar em volta do palácio do rei élfico. A magia trancava os portões, mas às vezes ele conseguia sair se fosse rápido. Companhias dos elfos da floresta, às vezes encabeçadas pelo rei, saíam de quando em quando para caçar ou para tratar de outros negócios nas matas e nas terras do leste. Nesses momentos, se Bilbo fosse muito ágil, ele conseguia escapulir bem atrás deles, embora fosse uma coisa perigosa de se fazer. Mais de uma vez ele quase foi pego pelas portas quando elas se fecharam depois que o último elfo passou. Contudo, não ousava marchar no meio deles por causa de sua sombra, bastante fraca e bamboleante, como era a luz das tochas, ou por medo de que trombassem nele e o descobrissem. Quando se resolvia sair, o que não era muito frequente, não fazia nada de útil. Não queria desertar dos anãos e, de fato, não fazia ideia de onde ir sem eles. Não conseguia acompanhar os elfos caçadores durante todo o tempo em que eles ficavam fora, de modo que nunca descobriu os caminhos que saíam da floresta e só lhes restava vagar miseravelmente pela mata, aterrorizado com a ideia de se perder até que vinha uma chance de retornar. Também ficava com fome do lado de fora, porque não era nenhum caçador, mas, dentro das cavernas, conseguia sobreviver de algum jeito, roubando comida da despensa ou da mesa quando ninguém estava por perto. Sou como um gatuno que não consegue sair, mas precisa continuar gatunando miseravelmente a mesma casa dia após dia, pensou. Essa é a parte mais desoladora e tediosa de toda esta aventura desgraçada, cansativa e desconfortável. Queria estar de volta à minha toca de hobbit, do lado da minha própria lareira quentinha, com a lamparina brilhando. Também desejava, com frequência, poder enviar uma mensagem pedindo ajuda para o mago, mas isso, claro, era totalmente impossível. E ele logo se deu conta de que, se alguma providência era para ser tomada, teria de ser tomada pelo senhor Bolseiro,
sozinho e sem ajuda. Finalmente, depois de uma semana ou duas desse tipo de vida escondida, ao observar e seguir os guardas e correr os riscos que podia correr, ele deu um jeito de descobrir onde cada anão estava preso. Achou todas as 12 celas deles em partes diferentes do palácio, e depois de um tempo passou a conhecer o caminho muito bem. Qual não foi a sua surpresa, certo dia, ao escutar alguns dos guardas conversando e ficar sabendo que havia outro anão preso também, num lugar especialmente fundo e escuro. Adivinhou de cara, é claro, que se tratava de Thorin. E depois de um tempo descobriu que seu palpite estava correto. Por fim, depois de muitas dificuldades, deu um jeito de encontrar o tal lugar, quando não havia ninguém por perto, e de dar uma palavrinha com o chefe dos anãos. Thorin se sentia desgraçado demais, até para ter raiva de seus infortúnios, e estava inclusive começando a pensar em contar ao rei tudo sobre o tesouro e a sua demanda, o que mostra como tinha ficado de ânimo baixo, quando ouviu a vozinha de Bilbo no buraco de sua fechadura. Mal podia acreditar em seus ouvidos. Logo, entretanto, concluiu que não podia estar enganado. Foi até a porta e teve uma longa conversa sussurrada com o hobbit do outro lado. Assim foi que Bilbo conseguiu levar secretamente a mensagem de Thorin a cada um dos outros anãos aprisionados, dizendo-lhes que Thorin, seu líder, também estava na prisão ali perto e que ninguém devia revelar o objetivo deles ao rei, ainda não, nem antes que Thorin assim o ordenasse. Pois ele ganhara ânimo de novo ao ouvir como Hobbit tinha resgatado seus companheiros das aranhas e estava determinado, uma vez mais, a não pagar seu resgate com promessas ao rei de parte no tesouro até que toda a esperança de escapar por qualquer outro meio tivesse desaparecido. Até que, de fato, o notável Sr. Bolseiro Invisível, a respeito de quem ele começava a ter uma opinião das mais elevadas, aliás, não tivesse conseguido mesmo pensar em alguma esperteza. Os outros anãos concordaram bastante com a mensagem quando a receberam. Todos achavam que suas próprias porções do tesouro, que eles consideravam mesmo suas, apesar de sua situação e do dragão ainda invicto, sofreriam seriamente se os elfos da floresta reivindicassem parte dele, e todos confiavam em Bilbo. Exatamente o que Gandalf tinha dito que aconteceria, veja você. Talvez essa fosse parte da razão pela qual ele foi embora e os deixou. Bilbo, entretanto, não se sentia nem de longe tão esperançoso quanto eles. Não lhe agradava que todos dependessem dele e queria muito que o mago estivesse por perto. Mas isso não adiantava nada. Provavelmente toda a distância sombria de Treva-mata estava entre eles. Sentou-se e pensou, até que sua cabeça quase explodiu, mas nenhuma ideia brilhante veio. Um anel invisível é uma coisa muito boa, mas não serve de muita coisa se for dividido por 14 pessoas. Contudo, é claro que, como você já adivinhou, ele acabou resgatando seus amigos no final, e eis como isso aconteceu. Um dia, fuçando e vagando por ali, Bilbo descobriu uma coisa muito interessante. Os grandes portões não eram a única entrada das cavernas. Um riacho corria sob parte das regiões mais baixas do palácio e se unia ao rio da floresta um pouco mais ao leste, além da encosta íngreme na qual a entrada principal se abria. Onde esse curso d'água subterrâneo saía da encosta do monte, havia um portão d'água. Ali, o teto rochoso descia até ficar perto da superfície do riacho, e a partir dele, um rastrilho podia ser baixado até o próprio leito do rio para impedir que qualquer um entrasse ou saísse por aquele caminho. Mas o rastrilho
frequentemente ficava aberto, pois uma boa quantidade de tráfego saía e entrava pelo portão d'água. Se alguém entrasse por aquele caminho, ia se achar num túnel escuro e grosseiro que levava fundo ao coração da colina. Mas em certo ponto por onde passava, sob as cavernas, o teto tinha sido cortado e coberto com grandes alçapões de carvalho. Estes se abriam do lado de cima para as adegas do rei. Ali ficavam barris, barris e mais barris, pois os elfos da floresta, e especialmente seu rei, eram grandes apreciadores de vinho, embora nenhuma videira crescesse naquelas partes. O vinho e outros bens eram trazidos de longe, de seus parentes do sul ou das vinhas dos homens em terras distantes. Escondido atrás de um dos maiores barris, Bilbo descobriu os alçapões e sua utilidade, e fazendo hora ali dentro, escutando as conversas dos serviçais do rei, ficou sabendo como o vinho e outros bens subiam os rios ou viajavam por terra até o Lago Longo. Parecia que uma vila de homens ainda prosperava por lá, construída em cima de pontes na parte funda da água, como proteção contra inimigos de toda sorte e, especialmente, contra o dragão da montanha. Da cidade do lago, os barris eram trazidos até o rio da floresta. Muitas vezes, eles eram só amarrados juntos, feito grandes balsas, e trazidos correnteza acima com a ajuda de bastões ou remos. Às vezes, eram carregados em barcos de fundo chato. Quando os barris ficavam vazios, os elfos os jogavam pelos alçapões, abriam um portão d'água e lá se iam eles na correnteza, boiando, até que eram carregados rumo a um lugar ao longe, rio abaixo, onde as barrancas se projetavam bastante, perto da borda oriental de Treva-mata. Ali eram coletados e amarrados juntos e flutuavam de volta à cidade do lago, que ficava perto do ponto onde o rio da floresta desaguava no Lago Longo. Por algum tempo, Bilbo se sentou e ficou pensando sobre esse portão d'água e se perguntou se poderia ser usado para a fuga de seus amigos. E, por fim, lhe ocorreram os começos desesperados de um plano. A refeição da noite tinha sido enviada aos prisioneiros. Os guardas estavam andando rápido pelas passagens, levando a luz das tochas consigo e deixando tudo na escuridão. Então Bilbo ouviu o mordomo do rei dando boa noite ao chefe dos guardas. "Agora venha comigo", disse ele, "e experimente o novo vinho que acabou de chegar. Vou ter trabalho duro esta noite tirando os barris vazios das adegas. Então, vamos beber alguma coisa primeiro para ajudar na tarefa." "Muito bem", riu o chefe dos guardas. "Vou provar o vinho com você e verei se está adequado para a mesa do rei. Há um banquete hoje, não seria certo mandar bebida ruim lá para cima." Quando ouviu isso, Bilbo ficou agitado, pois percebeu que a sorte estava do seu lado e que ele tinha uma chance imediata de colocar à prova seu plano desesperado. Seguiu os dois elfos, que entraram numa pequena adega e se sentaram numa mesa na qual 2 jarros grandes estavam dispostos. Logo começaram a beber e a rir alegremente. Uma sorte de tipo incomum estava do lado de Bilbo dessa vez. É preciso um vinho potente para fazer com que um elfo da floresta fique sonolento. Mas esse vinho, parece, era da forte safra dos grandes jardins de Dorwinion, destinada não aos soldados ou serviçais do rei, mas a seus banquetes apenas, e a taças menores, não aos grandes jarros do mordomo. Muito rapidamente o guarda-chefe inclinou a cabeça e depois a deitou na mesa e caiu num sono profundo. O mordomo continuou falando e rindo consigo mesmo por um tempo, sem parecer notar, mas logo sua cabeça também se inclinou na mesa
E ele caiu no sono e se pôs a roncar do lado de seu amigo. Então, para dentro se esgueirou o hobbit. Não demorou muito para que o guarda-chefe ficasse sem chaves, enquanto Bilbo ia trotando o mais rápido que podia pelas passagens rumo às celas. O grande molho de chaves parecia muito pesado para seus braços, e seu coração não saía da boca, apesar do anel, pois ele não conseguia impedir que as chaves fizessem de vez em quando cliques e claques barulhentos que o levaram a tremer todo. Destrancou primeiro a porta de Balin e a trancou cuidadosamente de novo assim que o anão saiu. Balin ficou muitíssimo surpreso, como você pode imaginar, mas, por mais contente que estivesse por sair de seu tedioso quartinho de pedra, ele queria parar e fazer perguntas e saber o que Bilbo ia fazer e tudo mais. "Sem tempo para isso agora", disse o hobbit. "Só me siga. Precisamos todos ficar juntos e não correr o risco de nos separarmos. Todos nós temos de escapar ou nenhum vai fugir, e essa é a nossa última chance. Se formos descobertos, sabe-se lá onde o rei vai colocar vocês da próxima vez, com correntes nas mãos e nos pés também, imagino eu. Não te escuta, meu bom camarada." Depois disso, lá se foi ele de porta em porta, até que seu séquito aumentou para 12. Nenhum deles muito ágil, por causa do escuro e do muito tempo que passaram presos. O coração de Bilbo dava pulos toda vez que um deles trombava no outro, ou grunhia, ou sussurrava no escuro. "Desgraça de barulheira de anãos", dizia ele consigo mesmo. Mas deu tudo certo, e eles não encontraram nenhum guarda. Na verdade, havia um grande banquete de outono naquela noite, tanto nas matas quanto nos salões acima deles. Quase toda a gente do rei estava se divertindo. Por fim, depois de muitos tropeções, eles chegaram à masmorra de Thorin, na parte mais profunda do palácio, e, por sorte, não muito longe das adegas. "Estou impressionado", disse Thorin quando Bilbo sussurrou-lhe que saísse e se juntasse a seus amigos. "Gandalf falou a verdade, como de costume. Você se transforma num gatuno esplêndido ao que parece quando chega a hora. Tenho certeza de que todos estaremos para sempre a seu serviço, o que quer que aconteça depois disso. Mas o que vem agora?" Bilbo percebeu que chegara a hora de explicar sua ideia do melhor jeito que podia. Mas não se sentia muito seguro quanto à reação dos anãos. Seus medos eram bastante justificados, pois eles não gostaram do plano nem um pouco e começaram a resmungar alto apesar do perigo que corriam. "Vamos ficar contundidos e moídos em pedacinhos e vamos nos afogar também, por certo", reclamaram. "Achamos que você tinha formulado algum plano ajuizado quando conseguiu pegar as chaves. Essa ideia é doida." "Muito bem", disse Bilbo, muito desanimado e também bastante irritado. "Voltem então para as suas lindas celas. Aí eu tranco vocês de novo e vocês podem ficar sentados confortavelmente para pensar num plano melhor. Mas não suponho que um dia eu consiga pegar as chaves de novo, mesmo que me sinta inclinado a tentar." Aquilo era demais para os anãos, e eles se acalmaram. No fim, é claro, tiveram de fazer exatamente o que Bilbo sugerira, porque lhes era obviamente impossível tentar achar um caminho pelos salões superiores ou lutar para sair pelos portões que se fechavam por magia. E não adiantava ficar resmungando pelos corredores até que fossem capturados de novo. Assim, seguindo o hobbit para o fundo das adegas mais baixas, foram se esgueirando. Atravessaram uma porta depois da qual o guarda-chefe e o mordomo podiam ser vistos ainda roncando felizes, com sorrisos no rosto. Haveria uma expressão diferente no rosto do guarda-chefe no dia seguinte, ainda que Bilbo, antes que eles seguissem em frente, tivesse voltado ali e, num gesto de bondade, colocasse as chaves de volta em seu cinto. "Isso vai evitar parte dos problemas dele", disse o Sr. Bolseiro para si mesmo.
Ele não era um mau camarada e agia de modo bastante decente com os prisioneiros. Todos eles também vão ficar confusos. Vão achar que tínhamos uma magia muito forte para conseguir atravessar todas aquelas portas trancadas e desaparecer. Desaparecer. Precisamos ser muito rápidos se a ideia é que isso aconteça. Balin recebeu ordens de vigiar o guarda e o mordomo e de dar o alarme se eles se mexessem. O resto entrou na adega adjacente onde havia os alçapões. Havia pouco tempo a perder. Em breve, como bem sabia Bilbo, alguns elfos tinham ordens de descer e ajudar o mordomo a jogar os barris vazios na correnteza pelos alçapões. Os barris, de fato, já estavam de pé e enfileirados no meio do recinto, aguardando serem empurrados. Alguns deles eram barris de vinho, e esses não eram de muita utilidade, já que não podiam ser abertos no alto sem fazer um monte de barulho, nem podiam ser fechados facilmente de novo. Mas no meio deles havia vários outros, os quais tinham sido usados para carregar outras cargas, manteiga, maçãs e todo tipo de coisas, até o palácio do rei. Logo acharam 13 deles com espaço suficiente para um anão dentro de cada um. De fato, alguns eram espaçosos demais, e conforme entravam neles, os anãos começaram a pensar com ansiedade nas chacoalhadas e pancadas que levariam ali dentro, embora Bilbo tivesse feito seu melhor para achar palha e outros materiais para empacotá-los do jeito mais confortável possível num tempo curto. Por fim, 12 anãos foram embalados. Thorin tinha dado um monte de trabalho, virando-se e contorcendo-se em sua banheira, feito um cachorro grande num canil pequeno. Enquanto Balin, que foi o último, reclamou demais da ventilação e disse que estava abafado antes mesmo que sua tampa fosse colocada. Bilbo havia feito o que pôde para fechar os buracos nas laterais dos barris e para arrumar todas as tampas com tanta segurança quanto era viável, e agora tinha ficado sozinho de novo, correndo de lá para cá para dar os toques finais ao empacotamento e esperando, contra toda a esperança, que seu plano desse certo. O hobbit terminou o trabalho nem um tiquinho antes do tempo. Apenas 1 minuto ou 2 depois que a tampa de Balin foi encaixada, começou o barulho de vozes e o cintilar de luzes. Alguns elfos chegaram rindo e conversando pelas adegas e cantando trechos de canções. Tinham deixado para trás um banquete animado em um dos salões e estavam determinados a retornar assim que pudessem. "Onde está o velho Galion, o mordomo?" disse um. "Não o vi nas mesas esta noite. Deveria estar aqui agora para nos mostrar o que precisa ser feito." "Vou ficar com raiva se aquele velho molengão estiver atrasado", disse outro. "Não desejo perder tempo aqui embaixo enquanto as canções estão no auge." "Ha, ha!" veio um grito. "Aqui está o velho patife com a cabeça apoiada num jarro. Estava armando um pequeno banquete só para ele e seu amigo, o capitão." "Chacoalhem-no! Despertem-no!" gritaram os outros com impaciência. Galion não ficou nem um pouco contente de ser chacoalhado ou despertado, e ainda menos de ser alvo de risadas. "Vocês estão todos atrasados", resmungou. "Aqui estou eu, esperando e esperando cá embaixo, enquanto vocês, camaradas, bebem e fazem festa e se esquecem de suas tarefas. Não é de admirar que eu tenha pegado no sono de cansaço." "Não é de admirar", disseram eles, "quando a explicação está bem perto num jarro. Vamos, dê-nos um gostinho de sua poção do sono antes que comecemos. Não é preciso acordar o carcereiro ao lado. Também já tomou o seu, ao que parece." Depois disso, beberam uma rodada e ficaram um bocado alegres de repente, mas não perderam totalmente o juízo. "Ora viva, Galion!" gritaram alguns. "Você começou seu banquete cedo e atordoou seu juízo. Amontoou alguns barris cheios aqui em vez dos vazios, se é possível julgar pelo peso." "Continuem com o trabalho", rosnou o mordomo. "A sensação de peso nos braços de um preguiçoso não quer dizer nada.
Esses são os que devem ser despachados, e nenhum outro. Façam o que digo. Está bem, responderam, rolando os barris para a abertura. Que isso caia sobre sua cabeça se os barris cheios de manteiga do rei e seu melhor vinho forem empurrados para dentro do rio para que os homens do lago se banqueteiem de graça. Rolem, 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 pelo buraco escapolem, força vai, rumo ao rio, riacho abaixo em rodopio. Assim cantavam conforme primeiro um barril e depois outros giravam, barulhentos, até a abertura escura e eram empurrados para a água fria alguns pés lá embaixo. Alguns eram barris realmente vazios. Outros estavam empacotados cuidadosamente por dentro com um anão cada um. Mas para baixo lá se foram todos, um depois do outro, com muitas batidas e pancadas, trombando em cima dos que já tinham caído, fazendo estrondo na água, aglomerando-se contra as paredes do túnel, ricocheteando um no outro e flutuando para longe na correnteza. Foi bem nesse momento que Bilbo de repente descobriu o ponto fraco de seu plano. Muito provavelmente você já percebeu qual era há algum tempo atrás e andou rindo dele. Mas não suponho que você conseguiria bolar algo nem metade tão bom sozinho se estivesse no lugar dele. É claro que ele próprio não estava num barril, nem havia ninguém para empacotá-lo, mesmo que houvesse uma chance disso acontecer. Parecia que ele certamente ia se perder de seus amigos desta vez. Quase todos eles já tinham desaparecido pelo alçapão escuro. Ficar completamente para trás e continuar enrolando como o gatuno permanente das cavernas élficas para sempre. Pois, mesmo se ele pudesse ter escapado pelos portões superiores imediatamente, tinha pouquíssimas chances de algum dia encontrar os anãos de novo. Não conhecia o caminho por terra até onde os barris eram coletados. Ficou pensando que diabos aconteceria com eles sem sua ajuda, pois não tivera tempo de contar aos anãos tudo o que tinha descoberto ou o que pretendia fazer assim que eles saíssem da mata. Enquanto todos esses pensamentos iam passando pela cabeça dele, os elfos, já muito alegres, começaram a cantar uma canção em volta da abertura que dava para o rio. Alguns já tinham ido puxar as cordas que serviam para erguer o rastrilho no portão d'água, de modo a deixar sair os barris assim que todos estivessem flutuando lá embaixo. No riacho escuro vão, rumo às terras de onde são. Deixem gruta e castro forte, deixem a montanha ao norte, onde a mata vasta e escura jaz em breu que sempre dura. Do bosque foi-se a divisa, boem, pois, a voz da brisa. Passem canas, passem charcos, dos pântanos passem marcos, vazem névoa que tão alva cobre lago e estrela d'alva. Sigam astros que de um salto do céu frio são arauto, virem ao raiar do dia sobre a cachoeira fria, rumo ao sul, sus, rumo ao sul. Busquem sol e céu azul, volte ao pasto e à campina, onde o boi come erva fina. Voltem aos jardins nos montes, onde a fruta adorna as fontes, sob o sol e o céu azul. Rumo ao sul, sus, rumo ao sul, no riacho escuro vão, rumo às terras de onde são. Nesse momento, o último dos barris estava sendo rolado para os alçapões. Em desespero e sem saber o que mais fazer, o coitadinho do Bilbo o agarrou e foi empurrado pela borda junto com ele. Lá embaixo, na água, ele caiu, splash, na correnteza fria e escura, com o barril em cima dele.
Bilbo subiu à tona de novo, cuspindo água e se agarrando à madeira feito um rato, mas, apesar de todos os seus esforços, não conseguia subir no barril. Toda vez que tentava, o negócio girava e o jogava lá embaixo de novo. Estava de fato vazio e flutuava leve feito uma rolha. Embora seus ouvidos estivessem cheios d'água, conseguia ouvir os elfos ainda cantando na adega acima. Então, de repente, os alçapões se fecharam com um estrondo e as vozes deles foram sumindo. Estava no túnel escuro, flutuando na água gelada, totalmente sozinho, porque não se pode contar com amigos que estão todos empacotados em barris. Logo depois, um trecho cinzento apareceu na escuridão à frente. Ele ouviu o rangido do portão d'água ao ser erguido e descobriu que estava no meio de uma massa de canastras e barris que boiavam e trombavam, todos apertados juntos para passar debaixo do arco e sair pela correnteza aberta. Teve um trabalhão para evitar que eles o empurrassem e o fizessem em pedacinhos, mas, por fim, a multidão apinhada de barris começou a se desfazer e a sair deslizando um objeto por vez por baixo do arco de pedra e para longe. Então, Bilbo viu que não teria adiantado nada ele subir em seu barril, pois não havia espaço sobrando nem mesmo para um hobbit entre o topo dele e o teto, que ficava mais baixo de repente onde estava o portão. Foram saindo sob os galhos das árvores que se projetavam de ambos os barrancos do rio. Bilbo ficou imaginando como os anãos estavam se sentindo e se muita água estava entrando em seus barris. Alguns daqueles que boiavam ao lado dele no escuro pareciam estar bem baixos na água, e ele supôs que esses eram os que tinham anãos dentro. Espero mesmo que eu tenha encaixado bem as tampas, pensou, mas logo estava se preocupando demais consigo mesmo para se lembrar dos anãos. Conseguia manter a cabeça acima da água, mas estava tremendo de frio e se perguntou se morreria enregelado antes de sua sorte melhorar e quanto tempo mais conseguiria ficar agarrado ao barril e se era melhor arriscar, largar o objeto e tentar nadar até a margem. A sorte até que melhorou sem muita demora. A correnteza cheia de redemoinhos levou vários barris para perto da beira do rio em certo ponto, e ali por algum tempo eles ficaram presos em alguma raiz oculta. Então Bilbo agarrou a oportunidade de escalar a lateral de seu barril enquanto ele estava firme, preso em outros barris. Foi subindo feito um rato afogado e se deitou no topo, espalhando o corpo para manter o equilíbrio da melhor maneira que podia. A brisa estava fria, mas era melhor do que a água, e ele tinha esperança de não rolar para baixo de repente quando começassem a se mexer mais uma vez. Logo os barris se soltaram de novo e começaram a virar e girar correnteza abaixo, saindo, enfim, no leito principal do rio. Então, Bilbo descobriu que se manter em cima era tão difícil quanto tinha temido. Mas, de alguma forma, conseguiu, embora fosse uma tarefa desgraçada de desconfortável. Por sorte, ele era muito leve, e o barril era dos grandes, e, por estar meio furado, já tinha sido preenchido por uma pequena quantidade de água. Mesmo assim, era como tentar montar sem rédeas ou estribos um pônei de barriga redonda que sempre estava pensando em rolar na grama. Desse modo, enfim, o Sr. Bolseiro chegou a um lugar onde as árvores de ambos os lados ficaram mais esparsas. Conseguia ver o céu mais pálido entre elas. O rio escuro de repente se abria, mais largo, e ali se unia ao canal principal do Rio da Floresta, fluindo apressado para terras mais baixas a partir das grandes portas do rei. A água se espalhava feito um lençol cinzento, não mais sombreada pelas árvores, e em sua superfície, deslizante, havia reflexos quebrados e fugidios de nuvens e de estrelas. Então a água impetuosa do Rio da Floresta varreu toda a esquadra de canastras e barris para o barranco do norte, onde havia cavado uma baía larga. Esta tinha uma margem cheia de pedregulhos, ao lado de barrancas escarpadas, e seu limite leste era um pequeno cabo de rocha dura. Na parte mais rasa da margem, a maioria dos barris encalhou, embora uns poucos trombassem,
com o pier de pedra mais à frente. Havia gente de vigia nos barrancos. Rapidamente usaram bastões para empurrar todos os barris e colocá-los juntos nos baixios e, depois de contá-los, amarraram-nos e os deixaram ali até o amanhecer. Pobres anãos! Bilbo, por sua vez, não estava em más condições. Deslizou de cima de seu barril e foi para a margem, e depois se esgueirou até algumas cabanas que conseguia ver perto da beira d'água. Não mais pensava duas vezes na hora de se servir de uma ceia sem ser convidado, se tivesse a chance, já que fora obrigado a fazer isso por tanto tempo, e agora sabia bem demais o que era sentir fome de verdade, e não apenas se sentir educadamente interessado nas delícias de uma despensa bem abastecida. Além disso, tivera um vislumbre de uma fogueira em meio às árvores, e isso lhe interessava, considerando as roupas encharcadas e maltrapilhas que se agarravam à sua pele frias e pegajosas. Não há necessidade de contar muito a você sobre as aventuras dele naquela noite, pois agora estamos chegando perto do fim da jornada para o leste e prestes a iniciar a última e maior das aventuras. Então, devemos nos apressar. É claro que, com a ajuda de seu anel mágico, ele se virou muito bem no começo, mas foi denunciado, no fim das contas, por suas pegadas molhadas e pelo rastro de pingos que deixava aonde quer que fosse ou se sentasse. E seu nariz também tinha começado a escorrer, de modo que, onde quer que tentasse se esconder, era descoberto pelas explosões terríveis quando tentava segurar os espirros. Rapidamente começou uma bela comoção no vilarejo à beira-rio, mas Bilbo escapou para a mata carregando um pão, um odre de vinho e uma torta que não lhe pertenciam. O resto da noite ele teve de passar molhado como estava e longe de uma fogueira, mas o vinho o ajudou nisso. E ele chegou mesmo a cochilar um pouco em cima de algumas folhas secas, embora o ano estivesse avançado e o ar estivesse frio. Acordou de novo com um espirro especialmente barulhento. Já era manhã cinzenta e havia uma barulheira alegre na beira do rio. Estavam montando uma balsa de barris e os elfos balseiros logo iriam guiá-la correnteza abaixo até a cidade do lago. Bilbo espirrou de novo. Não estava mais pingando, mas sentia frio no corpo todo. Foi descendo tão rápido quanto suas pernas rígidas eram capazes de carregá-lo e conseguiu bem a tempo subir na massa de barris sem ser notado em meio a todo aquele movimento. A sorte é que não havia sol naquela hora para produzir sombras comprometedoras, e por misericórdia ele não espirrou de novo durante um bom tempo. Começaram a empurrar com força usando os bastões. Os elfos que estavam de pé na água rasa esfalfavam-se e tentavam impulsionar a balsa. Os barris, todos amarrados juntos agora, rangiam e ressoavam. "Essa é uma carga pesada", resmungavam alguns. "Estão flutuando muito baixo. Alguns deles nunca estão vazios." "Se tivessem chegado à margem de dia, poderíamos ter dado uma olhada dentro deles", disseram. "Não há tempo agora!" gritou o balseiro. "Empurrem!" E lá se foram, enfim. Primeiro devagar, até que passaram pela ponta de rocha onde outros elfos estavam postados para direcioná-los com bastões, e depois cada vez mais e mais rápido, conforme pegavam a correnteza principal e iam navegando rio abaixo rumo ao lago. Tinham escapado das masmorras do rei e atravessado a mata, mas se fizeram isso vivos ou mortos, é o que nos resta ver. 10. Cálida acolhida. O dia foi ficando mais claro e mais quente, conforme eles iam flutuando. Depois de um tempo, o rio contornou um trecho íngreme de terra que aparecia à esquerda. Debaixo de sua base rochosa, semelhante a um penhasco, a parte mais profunda da correnteza tinha fluído, produzindo ondas e bolhas. De repente, o penhasco encolheu. As margens afundaram, as árvores sumiram. E então, Bilbo viu
a seguinte cena. As terras se abriam largas à volta dele, repletas das águas do rio, que se dividiam e vagavam numa centena de cursos volteantes, ou se detinham em charcos e lagoas salpicadas de ilhas por toda a parte. Mas, ainda assim, uma corrente vigorosa fluía constantemente em meio a tudo isso. E ao longe, cabeça negra enfiada em farrapos de nuvem, erguia-se a montanha. Seus vizinhos mais próximos a nordeste, assim como a terra acidentada que a unia a eles, não podiam ser vistos. Sozinha ela se elevava e olhava através dos charcos para a floresta. A montanha solitária. Bilbo tinha vindo de longe e atravessado muitas aventuras para vê-la, e agora que a via, não gostava nem um pouco da aparência dela. Conforme escutava a conversa dos balseiros e montava as peças de informação que eles deixavam escapar, ele logo percebeu que era muito sortudo até por conseguir ver a montanha, mesmo daquela distância. Por mais desolado que tivesse sido seu cárcere e por mais desconfortável que fosse sua posição, para não falar da dos pobres anãos debaixo dele, ainda assim tinha tido mais sorte do que imaginara. A conversa era toda sobre o comércio que ia e vinha pelas vias fluviais e sobre o aumento do tráfego no rio, conforme as estradas que vinham do leste rumo à Treva-mata desapareciam ou caíam em desuso. E sobre as picuinhas de homens do lago e elfos da floresta a respeito da situação do rio da floresta e do cuidado com suas margens. Aquelas terras tinham mudado muito desde os dias em que os anãos habitavam a montanha, dias que a maioria das pessoas agora recordava apenas como uma lembrança muito tênue. Tinham mudado até em anos recentes, desde as últimas notícias que Gandalf recebera delas. Grandes enchentes e chuvas tinham alimentado as águas que corriam para o leste, e tinham acontecido 1 ou 2 terremotos, que alguns tendiam a atribuir ao dragão, aludindo a ele principalmente com uma maldição e um meneio de cabeça gourento em direção à montanha. Os pântanos e alagadiços se espalhavam cada vez mais de ambos os lados. As trilhas tinham sumido, e muitos cavaleiros e viajantes também, se tivessem tentado achar os caminhos perdidos para o outro lado. A estrada élfica que cortava a floresta, a qual os anãos tinham percorrido, seguindo o conselho de Beorn, agora chegava a um fim duvidoso e pouco usado na margem oriental da floresta. Só o rio ainda oferecia um caminho seguro das bordas de Treva-mata no norte às planícies sob a sombra da montanha, e o rio era vigiado pelo rei dos elfos da floresta. Então veja você, Bilbo tinha vindo, no fim das contas, pelo único caminho que prestava. Teria sido algum conforto para o senhor bolseiro, tremendo de frio em cima dos barris, se ele soubesse que notícias sobre tudo isso tinham alcançado Gandalf ao longe e lhe causado grande ansiedade, e que ele, de fato, estava concluindo seus outros afazeres, que não entram nesta história, e se preparando para sair em busca da companhia de Thorin. Mas Bilbo não sabia disso. Tudo o que ele sabia era que o rio parecia continuar e continuar e continuar para sempre, e que ele estava com fome, e que tinha um resfriado horroroso afetando seu nariz, e que não gostava do jeito que a montanha parecia olhar feio para ele e ameaçá-lo, conforme se aproximava cada vez mais. Depois de um tempo, entretanto, o rio tomou um curso mais para o sul, e a montanha desapareceu de novo, e, enfim, já bem à tarde, as margens ficaram mais pedregosas. O rio reuniu todas as suas águas vagantes em uma torrente profunda e rápida, e eles foram varridos para frente a uma grande velocidade. O sol tinha se posto quando, fazendo outra grande volta rumo ao leste, o rio da floresta desagou no Lago Longo. Ali, ele tinha uma embocadura larga,
com portais de pedra semelhantes a paredões de ambos os lados, cujas bases tinham pilhas de seixos. O Lago Longo! Bilbo nunca tinha imaginado que qualquer corpo d'água que não fosse o mar pudesse parecer tão grande. Era tão largo que as margens opostas pareciam pequenas e distantes, e tão longo que sua extremidade norte, que apontava na direção da montanha, não podia ser vista de jeito nenhum. Só graças ao mapa, Bilbo sabia que lá longe, onde as estrelas da carroça já estavam cintilando, o rio rápido descia para o lago vindo de vale e, junto com o rio da floresta, enchia com águas fundas o que antigamente devia ter sido um vale rochoso grande e profundo. Na extremidade sul, as águas redobradas se despejavam de novo em altas cachoeiras e corriam apressadas para terras desconhecidas. No entardecer tranquilo, o barulho das quedas podia ser ouvido como um rugido distante. Não muito longe da embocadura do rio da floresta, ficava a estranha cidade da qual Bilbo ouvira os elfos falarem nas adegas do rei. Não tinha sido construída na margem, embora houvesse algumas cabanas e construções ali, mas bem na superfície do lago, protegida dos redemoinhos do rio, que desaguava lá por um promontório de rocha que formava uma baía calma. Uma grande ponte feita de madeira corria até onde, sobre enormes pilares feitos de árvores da floresta, tinha sido construída uma cidade movimentada de madeira, não uma cidade de elfos, mas de homens, que ainda ousavam habitar ali, sob a sombra da distante montanha do dragão. Ainda prosperavam com o comércio que subia o grande rio vindo do sul e era levado de carroça, depois das quedas d'água, para a cidade deles. Mas, nos grandes dias de outrora, quando o vale no norte fora rica e próspera, eles tinham sido ricos e poderosos, e viam-se frotas de barcos nas águas, e alguns estavam repletos de ouro, e outros com guerreiros de armadura, e tinham acontecido guerras e feitos que agora eram apenas uma lenda. Os pilares apodrecidos de uma cidade maior ainda podiam ser vistos ao longo das margens quando as águas baixavam na seca. Mas os homens recordavam pouca coisa de tudo aquilo, embora alguns ainda cantassem antigas canções sobre os reis anãos da montanha, Thror e Thrain, da raça de Durin, e sobre a vinda do dragão e a queda dos senhores de vale. Alguns cantavam também que Thror e Thrain voltariam um dia, e que rios de ouro correriam através dos portões da montanha, e que toda aquela terra ficaria cheia de novas canções e novos risos. Mas essa lenda agradável não afetava muito seus negócios cotidianos. Assim que a balsa de Barris ficou à vista, barcos a remo vieram da cidade, e vozes puseram-se a saudar os condutores das balsas. Então lançaram-se cordas e mexeram-se remos, e logo a balsa foi sendo retirada da corrente do rio da floresta e rebocada ao redor da plataforma de rocha para dentro da pequena baía da cidade do lago. Ali foi amarrada, não muito longe da extremidade da grande ponte, na direção da margem. Em breve viriam homens do sul e levariam alguns dos cascos embora, e outros eles encheriam com mercadorias que tinham trazido para que fossem levadas rio acima, para o lar dos elfos da floresta. Nesse meio tempo, os barris foram deixados flutuando, enquanto os elfos da balsa e os barqueiros iam se banquetear na cidade do lago. Teriam ficado surpresos se pudessem ver o que acontecia na margem depois que tinham partido e as sombras da noite haviam caído. Antes de mais nada, um barril foi solto por Bilbo e empurrado para a margem e aberto. Gemidos vieram de dentro, e para fora rastejou um anão muitíssimo infeliz.
A palha molhada cobria sua barba em frangalhos. Ele estava tão dolorido e duro, tão contundido e machucado, que mal conseguiu ficar de pé ou tropeçar pela água rasa até conseguir se deitar, gemendo na margem. Tinha um ar faminto e selvagem, como um cão que foi acorrentado e esquecido num canil por uma semana. Era Thorin, mas você só poderia saber disso pela sua corrente de ouro e pela cor de seu capuz azul celeste, agora sujo e amarrotado, com sua borla de prata embaçada. Demorou algum tempo antes que ele conseguisse ser até mesmo educado com o hobbit. — Bem, você está morto ou você está vivo? Perguntou Bilbo, bastante enfesado. Talvez ele tivesse esquecido que tinha comido pelo menos uma boa refeição a mais do que os anãos e que também tinha conseguido usar seus braços e suas pernas, para não falar de uma cota mais generosa de ar. Ainda está na prisão ou está livre? Se quer comida e se quer continuar com essa aventura tonta, que é sua, afinal, e não minha, é melhor dar uns tapas nos braços e esfregar as pernas e tentar me ajudar a tirar os outros enquanto há uma chance. Thorin, é claro, percebeu que isso fazia sentido. Assim, depois de mais alguns gemidos, levantou-se e ajudou o hobbit da melhor maneira que pôde. Na escuridão, afundando na água fria, tiveram um trabalho difícil e muito desagradável para achar quais eram os barris certos. Dar batidas do lado de fora e chamar só revelou uns 6 anãos que conseguiam responder. Esses foram desempacotados e conduzidos à margem, onde se sentaram ou deitaram, resmungando e gemendo. Estavam tão ensopados, contundidos e cheios de cãibras que ainda mal podiam se dar conta de sua libertação ou ficar apropriadamente gratos por ela. Dwalin e Balin eram 2 dos mais infelizes, e era inútil pedir a ajuda deles. Bifur e Bofur tinham levado menos pancadas e estavam mais secos, mas se deitaram e não fizeram nada. Fili e Kili, porém, que eram jovens, para anãos, e também tinham sido empacotados com mais cuidado, com um bocado de palha e em barris menores, saíram mais ou menos sorrindo, com apenas um vergão ou outro e cãibras que logo passaram. — Espero que nunca sinta o cheiro de maçãs de novo, disse Fili. Meu barril devia ter estado cheio delas. Senti cheiro de maçã eternamente quando você mal consegue se mexer e está frio e morto de fome é enlouquecedor. Poderia comer qualquer coisa do mundo agora, por horas e horas, mas não uma maçã. Com a ajuda entusiasmada de Fili e Kili, Thorin e Bilbo, afinal, descobriram o resto dos membros da companhia e os tiraram dos barris. O gorducho Bombur, coitado, estava dormindo ou sem sentidos. Dori, Nori, Ori, Oin e Gloin estavam ensopados e pareciam só meio vivos. Todos tiveram de ser carregados, um a um, e dispostos na margem, indefesos. — Bem, aqui estamos nós, disse Thorin. E suponho que tenhamos de agradecer a nossa boa estrela e ao senhor bolseiro. Estou certo de que ele tem o direito de esperar isso, embora eu preferisse que ele tivesse arranjado uma viagem mais confortável. Ainda assim, todos estamos bastante a seu serviço uma vez mais, senhor bolseiro. Sem dúvida, havemos de nos sentir apropriadamente gratos quando estivermos alimentados e recuperados. Nesse meio tempo, o que fazer? — Eu sugiro a cidade do lago, disse Bilbo. — Que outra opção há? Nenhuma outra opção podia, é claro, ser sugerida. Assim, deixando os outros, Thorin e Fili e Kili, o hobbit, seguiram pela margem até a grande ponte. Havia guardas na entrada dela, mas eles não estavam montando uma vigilância muito cuidadosa, pois fazia muito tempo que isso não era realmente necessário. Exceto por briguinhas ocasionais ligadas a tarifas de transporte no rio, os habitantes eram amigos dos elfos da floresta. Outros povos viviam muito longe, e alguns dos moradores mais jovens da cidade duvidavam abertamente da existência de qualquer dragão na montanha,
e riam dos barbas cinzentas e das velhotas que diziam tê-lo visto voar no céu nos dias de sua juventude. Sendo assim, não é surpreendente que os guardas estivessem bebendo e rindo do lado de uma fogueira em sua cabana e que não tivessem ouvido o barulho do desempacotamento dos anãos ou as passadas dos 4 batedores. Seu espanto foi enorme quando Thorin, escudo de carvalho, passou pela porta. Quem é você e o que quer? Gritaram, pondo-se de pé de um salto e tateando em busca de suas armas. Thorin, filho de Thrain, filho de Thror, rei sob a montanha, disse o anão em alta voz, e parecia ser mesmo, apesar de suas roupas rasgadas e capuz amarfanhado. Ouro brilhava em seu pescoço e sua cintura. Seus olhos eram escuros e profundos. Eu voltei. Desejo ver o mestre de sua cidade. Houve então tremenda empolgação. Alguns dos mais tolos saíram correndo da cabana, como se esperassem que a montanha virasse ouro naquela mesma noite e que todas as águas do lago se tornassem douradas imediatamente. O capitão da guarda adiantou-se. — E quem são esses? Perguntou apontando para Fili, Kili e Bilbo. — Os filhos da filha de meu pai, respondeu Thorin, Fili e Kili da raça de Durin, e o senhor Bolseiro, que viajou conosco desde o oeste. — Se vêm em paz, deixem aqui suas armas, disse o capitão. — Não temos nenhuma, disse Thorin, e era bem verdade. Suas facas lhes tinham sido tiradas pelos elfos da floresta, e a grande espada Orcrist também. Bilbo tinha sua espada curta, escondida como de costume, mas nada disse a respeito. — Não precisamos de armas. Nós que retornamos, enfim, ao que é nosso, como foi dito outrora. Nem poderíamos lutar contra tantos. Levem-nos a seu mestre. — Ele está num banquete, explicou o capitão. — Então, há mais razão ainda para que nos leve a ele, interrompeu Fili, que estava ficando impaciente com aquelas solenidades. Estamos exaustos e famintos depois de nossa longa jornada e temos camaradas doentes conosco. Agora se apresse e não gastemos mais palavras ou seu mestre poderá ter algo a lhe dizer. — Sigam-me então, respondeu o capitão. E com 6 homens à volta deles, levou-os pela ponte através dos portões até o mercado da cidade. Esse mercado era um círculo amplo de água calma, cercado pelas grandes estacas em cima das quais estavam construídas as casas maiores e por longos cais de madeira com muitos degraus e escadas que desciam até a superfície do lago. Em um grande salão brilhavam muitas luzes, e dele vinha o som de muitas vozes. Atravessaram suas portas e ficaram piscando à luz, olhando para longas mesas repletas de gente. — Eu sou Thorin, filho de Thrain, filho de Thror, rei sob a montanha. Eu retornei! Gritou Thorin com voz poderosa da porta, antes que o capitão pudesse dizer qualquer coisa. Todos se puseram de pé de um salto. O mestre da cidade saltou de sua grande cadeira, mas ninguém se levantou mais surpreso do que os balseiros dos elfos, que estavam sentados na ponta mais baixa do salão. Abrindo caminho diante da mesa do mestre, gritaram: — Esses são prisioneiros de nosso rei que escaparam! Anãos viandantes e vagabundos que foram incapazes de dar boa notícia de si mesmos, esgueirando-se pelas matas e incomodando o nosso povo. — Isso é verdade? Perguntou o mestre. De fato, ele achava a ideia bem mais provável do que o retorno do rei sob a montanha, se é que tal pessoa um dia existira. É verdade que fomos injustamente emboscados pelo rei élfico e aprisionados sem boa causa durante a jornada de volta à nossa própria terra, respondeu Thorin. Mas nem correntes nem barras podem impedir o retorno ao lar profetizado outrora. Nem fica esta cidade no reino dos elfos da floresta.
Falo com o mestre da cidade dos homens do lago, não com os balseiros do rei. Então o mestre hesitou e pôs-se a olhar de um para o outro. O rei élfico era muito poderoso naquelas partes. E o mestre não desejava ter inimizade nenhuma com ele, nem tinha muito apreço por velhas canções, dedicando sua mente ao comércio e às tarifas, às cargas e ao ouro, hábito ao qual devia sua posição. Outros tinham cabeça diferente, entretanto, e rapidamente o assunto foi resolvido sem ele. As notícias tinham se espalhado das portas do salão feito fogo por toda a cidade. As pessoas estavam gritando dentro do salão e fora dele. Os cais estavam cheios de pés apressados. Alguns começaram a cantar trechos de velhas canções acerca do retorno do rei sob a montanha. O fato de que era o neto de Thror, e não o próprio Thror que tinha voltado, não incomodava em nada. Outros se juntaram à canção e ela se espalhou alta e clara por sobre o lago. Eis o rei sob a montanha, rei de pedra a talhar, sua prata tudo banha, seu trono vai tomar. Com a coroa renovada, harpas ressoarão, os salões de luz dourada, velho canto ouvirão. Matas a ondear nos montes e a grama sob o sol, riqueza a correr nas fontes, nos rios de arrebol. Serão ribeiros contentes, lagos a chamejar, não mais tristes nem silentes, se o rei da montanha voltar. Assim cantaram eles, ou algo muito parecido com isso, só que havia um bocado mais de versos, e havia muitos gritos, bem como a música de harpas e violinos misturada a eles. De fato, tanta empolgação não tinha sido vista na cidade desde a memória dos avós mais velhos. Os próprios elfos da floresta começaram a se admirar muito e até a ficar com medo. Não sabiam, é claro, como Thorin tinha escapado e começaram a achar que seu rei podia ter cometido um erro sério. Quanto ao mestre, ele percebeu que não havia nada mais a fazer além de obedecer ao clamor geral, no momento pelo menos, e fingir acreditar que Thorin era quem dizia ser. Assim, cedeu ao anão sua grande cadeira e colocou Fili e Kili ao lado dele em lugares de honra. Até a Bilbo foi oferecida uma cadeira na mesa elevada, e nenhuma explicação de onde ele entrava na história. Nenhuma canção tinha aludido a ele, mesmo do jeito mais obscuro. Foi exigida em meio à confusão geral. Pouco tempo depois, os outros anãos foram trazidos à cidade em meio a cenas de entusiasmo impressionante. Foram todos medicados e alimentados e abrigados e paparicados da maneira mais agradável e satisfatória. Uma grande casa foi oferecida a Thorin e sua companhia. Barcos e remadores foram postos a serviço deles. E multidões se sentavam do lado de fora e cantavam canções o dia todo, ou aplaudiam cada vez que algum anão punha ao menos o nariz para fora. Algumas das canções eram antigas, mas algumas delas eram bastante novas e falavam com confiança da morte repentina do dragão e dos carregamentos de ricos presentes descendo o rio rumo à cidade do lago. Essas foram inspiradas principalmente pelo mestre e não agradaram particularmente aos anãos, mas, nesse meio tempo, eles permaneceram bem contentes e rapidamente ficaram gordos e fortes de novo.
De fato, dentro de uma semana já estavam bastante recuperados, envergando roupas finas com suas cores corretas, com barbas penteadas e aparadas e com passo orgulhoso. Thorin agia e caminhava como se seu reino já tivesse sido retomado, e Smaug fatiado em pedacinhos. Assim como ele tinha dito, o apreço dos anãos pelo pequeno hobbit ficava mais forte a cada dia. Não havia mais gemidos ou resmungos. Bebiam à saúde dele e lhe davam tapinhas nas costas e o tratavam com 1000 mesuras. Ainda bem, porque ele não estava se sentindo particularmente animado. Não tinha se esquecido da aparência da montanha, nem da ideia de encarar o dragão, além de estar com um resfriado daqueles. Por 3 dias espirrou e tossiu e não conseguiu sair de casa. E mesmo depois disso, seus discursos em banquetes se limitavam a um "muito obrigado". Nesse meio tempo, os elfos da floresta tinham subido de novo o rio com seus carregamentos e houve grande tumulto no palácio do rei. Eu nunca soube o que aconteceu ao chefe dos guardas e ao mordomo. Nada, é claro. Jamais foi dito sobre chaves ou barris enquanto os anãos ficaram na cidade do lago, e Bilbo tomou cuidado para nunca ficar invisível. Ainda assim, ouso dizer que os elfos adivinhavam mais sobre o caso do que se imaginava, embora sem dúvida o Sr. Bolseiro continuasse a ser um certo mistério. Em todo caso, o rei sabia agora qual era a missão dos anãos, ou achava que sabia, e disse a si mesmo: "Muito bem, veremos. Nenhum tesouro atravessará a Treva Mata sem que eu seja consultado sobre o assunto. Mas imagino que todos terão um mau fim, o que será bem feito para eles." O rei pelo menos não acreditava que anãos fossem enfrentar e matar dragões como Smaug, e tinha fortes suspeitas de que haveria uma tentativa de gatunagem ou algo parecido, o que mostra que ele era um elfo sábio, e mais sábio do que os homens da cidade, ainda que não estivesse de todo correto, como veremos no final. Enviou seus espiões pelas costas do lago e o mais ao norte no rumo da montanha, que eles aceitaram ir, e esperou. Após 15 dias, Thorin começou a pensar na partida. Enquanto o entusiasmo ainda durava na cidade, era a hora de conseguir ajuda. Não seria bom deixar tudo esfriar por causa de atrasos. Assim falou com o mestre e seus conselheiros e disse que logo ele e seus companheiros precisariam seguir no rumo da montanha. Então, pela primeira vez, o mestre ficou surpreso e um pouco assustado. E ficou pensando se Thorin realmente era, afinal de contas, um descendente dos antigos reis. Nunca pensara que os anãos de fato ousariam se aproximar de Smaug, mas acreditava que eles eram uma fraude e que, mais cedo ou mais tarde, seriam descobertos e expulsos. Estava errado. Thorin, é claro, realmente era o neto do rei sob a montanha. E nunca se sabe o que um anão não há de ousar ou fazer por vingança ou para recuperar o que é seu. Mas o mestre não lamentava de modo algum ter de deixá-los partir. Eram caros de manter e sua chegada tinha transformado as coisas num longo feriado, durante o qual os negócios tinham ficado parados. Que eles partam, incomodem Smaug, e vejamos como ele vai recepcioná-los, pensou. Certamente, Thorin, filho de Thrain, filho de Thror, foi o que disse. Deve reivindicar o que é seu. A hora está chegando, profetizada outrora. A ajuda que pudermos oferecer será sua, e confiamos em sua gratidão quando seu reino for restaurado. Assim, certo dia, embora o outono agora estivesse ficando avançado e os ventos estivessem frios e as folhas caíssem rápido, 3 grandes barcos deixaram a cidade do lago, carregados com remadores, anãos, o Sr. Bolseiro e muitas provisões. Cavalos e pôneis tinham sido enviados por caminhos mais longos para encontrá-los no lugar designado para seu desembarque. O mestre e seus conselheiros
lhes disseram adeus dos grandes degraus do salão da cidade, que desciam até o lago. As pessoas cantavam nos cais e das janelas. Os remos brancos desciam e chapinhavam, e lá se foram eles para o norte do lago acima, no último estágio de sua longa jornada. A única pessoa inteiramente infeliz era Bilbo. 11. Na soleira da porta. Em 2 dias de viagem chegaram à extremidade do Lago Longo e saíram pelo Rio Rápido. E agora todos podiam ver a montanha solitária feita uma torre sombria e elevada diante deles. A correnteza estava forte e o avanço dos barcos lento. No fim do 3º dia, algumas milhas rio acima, aproximaram-se do barranco esquerdo, ou ocidental, e desembarcaram. Ali receberam os cavalos com outras provisões e materiais necessários e os pôneis para uso deles, que tinham sido mandados na frente para encontrá-los. Empacotaram o que podiam em cima dos pôneis e o resto foi transformado num armazém debaixo de uma tenda. Mas nenhum dos homens da cidade quis ficar com eles, nem que fosse uma só noite, tão perto da sombra da montanha. Não, pelo menos até que as canções se tornem realidade, disseram eles. Era mais fácil acreditar no dragão e menos fácil acreditar em Thorin, naquelas partes selvagens. De fato, o armazém deles não precisava de guarda algum, pois toda a terra ali estava desolada e vazia. Assim, sua escolta os deixou, partindo rápida rio abaixo e pelas trilhas das margens, embora a noite já estivesse se aproximando. Passaram uma noite fria e solitária, e seu ânimo desabou. No dia seguinte, puseram-se a caminho de novo. Balin e Bilbo cavalgaram atrás, cada um deles guiando outro pônei com cargas pesadas a seu lado. E outros estavam um pouco adiante, fazendo progresso lento, porque não havia trilhas abertas. Foram no rumo noroeste, afastando-se do rio rápido e chegando cada vez mais e mais perto de um grande braço da montanha que se estendia para o sul, na direção deles. Foi uma jornada cansativa e também silenciosa e cuidadosa. Não havia riso ou canção ou som de harpas, e o orgulho e as esperanças que tinham brotado em seus corações com o cantar das antigas canções à beira do lago foram morrendo até se transformar num pesar arrastado. Sabiam que estavam chegando perto do fim de sua jornada e que poderia ser um fim muito horrível. A terra à volta deles se fez vazia e sem vida, embora antes, como Thorin lhes contou, tivesse sido verdejante e bela. Havia pouca grama, e não demorou para que não houvesse nem arbusto nem árvore, mas apenas tocos destroçados e queimados como recordação dos que haviam desaparecido muito tempo antes. Haviam chegado à desolação do dragão, e chegavam quando o ano se esvanecia. Alcançaram as faldas da montanha, mesmo assim, sem encontrar perigo algum nem sinal algum do dragão, além do deserto que ele criara à volta de seu covil. A montanha lá estava, escura e silenciosa diante deles, e cada vez mais alta acima deles. Montaram seu primeiro acampamento do lado oeste do grande esporão montanhoso ao sul, que terminava numa elevação chamada Monte Corvo. Sobre ela havia um antigo posto de vigia, mas ainda não ousavam escalá-la. Estava exposta demais. Antes de partir para vasculhar os esporões ocidentais da montanha em busca da porta oculta, na qual depositavam todas as suas esperanças,
Thorin enviou uma expedição de batedores para espionar a terra ao sul, onde o portão da frente ficava. Para esse propósito, ele escolheu Balin e Fili e Kili, e com eles foi Bilbo. Marcharam sob as encostas cinzentas e silentes até os pés do Monte Corvo. Ali, o rio, depois de fazer uma larga volta sobre a depressão de vale, dava as costas para a montanha em seu caminho para o lago, fluindo rápido e barulhento. Seus barrancos eram desnudos e pedregosos, altos e íngremes acima da correnteza. E, olhando deles por cima da torrente estreita, espumando e se derramando em meio a muitos pedregulhos, podiam ver, no largo vale sob a sombra dos braços da montanha, as ruínas cinzentas de antigas casas, torres e muralhas. Ali está tudo o que restou de vale, disse Balin. As encostas da montanha ficavam verdes com as matas, e todo o vale protegido por elas era rico e agradável nos dias em que os sinos soavam naquela cidade. Parecia tanto triste quanto enraivecido ao dizer isso. Fora um dos companheiros de Thorin no dia em que o dragão veio. Não ousaram seguir o rio muito adiante na direção do portão, mas foram em frente, além do esporão ao sul, até que, deitados e escondidos detrás de uma pedra, conseguiram espiar e ver a abertura escura e cavernosa na grande muralha da encosta entre os braços da montanha. Dela é que as águas do rio rápido brotavam, e dela vinha um vapor e uma fumaça escura. Nada se mexia no ermo, salvo o vapor e a água, e, de vez em quando, uma gralha negra agourenta. O único som era o som da água na pedra e, de vez em quando, o rude grasnido de uma ave. Balin estremeceu. "Vamos voltar", disse ele. "Não podemos fazer nada de bom aqui. E não gosto dessas aves escuras, parecem ser espiãs malignas." "O dragão ainda está vivo e nos salões sob a montanha, então, ou é o que imagino vendo a fumaça", disse o hobbit. "Isso não prova que ele está vivo", disse Balin, "embora eu não duvide de que você esteja certo. Mas ele pode ter saído de lá por algum tempo, pode estar deitado na encosta da montanha montando guarda, e mesmo assim é de esperar que fumos e vapores saiam dos portões. Todos os salões de dentro devem estar cheios com o fedor horrendo dele." Com tais pensamentos sombrios, seguidos sempre por gralhas que grasnavam acima deles, seguiram seu caminho exausto de volta ao acampamento. Fora só no mês de junho anterior que tinham sido hóspedes na bela casa de Elrond, e embora o outono agora estivesse rastejando rumo ao inverno, aquele tempo agradável parecia ter sido anos antes. Estavam sozinhos no ermo perigoso, sem esperança de mais ajuda. Chegavam ao fim de sua jornada, mas tão longe quanto jamais estiveram, parecia, do fim de sua demanda. Nenhum deles tinha muito ânimo sobrando. Ora, é estranho dizer isso, mas ânimo o Sr. Bolseiro tinha mais do que os outros. Com frequência pedia emprestado o mapa de Thorin e o observava, analisando as runas e a mensagem das letras da lua que Elrond tinha lido. Foi ele que fez os anãos começarem a busca perigosa pela porta secreta nas encostas ocidentais. Levaram o acampamento então para um vale comprido, mais estreito que o grande valão no sul, onde os portões do rio ficavam, e murado pelos esporões mais baixos da montanha. 2 deles, nesse ponto, projetavam-se para a frente no rumo oeste, a partir da massa principal do monte, em ribanceiras íngremes que caíam cada vez mais na direção da planície. Desse lado ocidental havia menos sinais das patas devastadoras do dragão, e havia alguma grama para os pôneis do grupo. Desse acampamento, sombreado o dia todo pelas ravinas e paredões, até que o sol começasse a descer na direção da floresta,
Dia após dia eles labutavam em grupos, buscando trilhas que subissem as encostas da montanha. Se o mapa era verdadeiro, em algum lugar muito acima da ravina, no alto do vale, devia estar a porta secreta. Dia após dia, voltavam ao acampamento sem sucesso. Mas, por fim, inesperadamente, encontraram o que estavam buscando. Fili e Kili, o hobbit, voltaram um dia para a parte baixa do vale e se enfiaram em meio às rochas caídas em seu canto sul. Por volta do meio-dia, rastejando detrás de uma grande pedra que estava postada sozinha feito um pilar, Bilbo topou com o que pareciam ser degraus grosseiros que se encaminhavam para cima. Seguindo esses degraus cheios de empolgação, ele e os anãos acharam traços de uma trilha estreita que ora perdiam, ora redescobriam, e que vagueava até o topo da encosta sul, e os levou, afinal, a uma plataforma ainda mais estreita, a qual se virava para o norte por sobre a face da montanha. Olhando para baixo, viram que estavam no topo da ribanceira na ponta do vale e estavam observando seu próprio acampamento lá no fundo. Em silêncio, agarrados ao paredão rochoso à sua direita, avançaram em fila única ao longo da plataforma, até que o paredão se abriu e eles entraram num pequeno recanto de paredes íngremes, com chão coberto de relva, calmo e sem barulho. A entrada que eles tinham achado não podia ser vista de baixo por causa da altura da encosta, nem de longe, porque era tão pequena que parecia uma fenda escura e nada mais. Não era uma caverna, e estava aberta ao céu acima dela. Mas, em sua extremidade interna, uma parede plana se erguia, a qual, em sua parte mais baixa, perto do solo, era tão lisa e reta quanto algo feito por pedreiros, mas sem junta ou abertura que pudesse ser vista. Nenhum sinal havia de dobradiça, ou lintel, ou soleira, nem sinal algum de ferrolho, ou aldraba, ou fechadura. Contudo, não tinham dúvida de que haviam encontrado a porta, afinal. Bateram nela, fizeram força e empurraram. Imploraram que se movesse, pronunciaram fragmentos truncados de feitiços de abertura e nada se mexeu. Por fim, exauridos, descansaram na grama aos pés da porta. E então, ao anoitecer, começaram sua longa descida. Houve empolgação no acampamento naquela noite. De manhã prepararam-se para se mudar mais uma vez. Só Bofur e Bombur foram deixados para trás para guardar os pôneis e as provisões que tinham trazido consigo do rio. Os outros desceram o vale e subiram a trilha recém-encontrada e, assim, chegaram à plataforma estreita. Naquele lugar não conseguiam carregar trouxas ou pacotes, tão estreita e de tirar o fôlego era, com uma queda de 150 pés do lado deles que conduzia a rochas afiadas lá embaixo. Mas cada um deles levou consigo um bom rolo de corda, bem amarrado em volta da cintura, e assim, afinal, sem contratempos, alcançaram o pequeno recanto gramado. Ali montaram seu terceiro acampamento, içando o que precisavam de baixo com suas cordas. Com o mesmo método, eram capazes de fazer descer ocasionalmente um dos anãos mais ativos, como Kili, para trocar notícias quando fosse o caso, ou para tomar parte na guarda lá embaixo, enquanto Bofur era içado para o acampamento elevado. Bombur não queria subir, nem pela corda, nem pela trilha. "Sou muito gordo para esses passeios de mosca na parede", disse. "Ia acabar ficando zonzo, tropeçaria na minha barba, e aí vocês iam ser 13 de novo. E as cordas com nós são finas demais para o meu peso." Para a sorte dele, isso não era verdade, como você verá.
Enquanto isso, alguns deles exploraram a plataforma além da abertura e acharam uma trilha que subia cada vez mais e mais alto pela montanha. Mas não ousaram se aventurar muito longe por aquele caminho, nem havia muita utilidade nisso. Lá em cima um silêncio reinava, sem ser rompido por nenhuma ave ou som, exceto aquele do vento nas reentrâncias de pedra. Falavam baixo e nunca davam gritos ou cantavam, pois o perigo parecia estar em cada rocha. Os outros, que estavam ocupados com o segredo da porta, não tiveram mais sucesso. Estavam ansiosos demais para se preocupar com as runas ou as letras da lua, mas tentavam sem descanso descobrir onde, exatamente na face lisa da rocha, a porta estava escondida. Tinham trazido picaretas e ferramentas de muitos tipos da cidade do lago e, no começo, tentaram usá-las. Mas, quando batiam na pedra, os cabos se estilhaçavam e faziam seus braços doerem de modo cruel, e as pontas de aço se quebravam ou ficavam dobradas feito chumbo. Técnicas de mineração, perceberam com clareza, não adiantavam nada contra a magia que tinha trancado essa porta. E começaram a ficar aterrorizados também com o barulho dos ecos. Bilbo achou que ficar sentado na soleira da porta era solitário e cansativo. Não havia realmente uma soleira da porta, é claro, mas eles passaram a chamar o espacinho gramado entre o paredão e a abertura com esse nome para fazer graça, recordando as palavras de Bilbo muito tempo antes, durante a festa inesperada em sua toca de hobbit, quando ele disse que poderiam ficar sentados na soleira da porta até pensarem em algo. E sentar e pensar era o que faziam, ou então vagavam sem meta por ali e cada vez mais e mais tristonhos foram ficando. O ânimo deles tinha se elevado um pouco com a descoberta da trilha, mas agora tinha afundado até a sola de suas botas. E, contudo, não queriam desistir e ir embora. O hobbit não estava mais muito melhor do que os anãos. Não queria fazer nada além de ficar sentado de costas para a parede de rocha e olhar para o oeste através da abertura, por cima da encosta, por cima das vastas terras até a muralha negra de Treva-mata e para as distâncias além dela, nas quais ele, às vezes, pensava que podia ter vislumbres das montanhas nevoentas, pequenas e longínquas. Se os anãos lhe perguntavam o que estava fazendo, ele respondia: "Vocês disseram que ficar sentado na soleira da porta e pensar seria o meu trabalho, para não falar de entrar lá dentro, então estou sentado e pensando." Mas temo que ele não estivesse pensando muito em seu trabalho, mas no que jazia além da distância azulada, a calma terra ocidental e a colina, com sua toca de hobbit debaixo dela. Uma grande pedra cinzenta jazia no centro do gramado, e ele ficava olhando pensativo para ela, ou observava os grandes caracóis. Eles pareciam adorar o pequeno recanto fechado, com seus paredões de rocha fresca, e havia muitos deles, de enorme tamanho, rastejando lenta e pegajosamente pelas facetas da pedra. "Amanhã começa a última semana de outono", disse Thorin um dia. "E o inverno vem depois do outono", disse Bifur. "E o ano que vem depois disso", disse Dwalin. "E as nossas barbas vão crescer e ficar se balançando do alto do despenhadeiro até o vale antes que alguma coisa aconteça aqui. O que o nosso gatuno está fazendo por nós? Já que ele tem um anel de invisibilidade, que seu desempenho deve ser especialmente excelente agora, estou começando a achar que ele poderia atravessar o portão da frente e espionar um pouquinho." Bilbo ouviu isso. Os anãos estavam em cima das rochas, um pouco acima do recesso onde estava sentado. E,
Minha nossa, pensou ele. Então é isso que eles estão começando a achar, é? Sou sempre eu o coitado que tem de tirá-los de suas dificuldades, pelo menos desde que o mago se foi. O que será que vou fazer? Eu devia saber que algo horroroso ia acontecer comigo no final. Não acho que suportaria ver a infeliz Vale de novo, e tampouco aquele portão fumarento. Naquela noite ele se sentiu muito arrasado e mal dormiu. No dia seguinte, os anões saíram todos a vagar em várias direções. Alguns estavam exercitando os pôneis lá embaixo, alguns estavam explorando a encosta da montanha. O dia todo Bilbo ficou sentado tristonho no recanto gramado, olhando para a pedra ou para o oeste através da abertura estreita. Tinha uma sensação estranha de que estava esperando alguma coisa. Talvez o mago vá voltar de repente hoje, pensou. Se levantasse a cabeça, conseguia ter um vislumbre da floresta distante. Conforme o sol se voltou para o oeste, surgiu um brilho amarelado sobre o teto distante da mata, como se a luz se refletisse nas últimas folhas pálidas. Logo depois ele viu a bola alaranjada do sol descendo rumo ao nível de seus olhos. Foi até a abertura e ali, pálida e tênue, havia uma fina lua nova acima da borda da terra. Naquele mesmo momento ele ouviu uma pancada repentina atrás de si. Ali, sobre a pedra cinzenta na grama, estava um enorme tordo, quase tão negro quanto o carvão, seu peito amarelo pálido, cheio de pintas escuras. Crack! Tinha pegado um caracol e batia contra a pedra. Crack! Crack! De repente, Bilbo entendeu. Esquecendo totalmente o perigo, ficou de pé na plataforma e chamou os anãos gritando e acenando. Aqueles que estavam mais perto vieram tropeçando por cima das pedras e o mais rápido que podiam pela plataforma até o Hobbit, tentando imaginar que diabos estava acontecendo. Os outros gritaram para que fossem içados pelas costas. Exceto Bombur, é claro. Ele estava dormindo. Rapidamente Bilbo explicou tudo. Todos eles ficaram em silêncio, o Hobbit de pé perto da pedra cinzenta e os anãos com barbas balançando e observando impacientes. O sol desceu mais e mais, e as esperanças deles desabaram. O astro afundou num cinturão de nuvens avermelhadas e desapareceu. Os anãos gemeram, mas ainda assim Bilbo continuava quase imóvel. A pequena lua estava caindo rumo ao horizonte. A noite vinha. Então, de repente, quando a esperança deles estava no nível mais baixo, um raio vermelho do sol escapou feito um dedo através de um rasgo nas nuvens. Um brilho de luz atravessou diretamente a abertura do recanto e caiu sobre a face lisa da rocha. O velho tordo, que estava observando tudo de um lugar alto com olhos que pareciam contas e cabeça inclinada para um lado, soltou de repente um trinado. Ouviu-se um estalo alto. Um fragmento de rocha se soltou do paredão e caiu. Um buraco apareceu de repente a cerca de 3 pés do chão. Rápido, tremendo de medo de que a chance fosse perdida, os anãos se apressaram até a rocha e empurraram. Em vão. A chave! A chave! Gritou Bilbo. Onde está Thorin? Thorin veio apressado. A chave! Berrou Bilbo. A chave que veio com o mapa. Experimente-a agora enquanto ainda há tempo. Thorin, então, deu um passo à frente e pegou a chave, que estava na corrente em volta de seu pescoço. Colocou-a no buraco, encaixou e virou. Tchuf! O brilho se foi, o sol se pôs, a lua tinha ido embora e a noite encheu o céu. Nesse momento, todos empurraram juntos e, devagar, uma parte do paredão de rocha cedeu.
Longas aberturas retas apareceram e alargaram-se. Uma porta com 5 pés de altura e 3 de largura surgiu e lentamente, sem fazer som, girou para dentro. Parecia que a escuridão fluía feito um vapor do buraco na encosta da montanha, e uma escuridão profunda, na qual nada podia ser visto, jazia diante dos olhos deles, uma bocarra aberta que levava para dentro e para baixo. 12. Informação interna. Por muito tempo os anãos ficaram parados no escuro diante da porta e debateram a situação, até que, por fim, Thorin falou. Agora é o momento em que nosso estimado Sr. Bolseiro, que provou ser um bom companheiro em nossa longa estrada e um hobbit cheio de coragem e versatilidade que excedem em muito o seu tamanho e, se me permitem dizer, possuidor de uma boa sorte que excede em muito o estoque normal, agora é o momento em que ele deve realizar o serviço pelo qual foi incluído em nossa companhia. Agora é o momento em que ele deve fazer jus à sua recompensa. Você já está familiarizado com o estilo de Thorin em ocasiões importantes, de modo que eu não vou reproduzir mais nada de seu discurso, embora ele tenha continuado a falar um bocado mais do que isso. Certamente era uma ocasião importante, mas Bilbo se sentia impaciente. A essa altura, também estava bastante familiarizado com Thorin e sabia onde ele queria chegar. Se você quer dizer que é meu trabalho entrar na passagem secreta primeiro, ó Thorin, filho de Thrain, escudo de carvalho, que sua barba fique cada vez mais longa, disse ele zangado. Diga logo de uma vez e basta. Eu poderia recusar. Já tirei vocês de 2 embrulhadas que nem eram bem parte do trato original, de modo que, acho eu, já me devem alguma recompensa. Mas a 3ª vez vale por todas, como meu pai costumava dizer. E, por algum motivo, não acho que eu vá recusar. Talvez eu tenha começado a confiar na minha sorte mais do que costumava confiar nos velhos tempos. Com isso ele queria dizer a primavera anterior, antes que ele deixasse sua casa. Mas aquilo parecia ter sido séculos atrás. Mas, de qualquer jeito, acho que vou lá dar uma olhada de uma vez e resolver a questão. Bom, quem vem comigo? Ele não estava esperando um coro de voluntários, então não ficou desapontado. Phil e Kili fizeram cara de desconforto e se apoiaram numa perna só, mas os outros nem fingiram se oferecer. Exceto o velho Balin, o vigia do grupo, que gostava bastante do Hobbit. Disse que pelo menos entraria na passagem e que talvez andasse um pouco do caminho também, pronto a pedir ajuda, se necessário. O melhor que se pode dizer em favor dos anãos é isto. Pretendiam pagar Bilbo de modo realmente magnífico por seus serviços. Tinham-no trazido para fazer um serviço difícil para eles, e não se importavam que o pobre camaradinho fizesse, caso estivesse disposto. Mas todos eles fariam o melhor possível para tirá-lo de um apuro, caso se enfiassem como fizeram no caso dos Trolls, no começo das aventuras deles, antes que tivessem qualquer razão especial para serem gratos a Bilbo. É isso. Anãos não são heróis, mas gente calculista que dá muita importância ao valor do dinheiro. Alguns são matreiros e traiçoeiros, uma turma bem ruim. Outros não. São um pessoal bastante decente, feito Thorin e companhia, se você não esperar demais deles. As estrelas estavam saindo atrás dele, num céu pálido listrado de negro, quando o hobbit se esgueirou pela porta encantada e entrou sorrateiro na montanha. O caminho era muito mais fácil do que ele tinha esperado. Não era nenhum túnel de goblins, nem uma caverna grosseira de elfos da floresta.
Era uma passagem feita por anãos, no ápice de sua riqueza e habilidade. Reta como uma régua, de chão e paredes lisos, seguindo um declive gentil que nunca variava, direto para algum fim distante no negrume lá embaixo. Depois de um tempo, Balin desejou boa sorte a Bilbo e parou onde ainda conseguia ver o traçado tênue da porta e, por um truque dos ecos do túnel, ouvir o farfalhar das vozes murmuradas dos outros do lado de fora. Então Bilbo colocou seu anel e, advertido pelos ecos a tomar um cuidado ainda maior que o de um hobbit para não produzir som, foi se esgueirando, sem fazer barulho, cada vez mais e mais para o fundo no escuro. Estava tremendo de medo, mas seu rostinho parecia determinado e duro. Já era um hobbit muito diferente daquele que tinha fugido de Bolsão sem nenhum lenço no bolso muito tempo antes. Fazia séculos que nem tinha mais um lenço de bolso. Deixou a adaga solta na bainha, apertou o cinto e foi em frente. Agora você finalmente vai levar o seu, Bilbo Bolseiro, disse a si mesmo. Você foi lá e chutou o balde direitinho naquela noite da festa, e agora vai ter de pagar por isso. Minha nossa, como eu fui, sou tonto, disse a parte menos tuc do hobbit. Não tenho absolutamente nenhum interesse por tesouros guardados por dragões. E tudo isso poderia ficar aqui para sempre se eu pudesse acordar e descobrir que esta porcaria de túnel é só meu salão de entrada lá em casa. Não acordou, é claro, mas continuou sempre em frente, até que qualquer sinal da porta atrás dele desapareceu. Estava completamente sozinho. Logo achou que estava começando a se sentir quente. Aquilo que parece estar vendo bem lá na frente é uma espécie de brilho? Pensou. Era. Conforme avançava, o brilho crescia e crescia, até que não havia mais dúvida a respeito. Era uma luz vermelha que ia ficando cada vez mais e mais vermelha. Além disso, agora estava indubitavelmente quente no túnel. Nuvenzinhas de vapor flutuavam em volta dele e Bilbo começou a suar. Um som também começou a ecoar em seus ouvidos, uma espécie de borbulhar, como o barulho de uma panela grande fervendo no fogo, misturado com um tremor, como de um gato gigante ronronando. O som foi crescendo até se tornar o barulho inconfundível vindo da garganta de algum vasto animal roncando em seu sono, lá embaixo, em meio ao brilho vermelho diante dele. Foi nesse ponto que Bilbo parou. Seguir em frente depois disso foi a coisa mais corajosa que ele já fez. As coisas tremendas que aconteceram depois não foram nada se comparadas com isso. Ele enfrentou a batalha verdadeira sozinho no túnel, antes que chegasse a ver os vastos perigos que estavam à espera. De qualquer modo, depois de uma parada curta, em frente ele foi. E você pode imaginá-lo saindo do fim do túnel, uma abertura com mais ou menos o mesmo tamanho e o mesmo formato da porta lá em cima. Através dela, aparece a cabecinha do hobbit. Diante dele, jaz a parte mais profunda do grande porão, ou da masmorra dos antigos anãos, bem na raiz da montanha. Está quase totalmente escuro, de modo que a vastidão do lugar só pode ser vagamente adivinhada, mas, emanando ao lado do chão de pedra perto do hobbit, há um grande brilho. O brilho de Smaug. Ali jazia ele, um vasto dragão vermelho dourado, em sono profundo.
Um zumbido baixo vinha de sua bocarra e de suas narinas, bem como filamentos de fumaça, mas suas chamas estavam fracas durante o repouso. Debaixo dele, sob todos os seus membros e sua enorme cauda enrolada, e à volta dele, por todos os lados, estendendo-se através do chão oculto, jaziam pilhas incontáveis de coisas preciosas, ouro trabalhado e não trabalhado, gemas e joias e prata manchada de vermelho à luz rubra. Smaug jazia, com asas dobradas feito um morcego imensurável, parcialmente deitado de lado, de modo que o hobbit conseguia ver a parte de baixo de seu corpo e seu ventre comprido e pálido, encrustado com gemas e fragmentos de ouro por causa do longo descanso em sua valiosa cama. Atrás dele, onde as paredes eram mais próximas, podiam ser vislumbradas cotas de malha, elmos e machados, espadas e lanças penduradas. E ali, em fileiras, havia grandes jarros e vasilhas repletos de uma riqueza que não podia ser estimada. Dizer que Bilbo perdera o fôlego nem chega a descrever a situação. Não restam palavras para expressar seu desconcerto desde que os homens mudaram a língua que aprenderam dos elfos nos dias em que todo mundo era maravilhoso. Bilbo ouvira as pessoas contarem e cantarem a respeito do ouro de dragões antes, mas o esplendor, o desejo, a glória de tal tesouro nunca tinha sido cogitada por ele até então. Seu coração ficou repleto e trespassado com o encantamento e o desejo dos anãos. E ele pôs-se a fitar imóvel, quase esquecendo o aterrorizante guardião, aquele ouro além de qualquer preço ou conta. Fitou pelo que pareceu ser uma era inteira antes que, arrastado quase que contra sua vontade, deixou furtivo à sombra da entrada, caminhando até a borda mais próxima dos montículos de tesouro. Acima dele jazia o dragão adormecido, uma ameaça tremenda, mesmo em seu sono. Bilbo agarrou uma grande taça de 2 alças, tão pesada quanto ele era capaz de carregar, e lançou para cima um olhar temeroso. Smaug mexeu uma asa, desembainhou uma garra, o ressoar de seu ronco mudou de nota. Então, Bilbo fugiu. Mas o dragão não despertou. Ainda não. Mas voltou-se para outros sonhos de cobiça e violência, jazendo ali em seu salão roubado, enquanto o pequeno hobbit labutava para subir aquele longo túnel. Seu coração batia com força, e um tremor febril afetava mais suas pernas agora do que quando tinha descido. Mas ainda assim segurava a taça, e seu principal pensamento era: consegui! Agora eles vão ver! Parece mais um quitandeiro que um gatuno, ora bolas. Bem, não vamos mais ouvir nada do tipo. Não ouviu mesmo. Balin ficou muitíssimo alegre ao ver o hobbit de novo, e tão cheio de deleite quanto surpreso, pegou o Bilbo e o carregou para fora para o ar aberto. Era meia-noite, e as nuvens tinham coberto as estrelas, mas Bilbo se deitou de olhos fechados, engolindo seco e aproveitando a sensação prazerosa do ar fresco de novo, e mal notando a empolgação dos anãos, ou, como o louvavam e lhe davam tapinhas nas costas, e punham a si próprios e às suas famílias, pelas gerações vindouras, a seu serviço. Os anãos ainda estavam passando a taça de mão em mão e falando, deliciados, da recuperação de seu tesouro, quando de repente um vasto tremor despertou na montanha debaixo deles, como se ela fosse um velho vulcão que tinha se decidido a produzir erupções mais uma vez.
A porta atrás deles estava quase encostada, impedida de se fechar com uma pedra, mas subindo o longo túnel, vinham os ecos horrendos lá das profundezas, de urros e pisoteamentos que faziam o chão debaixo deles tremer. Então os anãos esqueceram sua alegria e suas bravatas confiantes, feitas no momento anterior, e se encolheram, assustados. Smaug ainda precisava ser levado em conta. Não adianta deixar um dragão vivo fora de seus cálculos se você mora perto dele. Dragões podem não utilizar muito toda a sua riqueza, mas via de regra a conhecem até o último centavo, especialmente depois de possuí-la por muito tempo. E Smaug não era exceção. Tinha passado de um sonho intranquilo, no qual um guerreiro totalmente insignificante em tamanho, mas dotado de uma espada afiada e grande coragem, figurava de modo muito desagradável, para um cochilo, e de um cochilo para o pleno estado desperto. Havia um sopro de ar estranho em sua caverna. Será que era uma corrente de ar vinda daquele buraquinho? Nunca se sentira muito feliz com aquela abertura, embora fosse tão pequena, e agora estava olhando feio para ela, cheio de suspeitas, e ficava pensando por que nunca a tinha bloqueado. Nos últimos tempos tinha meio que imaginado captar ecos distantes de um som de batidas lá em cima, o qual descia até seu covil. Espreguiçou-se e esticou o pescoço para farejar. Então deu por falta da taça. Ladrões, fogo, assassinato! Tal coisa nunca tinha acontecido desde que ele chegara à montanha. Sua fúria ultrapassa qualquer descrição. O tipo de fúria que só é vista quando gente rica que tem mais do que consegue usar, de repente, perde algo que possuía há muito tempo, mas que nunca tinha usado ou desejado antes. O fogo foi arrotado para todo lado. O salão encheu-se de fumaça. O dragão chacoalhou as raízes da montanha. Jogou a cabeça em vão na direção do buraquinho e depois, trançando o corpo, rugindo feito trovão subterrâneo, deixou veloz seu covil profundo pela grande porta, passou pelas passagens enormes do palácio montanhoso e subiu para o portão da frente. Vasculhar a montanha inteira até que pegasse o ladrão, despedaçando-o e pisoteando-o, era seu único pensamento. Saiu pelo portão, as águas se ergueram num vapor feroz e sibilante, e para o alto ele subiu, brilhando pelo ar, pousando no topo da montanha em borbotões de chama verde e escarlate. Os anãos ouviram o alarido horrendo de seu vôo e se agacharam contra os muros do terraço gramado, estremecendo sob os pedregulhos, esperando de alguma forma escapar dos olhos assustadores do dragão que caçava. Ali todos teriam sido mortos se não fosse por Bilbo mais uma vez. Rápido, rápido, disse ele sem fôlego. Aporta o túnel, não adianta ficar aqui. Despertados por essas palavras, estavam prestes a se esgueirar para dentro do túnel quando Bifur deu um grito. Meus primos! Bombur e Bufur! Nós nos esquecemos deles! Estão lá embaixo no vale! Eles vão ser mortos! E todos os nossos pôneis também! E todas as nossas provisões vão se perder! Gemeram os outros. Não podemos fazer nada! Besteira! Disse Thorin, recuperando sua dignidade. Não podemos deixá-los para trás. Entrem, Sr. Bolseiro e Balin, e vocês dois também, Filikili. O dragão não há de pegar todos nós. Agora vocês, os outros, onde estão as cordas? Sejam rápidos. Aqueles foram talvez os piores momentos pelos quais tinham passado até ali. Os sons horríveis da raiva de Smaug ecoavam nas cavas pedregosas lá em cima. A qualquer momento ele poderia chegar, lançando fogo para baixo, ou voar em círculos, até encontrá-los próximos da beira perigosa do despenhadeiro, puxando loucamente as cordas. Primeiro veio Bofur, e tudo ainda estava seguro.
Depois veio Bombur, bufando e suspirando enquanto as cordas rangiam, e tudo ainda estava seguro. Subiram então algumas ferramentas e alguns pacotes de provisões, e aí o perigo caiu sobre eles. Um barulho de rodopio se fez ouvir. Uma luz vermelha tocou as pontas das pedras na vertical. O dragão chegou. Mal tiveram tempo de fugir de volta para o túnel, puxando e arrastando seus pacotes, quando Smaug veio desabalado do norte, lambendo as encostas da montanha com chama, batendo suas grandes asas com um ruído como de um vento que ruge. Seu hálito quente secou a relva diante da porta e passou através da abertura que tinham deixado e os chamuscou enquanto estavam escondidos. Fogos chamejantes brotaram e as sombras negras das rochas dançaram. Então sobreveio a escuridão quando ele passou de novo. Os pôneis gritaram de terror, arrebentaram suas cordas e galoparam para longe, enlouquecidos. O dragão deu um rasante, virou-se para persegui-los e sumiu. Esse vai ser o fim de nossos pobres bichos, disse Thorin. Nada consegue escapar de Smaug depois que ele vê algo. Aqui estamos e aqui teremos de ficar, a menos que alguém esteja com vontade de passear pelas longas milhas abertas de volta ao rio com Smaug à espreita. Não era um pensamento agradável. Rastejaram mais adiante pelo túnel e ali se deixaram ficar tremendo, embora estivesse quente e abafado, até que a aurora veio, pálida, pela fresta da porta. De quando em vez, através da noite, podiam ouvir o rugido do dragão que voava, crescendo, e depois passando e se esvanecendo, enquanto ele ia caçando em volta das encostas da montanha. Smaug deduziu ao ver os pôneis e os traços dos acampamentos que tinha descoberto que alguns homens tinham subido, vindos do rio e do lago, e escalado a encosta da montanha a partir do vale onde os pôneis estavam ficando. Mas a porta resistiu a seu olho inquiridor, e o pequeno recanto de muros altos tinha barrado suas chamas mais ferozes. Por muito tempo ficou a caçar em vão, até que a aurora esfriou sua ira, e ele voltou a seu leito dourado para dormir e para reunir novas forças. Não esqueceria ou perdoaria o roubo, nem mesmo se 1000 anos o transformassem em pedra fumegante, mas podia se dar ao luxo de esperar. Lento e silencioso, rastejou de volta ao seu covil e semicerrou os olhos. Quando a manhã veio, o terror dos anãos diminuiu. Perceberam que perigos desse tipo são inevitáveis ao lidar com tal guardião e que não adiantava desistir da missão por hora. Nem podiam ir embora de imediato, como Thorin ressaltara. Seus pôneis estavam perdidos ou mortos, e teriam de esperar algum tempo antes que Smaug baixasse a guarda o suficiente para que ousassem encarar o longo caminho a pé. Por sorte, tinham guardado bastante de suas provisões para que ainda aguentassem por algum tempo. Debateram por muito tempo o que deveria ser feito, mas não conseguiam pensar em nenhum modo de se livrar de Smaug, o qual tinha sido sempre um ponto fraco de seus planos, como Bilbo se sentia tentado a lembrar. Então, como é da natureza das pessoas que estão profundamente perplexas, começaram a resmungar com um hobbit, culpando-o por aquilo que no começo agradara-lhes tanto, por trazer a taça e incitar a ira de Smaug tão cedo. "O que mais vocês supõem que um gatuno deve fazer?" perguntou Bilbo bravo. "Eu não fui contratado para matar dragões, isso é trabalho de guerreiro, mas para roubar um tesouro. Comecei da melhor maneira que pude. Vocês esperavam que eu voltasse trotando com o tesouro inteiro de Thror nas minhas costas? Se alguém devia estar resmungando, acho que poderia ser eu. Vocês deviam ter trazido 500 gatunos, não um. Tenho certeza de que este cenário traz grande crédito ao seu avô, Thorin, mas você não pode fingir que alguma vez deixou clara a vasta extensão da riqueza dele para mim. Eu ia precisar de centenas de anos para trazer tudo para cima,
Isso se eu fosse 50 vezes maior, e se Smaug fosse manso feito um coelho. Depois disso, é claro, os anãos pediram desculpas. O que então propõe que façamos, Sr. Bolseiro? Perguntou Thorin educadamente. Não tenho ideia no momento. Se você quer dizer sobre remover o tesouro, isso é óbvio. Depende inteiramente de algum novo golpe de sorte e de nos livrarmos de Smaug. Livrar-me de dragões não é de jeito nenhum minha especialidade, mas farei o meu melhor para pensar a respeito. Pessoalmente, não tenho esperança nenhuma e queria era estar seguro lá em casa. Deixe isso para lá por enquanto. O que vamos fazer agora, hoje? Bem, se vocês realmente querem meu conselho, eu diria que não podemos fazer mais nada além de ficar onde estamos. Durante o dia, sem dúvida, podemos rastejar para fora com segurança suficiente para tomar ar. Talvez, em breve, 1 ou 2 possam ser escolhidos para voltar ao armazém perto do rio e repor nossos suprimentos. Mas, enquanto isso, todo mundo deveria ficar bem dentro do túnel à noite. Agora vou lhes fazer uma oferta. Tenho meu anel e vou rastejar lá para baixo ao meio-dia de hoje. Nessa hora, pelo menos, Smaug deve tirar um cochilo e ver o que ele está aprontando. Talvez algum caminho apareça. Toda serpe tem seu ponto fraco, como meu pai costumava dizer, embora eu tenha certeza que não por experiência própria. Naturalmente, os anãos aceitaram a oferta sem pestanejar. Já tinham passado a respeitar o pequeno Bilbo. Agora ele se tornara o verdadeiro líder da aventura deles. Começara a ter ideias e planos próprios. Quando o meio-dia chegou, ele se preparou para outra jornada montanha adentro. Não gostava da ideia, claro, mas não era tão ruim agora que ele sabia mais ou menos o que havia na sua frente. Se soubesse mais sobre dragões e seus modos matreiros, poderia ter ficado com mais medo e menos esperançoso de pegar aquele dormindo. O sol brilhava quando ele partiu, mas estava escuro como a noite dentro do túnel. A luz da porta quase fechada logo se desvaneceu conforme ele descia. Tão silencioso era seu andar, que a fumaça num vento gentil mal poderia superá-lo, e ele estava inclinado a se sentir um pouco orgulhoso de si mesmo quando se aproximou da porta inferior. Somente o mais fraquíssimo brilho podia ser visto. O velho Smaug está cansado e adormecido, pensou. Não consegue me ver e não vai me ouvir. Anime-se, Bilbo. Tinha-se esquecido ou nunca ouvira falar do sentido do olfato dos dragões. Também há a questão complicada de que eles conseguem ficar com meio olho aberto vigiando enquanto dormem, se forem desconfiados. Smaug, de certo, parecia profundamente adormecido, quase morto e escuro, mal roncando, soltando não mais que um tiquinho de vapor que não se via, quando Bilbo espiou mais uma vez da entrada. Estava prestes a pisar no chão do tesouro quando teve um vislumbre de um raio de luz avermelhado, repentino e estreito, saindo debaixo da pálpebra caída do olho esquerdo de Smaug. Ele só estava fingindo dormir. Estava vigiando a entrada do túnel. Apressado, Bilbo deu um passo atrás e se sentiu abençoado pela sorte de ter o anel. Então, Smaug falou. Bem, ladrão, posso farejá-lo e sinto o ar que você movimenta. Ouço sua respiração. Venha cá, pegue o que deseja de novo. A riqueza de sobra. Mas Bilbo não era tão ignorante assim no conhecimento dos dragões. E se Smaug esperava conseguir que ele chegasse mais perto tão facilmente, ficou desapontado.
Não, obrigado, ó Smaug, o tremendo, respondeu o hobbit. Não vim pelos presentes. Só desejava dar uma olhada no senhor e ver se era verdadeiramente tão grande quanto as histórias dizem. Não acreditava nelas. Acredita agora, disse o dragão, algo lisonjeado, ainda que não acreditasse em uma palavra daquilo. Verdadeiramente. Canções e histórias ficam muitíssimo aquém da realidade. Ó Smaug, a primeiríssima e maior das calamidades, respondeu Bilbo. Você tem boas maneiras para um ladrão e um mentiroso, disse o dragão. Parece estar familiarizado com meu nome, mas não pareço me lembrar de ter farejado você antes. Quem é e de onde vem, se é que posso perguntar? Pode, de fato. Eu venho debaixo da colina, e sob as colinas e acima das colinas, minhas trilhas me levaram. E através do ar, eu sou aquele que caminha sem ser visto. Assim posso bem crer, disse Smaug. Mas esse dificilmente é seu nome normal. Sou o descobridor de pistas, o cortador de teias, a mosca que aferroa. Fui escolhido por causa do número da sorte. Títulos adoráveis, ironizou o dragão. Mas números da sorte nem sempre são sorteados. Sou aquele que enterra seus amigos vivos e os afoga e os arranca vivos de novo d'água. Vim de um bolsão, mas não me enfiaram em nenhuma bolsa. Esses aí não me soam tão dignos de crédito, debochou Smaug. Sou amigo de ursos e o hóspede de águias. Sou ganhador do anel e portador da sorte. E sou cavaleiro de barril, disse Bilbo, começando a gostar das próprias adivinhas. Assim é melhor, disse Smaug. Mas não deixe sua imaginação sair correndo por aí. Esse, claro, é o jeito certo de falar com dragões, se você não quer revelar seu nome correto, o que é sábio, e não quer enfurecê-los com uma recusa direta, o que também é muito sábio. Nenhum dragão consegue resistir ao fascínio de uma conversa cheia de adivinhas e a perder tempo tentando entendê-las. Havia um monte de coisas ali que Smaug não entendia de modo algum, embora eu espere que você tenha entendido, já que sabe tudo sobre as aventuras de Bilbo, às quais ele estava se referindo. Mas ele achou que tinha entendido o suficiente e gargalhou em suas entranhas malignas. Foi o que pensei na noite passada, sorriu ele consigo mesmo. Homens do lago, algum estratagema asqueroso daqueles miseráveis mercadores de barris do lago, ou eu sou uma lagartixa. Não desço para aqueles lados a eras e eras, mas logo vou mudar isso. Muito bem, ó cavaleiro de barril, disse em voz alta. Talvez barril fosse o nome do seu pônei, e talvez não, embora ele fosse bastante gordo. Você pode caminhar sem ser visto, mas não veio caminhando o trajeto todo. Deixe-me contar que comi 6 pôneis na noite passada. E hei de pegar e comer todos os outros em breve.
Em troca da excelente refeição, vou lhe dar um pequeno conselho para o seu bem. Não lide com anãos mais do que puder evitar. Anãos? Disse Bilbo, fingindo surpresa. Não tente me enganar, disse Smaug. Conheço o cheiro e o gosto de anão. É o que conheço melhor. Não me diga que eu sou capaz de comer um pônei que foi cavalgado por um anão e não perceber. Você vai ter um mau fim se continuar com tais amigos, ladrão cavaleiro de barril. Não me importo que você volte e diga isso a eles de minha parte. Mas não contou a Bilbo que havia um cheiro que ele não era capaz de reconhecer de jeito nenhum. O cheiro de Hobbit. Estava totalmente fora de sua experiência e o intrigava tremendamente. Suponho que tenha recebido um preço justo por aquela taça na noite passada, continuou Smaug. E então, recebeu nada de nada. Bem, é assim mesmo que eles agem. E suponho que estejam enrolando do lado de fora. E que o seu emprego é fazer todo o trabalho perigoso e pegar o que puder enquanto eu não estou olhando. Para eles. E você vai receber uma parte justa do total? Não acredite nisso. Se escapar vivo, ainda será uma sorte. Bilbo agora estava começando a se sentir realmente desconfortável. Sempre que o olho vagante de Smaug, procurando por ele nas sombras, chamejava em cima do Hobbit, Bilbo tremia e era tomado por um desejo inaudito de sair correndo e se revelar e contar toda a verdade a Smaug. De fato, corria terrível perigo de ser subjugado pelo feitiço do dragão, mas, reunindo coragem, falou de novo. O senhor não sabe de tudo, Smaug o poderoso, disse ele. Não foi só o ouro que nos trouxe até aqui. Você admite o nós? Riu Smaug. Por que não dizer nós, os 14, e encerrar o assunto, senhor número da sorte? Agrada-me ouvir que vocês tinham outros negócios nestas partes além do meu ouro. Nesse caso, vocês podem, talvez, não desperdiçar totalmente o seu tempo. Não sei se já lhe ocorreu que, mesmo se conseguisse roubar o ouro pouco a pouco, coisa que levaria uns 100 anos, você não conseguiria ir muito longe. Que o ouro não seria muito útil na encosta da montanha, nem muito útil na floresta. Minha nossa, você nunca tinha pensado nesse porém? A 14ª parte do total, eu suponho, ou algo assim, eram esses os termos, hein? Mas e quanto à entrega? E quanto ao transporte? E quanto a guardas armados e tarifas? E Smaug riu alto. Tinha um coração perverso e matreiro, e sabia que suas suposições não estavam muito fora da realidade. Embora suspeitasse que os homens do lago estivessem por trás dos planos,
e que a maioria do butim devia acabar ficando na cidade próxima da margem que, nos dias da juventude de Smaug, fora chamada de Esgaroth. Você nem vai acreditar, mas o pobre Bilbo realmente foi pego de surpresa. Até então, todos os seus pensamentos e energias tinham se concentrado em chegar à montanha e achar a entrada. Nunca tinha se incomodado em pensar em como o tesouro seria removido, e certamente nunca em como alguma parte dele que lhe coubesse seria trazida pelo longo caminho até Bolsão Sotomonte. Naquele momento, uma suspeita terrível começou a crescer em sua mente. Será que os anãos tinham esquecido esse ponto importante também? Ou estavam rindo dele às escondidas o tempo todo? Esse é o efeito que a conversa de dragões tem sobre os inexperientes. Bilbo, é claro, deveria estar mais prevenido, mas Smaug tinha uma personalidade bastante avassaladora. Preciso contar ao senhor, disse Bilbo, num esforço para se manter leal a seus amigos e não se desanimar, que o ouro foi só um acessório no nosso caso. Viemos por sobre os montes e sob os montes, por onda e vento, em nome da vingança. De certo, ó Smaug, o incalculavelmente rico, o senhor deve imaginar que seu sucesso lhe rendeu alguns inimigos implacáveis? Então Smaug realmente riu a valer. Um som devastador que chacoalhou Bilbo até jogá-lo ao chão, enquanto na parte de cima do túnel os anãos se amontoaram juntos e ficaram imaginando que o hobbit tinha chegado a um fim repentino e horrendo. Vingança! Bufou o dragão. E a luz de seus olhos iluminou o lugar do chão ao teto feito relâmpago escarlate. Vingança! O rei sob a montanha está morto. E onde está sua gente que ousa buscar vingança? Girion, senhor de vale, está morto, e eu devorei seu povo como um lobo entre as ovelhas. E onde estão os filhos de seus filhos que ousam se aproximar de mim? Mato onde desejo, e ninguém ousa resistir. Sobrepujei os guerreiros de outrora, e não há outros como eles no mundo hoje. Naquele tempo, eu era jovem e tenro. Agora sou velho e forte. Forte! Forte! Ladrão nas sombras! Vangloriou-se. Minha armadura é como 10 escudos, meus dentes são espadas, minhas garras lanças, o golpe de minha cauda uma trovoada, minhas asas um furacão e o meu hálito morte. Sempre achei, disse Bilbo num gritinho assustado, que os dragões são mais moles debaixo do corpo, especialmente na região do peito. Mas sem dúvida alguém tão fortificado já pensou nisso. O dragão parou de se vangloriar de repente. Sua informação é antiquada, retrucou. Minha armadura, em cima e embaixo, é composta de escamas de ferro e joias duras. Nenhuma lâmina pode penetrar minha pele. Eu poderia ter imaginado, disse Bilbo. Verdadeiramente, em lugar algum se pode achar um igual ao Sr. Smaug, o impenetrável. Que magnificência possuir um colete de diamantes finos! Sim, ele é raro e maravilhoso, de fato, disse Smaug, absurdamente deliciado com aquilo.
Não sabia que o Hobbit já tivera um vislumbre de sua peculiar cobertura ventral em sua visita anterior e que Bilbo estava doido para dar uma olhada mais de perto por razões só suas. O dragão rolou de barriga para cima. Olhe, disse. O que diz diante disso? Ofuscantemente maravilhoso, perfeito, impecável, deslumbrante, exclamou Bilbo em voz alta. Mas o que pensou consigo mesmo foi: velho tolo, ora, há um pedaço grande do lado esquerdo do peito dele tão desnudo quanto um caracol tirado da casca. Depois de ver aquilo, a única ideia na cabeça do Sr. Bolseiro era ir embora. Bem, eu realmente não devo atrapalhar Vossa Magnificência por mais tempo, disse, ou tirá-lo de seu indispensável descanso. Pôneis dão trabalho para pegar, creio eu, depois que saem muito na frente. E o mesmo vale para gatunos, acrescentou como frase de despedida, conforme saiu correndo e fugiu túnel acima. Foi um comentário infeliz, pois o dragão esguichou chamas terríveis na direção dele, e, por mais que subisse o aclive rápido, não tinha chegado de jeito nenhum longe o suficiente para ficar em posição confortável antes que a cabeça horrenda de Smaug aparecesse na abertura atrás dele. Por sorte, a cabeça e as mandíbulas inteiras não conseguiram se espremer pelo buraco, mas as narinas despejaram fogo e vapor para persegui-lo. E ele quase foi sobrepujado e foi em frente, tropeçando cegamente em grande dor e medo. Tinha ficado bastante orgulhoso da esperteza de sua conversa com Smaug, mas o erro que cometeu no final o chacoalhou e lhe devolveu o juízo. Nunca ria de dragões vivos, Bilbo, seu tonto, disse a si mesmo. E isso se tornou um de seus ditos favoritos mais tarde, e se transformou num provérbio. Você não está nem perto de terminar essa aventura ainda, acrescentou. E isso era bastante verdade também. A tarde estava virando noite quando ele saiu de novo e tropeçou e desmaiou na soleira da porta. Os anãos o reanimaram e trataram de suas queimaduras do melhor jeito que puderam, mas demorou muito para que o cabelo na parte de trás de sua cabeça e de seus calcanhares crescesse direito de novo. Tinha ficado todo chamuscado e queimado até o couro cabeludo. Nesse meio tempo, seus amigos fizeram o melhor possível para alegrá-lo e estavam ansiosos para ouvir sua história, especialmente querendo saber por que o dragão fizera um barulho tão terrível e como o Bilbo tinha escapado. Mas o Hobbit estava preocupado e se sentia desconfortável, e eles tiveram dificuldade para arrancar alguma coisa dele. Depois de repensar as coisas, Bilbo agora estava arrependido de algumas das coisas que dissera ao dragão e não estava ansioso para repeti-las. O velho tordo estava sentado numa pedra ali perto, com sua cabeça inclinada para um lado, ouvindo tudo o que era dito. Isto mostra como Bilbo estava de mau humor. Ele pegou uma pedra e a atirou no tordo, que simplesmente voejou de lado e voltou. Diabo de pássaro, disse Bilbo zangado. Acho que está escutando e não gosto da cara dele. Deixe-o em paz, disse Thorin. Os tordos são bons e amigáveis. Esse é um pássaro realmente muito velho e talvez seja o último que sobrou da raça antiga que costumava viver por aqui, que pousava mansa nas mãos de meu pai e meu avô. Era uma raça de vida longa e mágica, e esse pode até ser um daqueles que estavam vivos naquela época, há algumas centenas de anos ou mais. Os homens de vale tinham o truque de entender a língua deles e os usavam como mensageiros, fazendo-os voar até os homens do lago e para outros lugares. Bem, ele vai ter notícias para levar à cidade do lago, com certeza, se é isso que está procurando, disse Bilbo. Embora eu não suponha que tenha arrestado pessoas por lá,
que se dão ao trabalho de aprender língua de tordo. Por quê? O que aconteceu? Gritaram os anãos. Continue a sua história. Assim, Bilbo lhes contou tudo o que conseguia recordar e confessou que tinha a péssima sensação de que o dragão havia inferido coisas demais a partir de suas adivinhas, junto com os acampamentos e os pôneis. Tenho certeza de que ele sabe que viemos da cidade do lago e que tivemos ajuda de lá, e tenho uma sensação horrível de que seu próximo golpe vai ser naquela direção. Queria muito não ter dito aquilo sobre ser o cavaleiro de barril. Isso faria até um coelho cego nestas partes pensar nos homens do lago. Bem, agora já foi, e é difícil não escorregar quando se está conversando com um dragão. Ou foi o que eu sempre ouvi dizer, respondeu Balin, ansioso para confortá-lo. Acho que você se saiu muito bem, se quer minha opinião. Descobriu uma coisa muito útil, de qualquer modo, e voltou vivo. E isso é mais do que pode dizer a maioria dos que trocaram palavras com monstros como Smaug. Pode ser que ainda seja um alívio e uma bênção saber do pedaço desnudo no colete de diamantes da velha serpe. Isso fez a conversa mudar, e todos eles começaram a discutir abates de dragões históricos, dúbios e míticos, e os vários tipos de punhaladas e golpes e engodos, e os diferentes estratagemas, artes e planos pelos quais tinham sido realizados. A opinião geral era que pegar um dragão cochilando não era tão fácil quanto parecia, e que a tentativa de espetar ou cutucar um que estivesse dormindo tinha mais chances de terminar em desastre do que um ataque frontal ousado. Durante todo o tempo em que conversaram, o tordo escutou até que, por fim, quando as estrelas começaram a espiar o céu, a ave abriu as asas em silêncio e voou para longe. E durante todo esse tempo em que eles conversavam e as sombras se tornavam mais compridas, Bilbo foi ficando mais e mais infeliz, e seus maus pressentimentos cresciam. Por fim, ele os interrompeu. Tenho certeza de que a nossa situação aqui é muito insegura, disse ele, e não vejo razão para ficarmos sentados aqui. O dragão fez murchar tudo que era verde e agradável, e de qualquer modo a noite chegou e faz frio. Mas sinto nos meus ossos que este lugar vai ser atacado de novo. Smaug agora sabe como desci até o seu salão, e podem ter certeza que ele vai adivinhar onde fica a outra ponta do túnel. Ele vai fazer todo este lado da montanha em pedacinhos, se necessário, para tapar nossa entrada. E se formos esmagados com isso, ele vai ficar ainda mais contente. Está muito pessimista, Sr. Bolseiro, disse Thorin. Por que Smaug não bloqueou a saída do túnel, então, se está tão interessado em nos manter aqui fora? Ele não fez isso. Ou teríamos ouvido. Não sei. Porque no começo ele queria tentar me atrair de novo, suponho, e agora talvez porque esteja esperando até depois da caçada de hoje à noite, ou porque não quer danificar seu quarto de dormir, se puder evitar. Mas queria que vocês não discutissem. Smaug vai sair a qualquer momento e nossa única esperança é entrar bem fundo no túnel e trancar a porta. Ele parecia falar tão sério que os anãos afinal fizeram o que diziam, embora demorassem a trancar a porta. Parecia um plano desesperado, pois ninguém sabia se ou como poderiam abri-la de novo de dentro, e a ideia de ficarem trancados num lugar do qual a única saída passava pelo covil do dragão não era do gosto deles. Além disso, tudo parecia bastante quieto, tanto fora como dentro do túnel. Assim, por um bom tempo, ficaram sentados não muito longe da porta semiaberta e continuaram a conversar. A conversa se voltou para as palavras perversas do dragão sobre os anãos. Bilbo gostaria de nunca ter ouvido aquilo.
ou pelo menos que pudesse se sentir bastante certo de que os anãos estavam sendo absolutamente honestos quando declaravam que nunca tinham nem pensado sobre o que aconteceria depois que recuperassem o tesouro. Sabíamos que seria uma empresa desesperada, disse Thorin. E ainda sabemos disso. E ainda acho que, quando tivermos vencido, haverá bastante tempo para pensar no que fazer a respeito. Quanto à sua parte, Sr. Bolseiro, eu lhe asseguro de que estamos mais do que gratos e que você há de escolher a sua própria 14ª porção, assim que tivermos algo a dividir. Sinto muito que esteja preocupado com o transporte e admito que as dificuldades são grandes. As terras não se tornaram menos selvagens com a passagem do tempo, antes o contrário. Mas faremos tudo o que pudermos por você e pagaremos nossa parte do custo quando a hora chegar. Acredite em mim. Ou não, como quiser. Depois disso, a conversa se voltou para o próprio grande tesouro e para as coisas de que Thorin e Balin se lembravam. Especularam se ainda estavam jazendo intactas no salão lá embaixo. As lanças que tinham sido feitas para os exércitos do grande rei Bladorthin, morto havia muito, cada uma com ponta 3 vezes forjada e cabos incrustados com ouro trabalhado, mas que nunca foram entregues nem pagas. Escudos feitos para guerreiros mortos muito tempo antes. A grande taça dourada de Thror, com 2 alças, cravejada e trabalhada com martelo, com aves e flores cujos olhos e pétalas eram joias, cotas de malha douradas e prateadas impenetráveis. O colar de Girion, senhor de vale, feito com 500 esmeraldas verdes qual relva, que ele dera em paga quando seu filho mais velho foi armado com uma malha de anéis ligados pelos anãos, obra sem semelhança com nada feito antes, pois era feita de prata pura, com o poder e a força do aço triplo. Mas a mais bela de todas era a grande gema branca, que os anãos tinham achado sob as raízes da montanha, o coração da montanha, a pedra Arken de Thrain. A pedra Arken. A pedra Arken, murmurou Thorin no escuro, meio sonhando, com o queixo apoiado nos joelhos. Era como um globo com 1000 facetas. Brilhava como prata à luz do fogo, como água ao sol, como neve sob as estrelas, como chuva sobre a lua. Mas o desejo encantado pelo tesouro abandonara Bilbo. Durante toda a conversa, ele só estava escutando pela metade. Sentou-se o mais perto possível da porta, com um ouvido voltado para quaisquer começos de som do lado de fora, e o outro alerta a ecos além dos murmúrios dos anãos, a qualquer sussurro de movimento, vindo lá de baixo. A escuridão ficou mais profunda, e ele ia ficando cada vez mais inquieto. "Fechem a porta", implorou. "Tenho medo daquele dragão até a medula dos ossos. Gosto bem menos deste silêncio do que da balbúrdia da noite passada. Fechem a porta antes que seja tarde demais." Algo em sua voz provocou nos anãos uma sensação de desconforto. Devagar, Thorin deixou de lado seus sonhos e, levantando-se, chutou para longe a pedra que servia de calço para a porta. Então a empurraram e ela se fechou com um estalo e uma pancada. Nenhum traço de um buraco de fechadura restou do lado de dentro. Estavam trancados dentro da montanha. E não era sem tempo. Eles mal tinham andado certa distância túnel abaixo, quando um golpe acertou a encosta da montanha feito o estrondo de arietes, feitos com carvalhos da floresta e manejados por gigantes. A rocha ecoou, as paredes racharam e pedras caíram do teto em cima da cabeça deles.
O que teria acontecido se a porta ainda estivesse aberta eu não gosto nem de pensar. Fugiram para a parte mais funda do túnel, contentes por ainda estarem vivos, enquanto atrás deles, lá fora, fez-se ouvir o rugido e o tremor da fúria de Smaug. Ele estava despedaçando rochas, batendo em paredões e ravinas com o chicotear de sua imensa cauda, até que o pequeno acampamento elevado dos anãos, a grama queimada, a pedra do tordo, as paredes cobertas de caracóis, a plataforma estreita e tudo mais desapareceu num amontoado de estilhaços, e uma avalanche de fragmentos de pedra caiu do despenhadeiro rumo ao vale lá embaixo. Smaug saíra de seu covil sorrateiro e silencioso, alçara-se calmamente pelo ar e então flutuara pesado e lento no escuro, feito um corvo monstruoso, seguindo o vento na direção do oeste da montanha, na esperança de pegar desprevenido alguém ou alguma coisa lá e de espionar a saída da passagem que o ladrão usara. Aquela fora a explosão de sua ira, quando ele não conseguiu achar ninguém nem ver nada, mesmo onde inferira que a saída deveria estar. Depois que extravasou sua fúria de tal maneira, sentiu-se melhor e pensou em seu coração que não seria mais incomodado daquela direção. Enquanto isso, tinha mais planos para se vingar. Cavaleiro de barril! Bufou. Seus pés vieram caminhando da beira d'água e foi subindo a água que você veio, sem dúvida. Não conheço seu cheiro, mas se você não é um daqueles homens do lago, teve a ajuda deles. Eles hão de me ver e recordar quem é o verdadeiro rei sobre a montanha. Alçou-se em fogo e foi para o sul, na direção do Rio Rápido. 13. Fora de casa. Enquanto isso, os anãos estavam sentados na escuridão, e um silêncio profundo se fez em volta deles. Pouco comiam e pouco falavam. Não conseguiam estimar a passagem do tempo, e mal ousavam se mexer, pois o sussurro de suas vozes ecoava e farfalhava no túnel. Se cochilavam, despertavam ainda na escuridão e no silêncio, que continuava inquebrantável. Por fim, depois de dias e dias de espera, ao que parecia, quando estavam ficando engasgados e atordoados por falta de ar, não conseguiram aguentar mais. Quase teriam recebido de bom grado os sons do retorno do dragão lá embaixo. No silêncio, temiam algum estratagema diabólico dele, mas não tinham como ficar sentados ali para sempre. Thorin falou. Vamos tentar a porta, disse. Tenho de sentir o vento no meu rosto logo, ou vou morrer. Acho que preferia ser esmagado por Smaug no lugar aberto a sufocar aqui dentro. Assim, vários dos anãos se levantaram e tatearam de volta aonde a porta tinha ficado. Mas descobriram que a ponta superior do túnel tinha sido despedaçada e bloqueada com fragmentos de rocha. Nem a chave nem a mágica que antigamente ela obedecera jamais abririam aquela porta de novo. Estamos presos, gemeram eles. É o fim. Havemos de morrer aqui. Mas, de algum modo, bem quando os anãos estavam mais desesperados, Bilbo sentiu um estranho alívio no coração, como se um grande peso tivesse sido tirado debaixo de seu colete. Ora, ora, disse ele. Enquanto há vida, há esperança, como meu pai costumava dizer, e a terceira vez vale por todas. Vou descer o túnel uma vez mais. Já fui por aquele caminho 2 vezes.
quando eu sabia que havia um dragão na outra ponta. Então, vou me arriscar a uma terceira visita, agora que não tenho certeza de que ele está lá. De qualquer jeito, o único modo é sair por baixo. E acho que desta vez é melhor que todos vocês venham comigo. No desespero, eles concordaram, e Thorin foi o primeiro a seguir em frente ao lado de Bilbo. Agora sejam cuidadosos, sussurrou o hobbit, e tão silenciosos quanto conseguirem. Pode ser que não haja smog nenhum no fundo, mas também pode ser que haja. Não vamos correr riscos desnecessários. Para baixo e para baixo eles foram. Os anãos não tinham, é claro, como se comparar ao hobbit, quando o assunto era ser sorrateiro de verdade, e ficaram dando bufadas e pisadas que os ecos aumentavam de modo alarmante. Mas, ainda que de vez em quando Bilbo, com medo, parasse e ficasse escutando, nem um só som veio de lá de baixo. Perto do fundo, com tanta precisão quanto ele podia estimar, Bilbo colocou seu anel e foi na frente. Mas não precisava dele. A escuridão era completa e todos eles estavam invisíveis, com ou sem anel. De fato, estava tudo tão negro que o hobbit chegou à abertura inesperadamente, apoiou a mão no ar, tropeçou para a frente e foi rolando de cabeça para dentro do salão. Ali jazia ele de cara no chão, e não ousava se levantar, ou mesmo mal chegava a respirar. Mas nada se movia. Não havia um só raio de luz, a menos que, como lhe parecia, quando por fim ele ergueu lentamente a cabeça, houvesse um pálido brilho branco acima dele e ao longe no breu. Mas certamente não era uma fagulha de fogo de dragão, embora o fedor da serpe estivesse pesando sobre o lugar e o gosto do vapor chegasse à sua língua. Afinal, o Sr. Bolseiro não conseguiu mais aguentar. Dane-se você, Smog, sua cobra! Berrou. Pare de brincar de esconde-esconde. Acenda uma luz e depois me coma, se conseguir me pegar. Ecos fracos deram a volta no salão invisível, mas não houve resposta. Bilbo se levantou e descobriu que não sabia em que direção ir. Ora, fico pensando qual será o jogo de Smog, disse. Ele está fora de casa hoje, ou esta noite, ou o que quer que seja. Acredito. Se Oin e Glóin não perderam suas pederneiras, talvez possamos produzir um pouco de luz e dar uma olhada em volta antes que a sorte mude. Luz! Gritou ele. Alguém pode acender uma luz? Os anãos, é claro, ficaram muito assustados quando Bilbo caiu de cara do degrau, fazendo um estrondo no salão, e estavam sentados amontoados bem onde ele os deixara no fim do túnel. Psiu, psiu, sibilaram eles quando ouviram a voz do hobbit. E, embora isso tenha ajudado Bilbo a descobrir onde estavam, demorou algum tempo antes que conseguisse arrancar algo mais do grupo. Mas, no fim das contas, quando Bilbo começou até a bater os pés no chão e berrou luz com sua voz estridente no máximo, Thorin cedeu e Oin e Glóin foram mandados de volta a seus alforjes no topo do túnel. Depois de algum tempo, um brilho bruxuleante mostrou que estavam retornando. Oin com uma pequena tocha de madeira de pinheiro acesa nas mãos e Glóin com um monte de outras debaixo do braço. Rapidamente, Bilbo trotou até a entrada e pegou a tocha, mas não conseguiu persuadir os anãos a acender as outras ou vir se juntar a ele ainda. Como Thorin explicou cuidadosamente, o Sr. Bolseiro ainda era oficialmente o gatuno e investigador especializado do grupo. Se queria arriscar uma luz, aquilo era assunto dele. Os anãos aguardariam seu relatório no túnel. Assim, sentaram-se perto da porta e observaram. Viram a pequena forma escura do hobbit sair pelo salão, segurando alto sua luzinha. De tempos em tempos, quando ele ainda estava suficientemente perto,
vislumbravam brilhos e reflexos nas vezes em que ele tropeçava em alguma coisa dourada. A luz ficou menor conforme ele vagava pelo vasto salão. Depois começou a se erguer, dançando no ar. Bilbo estava escalando a grande pilha de tesouro. Logo estava no topo e continuava a andar. Então o viram parar e se abaixar por um momento. Mas não sabiam a razão disso. Era a pedra Arken, o coração da montanha. Foi o que Bilbo inferiu a partir da descrição de Thorin. Mas de fato não era possível que existissem duas gemas assim, mesmo em tão maravilhoso salão do tesouro, mesmo no mundo inteiro. O tempo todo, conforme escalava, o mesmo brilho branco luzira diante dele e arrastara seus pés em sua direção. Lentamente cresceu até se tornar um pequeno globo de luz pálida. Agora, conforme chegava perto, tingia-se de fagulhas flamejantes de muitas cores em sua superfície, refletidas e fragmentadas a partir da luz ondeante da tocha de Bilbo. Afinal, o hobbit olhou para ela e ficou sem fôlego. A grande joia brilhava diante de seus pés por sua própria luz interior, e, no entanto, cortada e lapidada pelos anãos, que a tinham cavado do coração da montanha muito tempo antes, tomava toda a luz que caía sobre si e a transformava em 10.000 faíscas de radiância alva, incrustada com reflexos do arco-íris. De repente, o braço de Bilbo se estendeu na direção dela, atraído por seu encantamento. Sua mão pequena não conseguia se fechar em volta da pedra, pois era uma gema enorme e pesada. Mas ele a ergueu, fechou os olhos e a pôs em seu bolso mais profundo. Agora virei um gatuno de verdade, pensou ele, mas suponho que tenha de contar aos anãos sobre isso. Em algum momento. Eles disseram que eu poderia pegar e escolher minha própria parte. E acho que escolheria isto mesmo, que eles ficassem com todo o resto. Apesar de tudo, ele tinha a sensação desconfortável de que o pegar e escolher não deveria realmente incluir essa gema maravilhosa, e que problemas ainda viriam daquilo. Depois foi em frente de novo. Desceu pelo outro lado da grande pilha de tesouro e o chamejar de sua tocha desapareceu da vista dos anãos que o observavam. Mas logo o viram a uma boa distância de novo. Bilbo estava cruzando todo o salão. Seguiu adiante até que chegou às grandes portas do outro lado, e ali uma corrente de ar o refrescou, mas quase apagou sua luz. Espiou timidamente pela entrada e teve um vislumbre de grandes passagens e dos começos indistintos de amplas escadarias que subiam pelo breu. E ainda não havia nem sinal nem som de Smaug. Estava prestes a se virar e voltar quando uma forma negra deu um rasante nele e roçou seu rosto. Deu um gritinho e pulou, tropeçou para trás e caiu. Sua tocha desabou com a ponta para baixo e se apagou. Só um morcego é o que suponho e espero, disse desacursoado. Mas agora o que vou fazer? Onde é o leste, o sul, o norte ou o oeste? Thorin, Balin, Oin, Gloin, Fili, Kili, gritou tão alto quanto pôde. Parecia um sonzinho fino naquele vasto negrume. A luz se apagou! Alguém venha me achar e me ajudar! Naquele momento, sua coragem falhou de todo. Os gritinhos de Bilbo chegavam fracos aos anãos, que só conseguiram pegar a palavra ajudar. Agora o que diabo será que pode ter acontecido? Disse Thorin. Certamente não foi o dragão, ou ele não continuaria a gritar.
Esperaram um momento ou dois e continuaram a não ouvir barulhos de dragão, nem som nenhum, de fato, além da voz distante de Bilbo. Vamos, um de vocês, pegue uma luz ou duas, ordenou Thorin. Parece que temos de ir ajudar nosso gatuno. É mesmo nossa vez de ajudar, disse Balin, e estou bastante disposto a ir. De qualquer jeito, espero que seja seguro por enquanto. Glóin acendeu várias outras tochas, e então todos foram se esgueirando um por um, seguindo ao longo da parede o mais rápido que puderam. Não demorou muito para que encontrassem o próprio Bilbo voltando na direção deles. Tinha recobrado o raciocínio rapidamente, assim que viu o bruxulear das luzes dos anãos. Foi só um morcego e uma tocha derrubada, nada pior que isso, disse em resposta às perguntas deles. Embora os anãos tenham ficado muito aliviados, estavam inclinados a se zangar por terem se assustado à toa. Mas o que teriam dito se ele tivesse lhes contado naquele momento sobre a Pedra Arken? Eu não sei. Os meros vislumbres passageiros do tesouro que eles tinham tido conforme andavam tinham reacendido todo o fogo de seus corações. E quando o coração de um anão, mesmo o mais respeitável, é despertado por ouro e por joias, ele fica ousado de repente e pode se tornar feroz. Os anãos, de fato, não mais precisavam de estímulo algum. Todos agora estavam ávidos para explorar o salão enquanto tinham a chance, e se dispunham a acreditar que, por ora, Smaug estava longe de casa. Cada um agora segurava uma tocha acesa, e conforme fitavam o tesouro, primeiro de um lado e depois do outro, esqueceram o medo e até a cautela. Falavam em voz alta e gritavam um para o outro, enquanto erguiam velhos tesouros da pilha ou do muro, e os erguiam à luz, acariciando-os e tocando-os. Fili e Kili estavam com um ar quase alegre e, achando ali, ainda penduradas, muitas harpas douradas com cordas de prata, tomaram-nas e as dedilharam. E sendo mágicas, e também tocadas pelo dragão, que tinha pouco interesse em música, ainda estavam afinadas. O salão escuro se encheu de uma melodia muito silenciada. Mas a maioria dos anãos tinha a cabeça mais prática. Reuniram gemas e encheram seus bolsos, e passaram por entre os dedos, com um suspiro, aquilo que não podiam carregar. Thorin não era o menos saudoso deles, mas sempre buscava, de um lado ao outro, algo que não podia achar. Era a Pedra Arken, mas dela não falava ainda a ninguém. Depois os anãos tiraram cotas de malha e armas das paredes e se armaram. A aparência de Thorin era de fato a de um rei, vestido com uma malha de anéis banhados a ouro, com um machado de cabo de prata preso a um cinto incrustado com pedras escarlates. "Senhor Bolseiro!" gritou. "Aqui está a primeira parcela de sua recompensa. Tire seu velho casaco e coloque isto." Dizendo isso, colocou em Bilbo uma pequena cota de malha, feita para algum jovem príncipe dos elfos muito tempo antes. Era de aço de prata, que os elfos chamam de mithril, e a acompanhava um cinto de pérolas e cristais. Um elmo leve de couro gravado, reforçado na parte de baixo com argolas de aço e decorado em volta da borda com joias brancas, foi posto sobre a cabeça do hobbit. "Sinto-me magnífico", pensou ele, "mas imagino que esteja com uma aparência bem absurda. Como eles iam rir na colina lá em casa. Ainda assim, queria que houvesse um espelho aqui perto." De todo modo, o Sr. Bolseiro conseguiu manter a cabeça mais limpa do feitiço do tesouro do que os anãos. Muito antes que o grupo se cansasse de examinar as riquezas, ele ficou exausto com aquilo e se sentou no chão,
e começou a imaginar, nervoso, que fim teria aquilo tudo. Eu daria uma bela quantidade desses cálices preciosos, pensou, por um gole de alguma bebida animadora vinda das gamelas de madeira de Beorn. Thorin, gritou bem alto, e agora? Estamos armados, mas de que serviram armaduras diante de Smaug o terrível? Este tesouro ainda não foi recuperado. Não estamos procurando ouro ainda, mas uma via de escape, e tentamos a sorte por tempo demais. Você diz a verdade, respondeu Thorin, recobrando o juízo. Vamos embora. Vou guiá-los. Nem em 1000 anos eu haveria de esquecer os caminhos deste palácio. Então chamou os outros, e eles se reuniram, e segurando as tochas acima de suas cabeças, passaram pelas portas escancaradas, não sem muitos olhares saudosos para trás. As cotas de malha reluzentes eles tinham coberto de novo com seus velhos mantos, e seus elmos brilhantes com seus capuzes amarfanhados. E um a um caminhavam atrás de Thorin, uma fila de luzinhas na escuridão que paravam com frequência quando tentavam escutar, com medo mais uma vez, qualquer barulho da vinda do dragão. Embora todos os antigos adornos tivessem apodrecido e sido destruídos muito tempo antes, e embora tudo estivesse conspurcado e queimado pelas idas e vindas do monstro, Thorin conhecia cada passagem e cada curva. Subiram longas escadarias e viraram e desceram por largos caminhos ecoantes e viraram de novo e subiram ainda mais escadas e mais escadas ainda de novo. Essas eram lisas, recortadas da rocha, largas e bonitas. E cada vez mais e mais para o alto iam os anãos. E não achavam sinal nenhum de qualquer coisa viva, só sombras furtivas que fugiam da aproximação de suas tochas, cujas chamas tremeluziam nas correntes de ar. Os degraus não tinham sido feitos, mesmo assim, para pernas de hobbits, e Bilbo começara a sentir que não conseguiria continuar mais, quando de repente o teto ficou alto, muito distante do alcance da luz das tochas. Um bruxulear branco podia ser visto, chegando através de alguma abertura muito acima, e o ar tinha um cheiro mais limpo. Diante deles, a luz chegava fraca através de grandes portas, presas retorcidamente a seus gonzos e meio queimadas. Esta é a grande câmara de Thror, disse Thorin. O salão de banquetes e do conselho. Não está muito longe agora, o portão da frente. Atravessaram a câmara arruinada. As mesas estavam apodrecendo ali. Cadeiras e bancos jaziam revirados, queimados e se desfazendo. Crânios e ossos se espalhavam sobre o chão, em meio a jarros e tigelas e chifres de beber e poeira. Quando atravessaram ainda mais portas do outro lado do salão, um som de água chegou a seus ouvidos, e a luz acidentada, de repente, se fez mais forte. Ali está a nascente do rio Rápido, disse Thorin. Dali ele se apressa rumo ao portão. Vamos segui-lo. De uma fenda escura numa parede de pedra, saiu uma água espumante, e ela ia correndo e girando por um canal estreito, escavado, aprumado e aprofundado pela habilidade de antigas mãos. Ao lado dele, passava uma estrada pavimentada com pedra, larga o suficiente para que muitos homens caminhassem nela lado a lado. Rapidamente seguiram por ela, e passaram por uma virada bem aberta, e eis que diante deles estava a clara luz do dia. À frente se erguia um arco alto, ainda mostrando os fragmentos de antigas obras entalhadas nele, por mais que estivesse desgastado, estilhaçado e enegrecido. Um sol meio coberto por névoa enviava sua luz pálida por entre os braços da montanha,
e raios de ouro caíam sobre o pavimento na entrada. Uma revoada de morcegos, acordados de susto pelas tochas fumegantes deles, fez acrobacias por cima do grupo. E, seguindo em frente, seus pés escorregaram em pedras alisadas e cobertas pelo muco da passagem do dragão. Agora, diante deles, a água caía barulhenta para fora e descia espumejando na direção do vale. Jogaram suas tochas pálidas no chão e se puseram a fitar a cena com olhos ofuscados. Tinham chegado ao portão da frente e estavam vendo o vale ao longe. Bem, disse Bilbo, nunca imaginei que um dia contemplaria a vista desta porta. E nunca imaginei que ficaria tão contente de ver o sol de novo e de sentir o vento no meu rosto. Mas, ai, esse vento é frio. Era. Uma brisa cortante do leste soprava com uma ameaça de inverno vindouro. Enroscava-se por cima e em volta dos braços da montanha e entrava no vale e suspirava entre as rochas. Depois de passar tanto tempo nas profundezas abafadas das cavernas que o dragão assombrava, eles estremeciam ao sol. De repente, Bilbo se deu conta de que estava não apenas cansado, como também com muita fome mesmo. Parece ser o fim da manhã, disse ele, e assim suponho que seja mais ou menos hora do café da manhã, se é que há algum café da manhã para ser comido. Mas não sinto que a soleira da porta da frente de Smaug seja o lugar mais seguro para uma refeição. Vamos para algum lugar onde possamos nos sentar quietos por um tempo. Certíssimo, disse Balin, e acho que sei para onde deveríamos ir. Temos de seguir rumo ao antigo posto de observação no canto sudoeste da montanha. A que distância fica isso? Perguntou o hobbit. 5 horas de marcha, creio eu. Vai ser difícil. A estrada que sai do portão e segue a margem esquerda da torrente parece toda destroçada. Mas olha ali embaixo. O rio faz uma curva repentina a leste quando cruza vale na frente da cidade arruinada. Naquele local havia antes uma ponte que levava a escadas íngremes que subiam à margem direita e depois a uma estrada que seguia até Monte Corvo. Há, ou havia, uma trilha que deixava a estrada e subia até o posto. Uma escalada dura também, mesmo se os antigos degraus ainda estiverem lá. Minha nossa, resmungou o hobbit. Mais caminhadas e mais escaladas sem café da manhã. Fico pensando em quantos cafés da manhã e outras refeições perdemos dentro daquele buraco nojento, sem relógios e sem passagem do tempo. Para ser exato, 2 noites e o dia entre elas tinham passado, e não totalmente sem comida, desde que o dragão destruíra a porta mágica. Mas Bilbo tinha perdido totalmente as contas, e por ele poderia ter sido 1 noite ou uma semana inteira de noites. Vamos, disse Thorin rindo. Seu humor tinha começado a melhorar de novo, e ele estava chacoalhando as pedras preciosas em seus bolsos. Não chame meu palácio de buraco nojento. Espere só até que ele esteja limpo e redecorado. Isso não vai acontecer até que Smaug esteja morto, disse Bilbo sombrio. Enquanto isso, onde ele está? Eu daria um bom café da manhã para saber. Espero que não esteja no alto da montanha olhando para nós. Essa ideia perturbou tremendamente os anãos, e eles logo decidiram que Bilbo e Balin estavam certos. Temos de sair daqui, disse Dori. Sinto como se os olhos dele estivessem fixos na parte de trás da minha cabeça. É um lugar frio e solitário, disse Bombur. Pode haver algo para beber, mas não vejo sinal de comida. Um dragão sempre ficaria com fome nestas partes. Vamos, gritaram os outros. Vamos seguir a trilha de Balin.
Sob a muralha rochosa à direita não havia trilha. Então lá se foram eles, em meio às pedras do lado esquerdo do rio. E o vazio e a desolação logo fizeram até Thorin ficar sério de novo. A ponte de que Balin falara, eles descobriram que tinha caído havia muito, e a maioria de suas pedras agora eram apenas seixos na correnteza rasa e barulhenta. Mas vadearam o rio sem muita dificuldade e acharam os antigos degraus e escalaram o barranco alto. Depois de andar um pouco, toparam com a velha estrada e, logo depois, chegaram a um valão profundo, abrigado entre as rochas. Ali descansaram por um tempo e tomaram o café da manhã que era possível, principalmente crumb e água. Se você quer saber o que é crumb, só posso dizer que não conheço a receita. Mas lembra biscoito. Não estraga por tempo indeterminado, supõe-se que dá sustância e certamente não é uma delícia, sendo de fato bastante desinteressante, exceto como exercício de mastigação. Era feito pelos homens do lago para longas jornadas. Depois disso foram em frente de novo. E então a estrada seguiu para o oeste e deixou para trás o rio, e o grande braço do esporão da montanha, que apontava para o sul, foi ficando cada vez mais perto. Por fim, chegaram à trilha do monte. Ia subindo cada vez mais íngreme, e eles continuaram devagar, um atrás do outro, até que, afinal, à tardinha, chegaram ao topo da encosta e viram o sol invernal descendo no oeste. Ali acharam um espaço plano sem paredão de 3 lados, mas fechado ao norte por uma face rochosa na qual havia uma abertura semelhante a uma porta. Daquela porta havia uma ampla vista para o leste, o sul e o oeste. Aqui, disse Balin, nos dias antigos, sempre costumávamos deixar vigias, e aquela porta ali atrás leva a uma câmara escavada na rocha que foi feita para ser uma sala da guarda. Havia vários lugares como este ao redor da montanha, mas parecia haver pouca necessidade de vigiar nos dias de nossa prosperidade, e os guardas ficaram confortáveis demais, talvez. Do contrário, poderíamos ter sido avisados da vinda do dragão antes, e as coisas poderiam ter sido diferentes. Ainda assim, aqui e agora podemos ficar escondidos e abrigados por um tempo e ver muito sem sermos vistos. Não serve de muita coisa se formos vistos vindo até aqui, disse Dori, que estava sempre olhando na direção do pico da montanha, como se esperasse ver Smaug empoleirado lá, feito uma ave numa torre. Temos de correr riscos nesse caso, disse Thorin. Não podemos ir mais adiante hoje. É isso! Gritou Bilbo, e se jogou no chão. Na câmara de rocha havia espaço para uma centena de anãos, e existia uma câmara menor mais para dentro, mais protegida do frio lá de fora. Estava totalmente deserta. Nem mesmo animais selvagens pareciam tê-la usado em todos os dias do domínio de Smaug. Ali deixaram seus fardos, e alguns se deixaram cair no chão de imediato e dormiram. Mas os outros se sentaram perto da porta mais externa e discutiram seus planos. Em toda a conversa deles, voltavam perpetuamente para um assunto. Onde estava Smaug? Olharam para o oeste e não havia nada. E no leste não havia nada. E no sul não havia sinal do dragão. Mas havia uma reunião de muitíssimas aves. Ficaram fitando a cena e se admiraram, mas não estavam mais perto de entendê-la quando as primeiras estrelas frias saíram. 14. Fogo e água.
Agora, se você deseja, como os anãos, ouvir notícias de Smaug, precisa retornar à noite em que ele destruiu a porta e saiu voando em sua fúria 2 dias antes. Os homens da cidade do lago de Esgaroth estavam quase todos dentro de casa, pois a brisa vinha do leste negro e era gélida. Mas uns poucos estavam andando pelos cais e observando, como gostavam de fazer, as estrelas brilharem perto dos trechos calmos do lago, conforme se abriam no céu. Vista da cidade deles, a montanha solitária era quase totalmente encoberta pelos morros baixos do lado mais distante do lago, através dos quais, por uma fenda, o rio rápido descia do norte. Só seu pico mais alto podia ser visto quando o tempo estava claro, e olhavam raramente para ela, pois era agourenta e desolada, mesmo à luz da manhã. Naquela hora, tinha se perdido e sumido, apagada no escuro. De repente flamejou à vista deles. Um brilho breve a tocou e desapareceu. Vejam, disse um deles, as luzes de novo. Na noite passada os vigias as viram surgir e desaparecer da meia-noite até a aurora. Alguma coisa está acontecendo lá. Talvez o rei sob a montanha esteja forjando ouro, disse outro. Foi há muito que ele partiu para o norte. É hora de as canções se mostrarem verdadeiras de novo. Qual rei? Disse outro com voz sombria. Pode bem ser que se trate do fogo devastador do dragão, o único rei sob a montanha que jamais conhecemos. Você está sempre tendo presságios de coisas sinistras, disseram os outros. Qualquer coisa, desde enchentes até peixe envenenado. Pense em algo alegre. Então, de repente, uma grande luz apareceu no lugar baixo, nos morros, e a extremidade norte do lago se tornou dourada. Eis o rei sob a montanha! Gritaram. É rico como o sol, sua prata tudo banha, seus rios de arrebol. O rio está trazendo o ouro da montanha, berraram. E em todo lugar janelas se abriam e pés se apressavam. Houve mais uma vez tremenda empolgação e entusiasmo. Mas o camarada de voz sombria correu com pés velozes até o mestre. O dragão está vindo. Oh, eu sou um tolo, gritou. Cortem as pontes, as armas, as armas! Então, trombetas de alarme soaram de repente, ecoando ao longo das margens rochosas. Os festejos pararam e o júbilo se transformou em terror. Assim foi que o dragão não os encontrou de todo despreparados. Não muito depois, tão grande era a velocidade dele, conseguiam vê-lo feito uma fagulha de fogo, apressando-se na direção da cidade e ficando cada vez mais imenso e brilhante. E nem os mais tolos duvidaram que as profecias tinham dado muito errado. Ainda assim, tinham um pouco de tempo. Toda a vasilha da cidade era enchida com água, todo guerreiro se armou, toda a flecha e todo o dardo foram preparados, e a ponte que levava à terra firme foi derrubada e destruída, antes que o rugido da terrível aproximação de Smaug ficasse alto, e o lago ondulasse, vermelho feito fogo, debaixo das tremendas batidas de suas asas. Em meio a gritos e gemidos e urros dos homens, ele se lançou sobre eles, girou rumo às pontes e se deteve. A ponte se fora, e seus inimigos estavam numa ilha em água profunda e escura e fresca demais para seu gosto. Se mergulhasse nela, um vapor e uma bruma iriam se erguer, o suficiente para cobrir toda a terra com névoa por dias. Mas o lago era mais poderoso que ele. Apagaria seu fogo antes que conseguisse passar. Rugindo deu uma volta por cima da cidade.
Uma saraivada de flechas escuras se lançou ao céu, batendo em suas escamas e joias, e fazendo-as chacoalhar, e suas hastes caíram, inflamadas por seu hálito, queimando e sibilando dentro do lago. Nenhum fogo de artifício que você já tenha imaginado se iguala à visão daquela noite. Quando os arcos eram disparados e as trombetas soavam, a ira do dragão ardia ao máximo, até que ele ficou cego e enlouquecido por ela. Ninguém ousava lhe oferecer combate havia muitas eras. Nem teriam ousado agora se não fosse pelo homem de voz sombria, Bard era seu nome, que corria de um lado a outro, animando os arqueiros e cobrando do mestre que lhes dessem a ordem de lutar até a última flecha. O fogo saltava da bocarra do dragão. Ele voou em círculos por um tempo, muito alto no ar acima deles, iluminando todo o lago. As árvores nas margens brilhavam como cobre e como sangue, com sombras saltitantes de um negrume denso a seus pés. Então para baixo ele se lançou, atravessando diretamente a tempestade de flechas, descuidado em sua fúria, sem a preocupação de virar suas laterais escamosas na direção dos adversários, buscando apenas encher a cidade deles de chamas. O fogo saltava dos tetos de palha e das vigas de madeira, conforme ele se jogava para baixo e para os lados e dava a volta de novo, embora tudo tivesse sido encharcado com água antes que o dragão chegasse. Mais uma vez a água foi despejada por uma centena de mãos, onde quer que uma fagulha aparecesse. De novo volteou o dragão. Bastou um giro de sua cauda para que o teto da grande mansão ficasse esmigalhado e desabasse. Chamas irreprimíveis saltaram alto na noite. Outro giro e outra casa e depois mais outra encheram-se de fogo e tombaram. E ainda assim, nenhuma flecha atrapalhava Smaug ou o feria mais do que uma mosca dos charcos. Já havia homens pulando dentro d'água de todo lado. Mulheres e crianças estavam se apinhando em barcos carregados na enseada do mercado. Armas eram arrojadas ao chão. Havia luto e pranto onde, pouco tempo atrás, as velhas canções de júbilo por vir tinham sido cantadas sobre os anãos. Agora os homens amaldiçoavam seus nomes. O próprio mestre se encaminhava para seu grande barco dourado, esperando remar para longe na confusão e se salvar. Logo toda a cidade seria abandonada e queimaria até a superfície do lago. Essa era a esperança do dragão. Todos podiam entrar em barcos no que lhe dizia respeito. Para ele, seria um belo esporte caçá-los, ou então podiam ficar parados até morrerem de fome. Que tentassem chegar à terra firme, ele estaria preparado. Logo ele poria fogo em todas as matas das margens e faria secar cada campo e pastagem. Por ora, estava se divertindo com o esporte de atormentar uma cidade mais do que se divertira com qualquer coisa havia anos. Mas havia ainda uma companhia de arqueiros que mantinha seu posto em meio às casas que queimavam. Seu capitão era Bard, de voz sombria e rosto sombrio, cujos amigos o tinham acusado de profetizar enchentes e peixes envenenados, embora conhecessem seu valor e sua coragem. Ele era um descendente em longa linhagem de Girion, senhor de vale, cuja mulher e filho escaparam do desastre, descendo o rio rápido por muito tempo antes. Agora disparava um grande arco de teixo, até que todas as suas flechas, menos uma, foram desperdiçadas. As chamas estavam perto dele. Seus companheiros o estavam deixando. Retesou o arco pela última vez. De repente, vinda do escuro, alguma coisa voejou até seu ombro.
Ele se assustou, mas era só um velho tordo. Sem temê-lo, o pássaro se empoleirou perto de seu ouvido e lhe trouxe notícias. Maravilhando-se, descobriu que conseguia entender a língua da ave, pois era da raça de vale. Espere, disse-lhe o tordo. A lua está nascendo. Procure a parte côncava do peito esquerdo, enquanto ele voa e vira acima de você. E enquanto Bard se detinha em assombro, a ave lhe contou sobre as novas no alto da montanha e sobre tudo que tinha ouvido. Então Bard puxou a corda do arco até seu ouvido. O dragão estava dando a volta, voando baixo, e quando vinha chegando, a lua nasceu acima da margem leste e prateou suas grandes asas. Flecha! Disse o arqueiro. Flecha negra! Deixei-te para o fim. Nunca me falhaste, sempre te recuperei. Eu te recebi de meu pai, e ele de antanho. Se vieste de fato das forjas do verdadeiro rei sob a montanha, vai agora e sê veloz. O dragão mergulhou outra vez, mais perto do lago do que nunca. E, conforme se virou e se lançou para baixo, seu ventre chamejou branco com os fogos reluzentes das gemas à luz da lua. Menos em um lugar. O grande arco cantou. A flecha negra voou em linha reta da corda, em linha reta rumo ao ponto côncavo no peito esquerdo, onde a pata dianteira estava esticada. Esse lugar ela atingiu e nele desapareceu. Ponta, haste e pena, tão feroz fora seu voo. Com um grito que ensurdeceu homens, derrubou árvores e rachou pedra. Smaug disparou jorrando fogo pelo ar, virou-se para baixo e desabou do alto em sua ruína. Diretamente sobre a cidade ele caiu. Seus últimos estertores despedaçaram-na em fagulhas e brasas. O lago a adentrou rugindo. Vastos vapores saltaram pelo ar, brancos na escuridão repentina sob a lua. Ouviu-se um sibilo, um som gorgolejante, e então veio o silêncio. E esse foi o fim de Smaug e Esgaroth, mas não de Bard. A lua crescente se erguia mais e mais, e o vento se fez forte e frio. Ele retorceu a neblina branca em pilares inclinados e nuvens apressadas e a empurrou para o oeste, espalhando-a em pedaços rasgados sobre os charcos diante de Treva-Mata. Então, os muitos barcos apareceram, salpicando de negro a superfície do lago, e pelo vento vieram as vozes do povo de Esgaroth, lamentando sua cidade e seus bens perdidos e casas arruinadas. Mas realmente tinham muito a agradecer, se parassem para pensar, embora não fosse de se esperar que o fizessem bem naquela hora. 3/4 do povo da cidade tinham pelo menos escapado com vida. Seus bosques e campos e pastagens e gado e a maioria de seus barcos ainda estavam intactos. E o dragão estava morto. O que isso significava, eles ainda não tinham percebido. Reuniram-se em grupos chorosos nas margens ocidentais, tiritando no vento frio, e suas primeiras reclamações e raivas foram dirigidas contra o mestre, que deixara a cidade tão cedo, enquanto alguns ainda estavam dispostos a defendê-la. Ele pode ter boa cabeça para negócios, especialmente seus próprios negócios, alguns murmuravam, mas não presta quando algo sério acontece. E louvaram a coragem de Bard e seu último flechaço poderoso. Se ele não tivesse morrido, disseram todos, faríamos dele um rei, Bard, o flecha-dragão, da linhagem de Girion.
Ai de nós, que ele tenha se perdido. E bem no meio da conversa deles, uma figura alta chegou, vinda das sombras. Estava encharcado d'água, seus cabelos negros caíam molhados sobre seu rosto e ombros, e uma luz feroz estava em seus olhos. "Bard não está perdido", gritou a figura. "Ele mergulhou deixando Esgaroth quando o inimigo foi morto. Eu sou Bard, da linhagem de Girion. Eu sou o matador do dragão." "Rei Bard! Rei Bard!" gritaram eles. Mas o mestre rangeu seus dentes, que batiam de frio. "Girion era senhor de vale, não rei de Esgaroth", disse ele. "Na cidade do lago, nós sempre elegemos mestres tirados do meio dos idosos e sábios, e nunca suportamos governo de meros homens de guerra. Que o rei Bard volte para seu próprio reino. Vale agora está liberta pelo valor dele próprio e nada impede seu retorno. E qualquer um que desejar pode ir com ele, se preferir as pedras frias sob a sombra da montanha às margens verdejantes do lago. Os sábios ficarão aqui com a esperança de reconstruir nossa cidade e gozar novamente com o tempo de sua paz e suas riquezas." "Queremos o rei Bard!" gritou em resposta o povo perto dele. "Já aguentamos demais os velhos e os contadores de dinheiro." E o povo que estava mais longe acompanhou o grito. "Viva o arqueiro e abaixo os sacos de dinheiro!" Até que o clamor ecoou ao longo da margem. "Sou o último homem a não dar valor a Bard, o arqueiro", disse o mestre, cuidadoso, pois Bard agora estava perto, ao lado dele. "Ele obteve nesta noite um lugar eminente no rol dos benfeitores de nossa cidade, e é digno de muitas canções imperecíveis. Mas por que, ó povo?" E aqui o mestre ficou de pé e falou muito alto e claro. "Por que recebo toda a culpa? Por qual falha devo ser deposto? Quem despertou o dragão de seu sono, se é que posso perguntar? Quem obteve de nós ricos presentes e ampla ajuda e nos levou a crer que antigas canções poderiam se tornar verdade? Quem se aproveitou de nossos corações moles e de nossos devaneios agradáveis? Que tipo de ouro eles enviaram rio abaixo para nos recompensar? Fogo de dragão e ruína. De quem deveríamos exigir recompensa pelos danos e auxílio para nossas viúvas e órfãos?" Como você vê, o mestre não tinha alcançado sua posição por nada. O resultado de suas palavras foi que, por ora, o povo acabou esquecendo a ideia de um novo rei e voltou seus pensamentos raivosos para Thorin e sua companhia. Palavras selvagens e amargas foram gritadas de muitos lados, e alguns daqueles que tinham antes cantado com mais força as antigas canções agora gritavam com a mesma força que os anãos tinham atiçado o dragão contra eles deliberadamente. "Tolos!" disse Bard. "Por que desperdiçar palavras e ira com aquelas criaturas infelizes? Sem dúvida, eles foram os primeiros a perecer no fogo antes que Smaug viesse até nós." Então, enquanto estava falando, entrou em seu coração o pensamento de que o fabuloso tesouro da montanha lá jazia sem guarda ou dono, e ele, de súbito, ficou em silêncio. Pensou nas palavras do mestre, e em vale reconstruída e repleta de sinos dourados, se ao menos ele achasse os homens para isso. Por fim, falou de novo. "Este não é um momento para palavras raivosas, mestre, ou para considerar planos dificultosos de mudança. Há trabalho a fazer. Ainda o sirvo,
mesmo que depois de algum tempo eu possa pensar de novo em suas palavras e partir para o norte com qualquer um que desejar me seguir. Então saiu andando para ajudar a organizar os acampamentos e os cuidados com os doentes e os feridos. Mas o mestre olhou para ele com desprezo pelas costas e continuou sentado no chão. Pensava muito, mas falava pouco, a não ser que fosse para ordenar em alta voz a seus homens que lhe trouxessem fogo e comida. Ora, aonde quer que Bard fosse, descobria que entre o povo corria feito fogo a conversa acerca do vasto tesouro que agora estava desprotegido. Os homens falavam da recompensa para todas as suas desgraças que logo obteriam desse modo, e da riqueza abundante com a qual comprariam coisas preciosas vindas do sul. E isso os animava grandemente em sua situação. Ainda bem, porque a noite era amarga e cruel. Poucos abrigos puderam ser arranjados. O mestre tinha um. E havia pouca comida. Até para o mestre faltou. Muitos ficaram adoentados com a umidade, o frio e a tristeza daquela noite, e depois morreram, mesmo tendo escapado sem ferimentos da ruína da cidade. E nos dias que se seguiram, houve muita enfermidade e grande fome. Enquanto isso, Bard tomou a dianteira e deu ordem às coisas como desejava, ainda que sempre em nome do mestre, e teve a difícil tarefa de governar o povo e orientar os preparativos para a proteção e o abrigo deles. Provavelmente a maioria deles teria perecido no inverno que agora chegava apressado depois do outono, se a ajuda não estivesse à mão. Mas a ajuda chegou rapidamente, pois Bard, de imediato, mandou mensageiros velozes rio acima até Trevamata, para pedir o auxílio do rei dos elfos da floresta. E esses mensageiros encontraram uma hoste já em movimento, embora fosse então apenas o terceiro dia depois da queda de Smaug. O rei élfico tinha recebido notícias de seus próprios mensageiros e das aves que amavam sua gente, e já sabia muito do que tinha acontecido. Muito grande, de fato, foi a comoção entre todas as coisas com asas que habitavam as fronteiras da desolação do dragão. O ar ficou repleto de bandos circulantes, e seus mensageiros de voo veloz voavam daqui para ali através do céu. Acima das fronteiras da floresta se ouviam assovios, gritos e piados. Pelos lugares mais distantes de Trevamata as novas se espalhavam. Smaug está morto! As folhas farfalhavam e orelhas espantadas ficavam em pé. Mesmo antes que o rei élfico cavalgasse, as notícias já tinham chegado ao oeste, até as matas de pinheiros das montanhas nevoentas. Bjorn as ouvira em sua casa de madeira, e os goblins reuniam-se em conselho em suas cavernas. Esta será a última vez que havemos de ouvir falar de Thorin Escudo de Carvalho, temo eu, disse o rei. Teria sido melhor para ele permanecer como meu hóspede. Mesmo assim, há males, acrescentou ele, que vêm para bem. Pois ele também não tinha esquecido a lenda da riqueza de Thror. Assim foi que os mensageiros de Bard o encontraram, então, marchando com muitos lanceiros e arqueiros, e corvos tinham se reunido em densos bandos acima dele, pois pensavam que a guerra estava despertando de novo, tal como não acontecera naquelas partes por longas eras. Mas o rei não recebeu os rogos de Bard. Teve piedade, pois era o senhor de um povo bom e gentil. Assim, mudando o rumo de sua marcha, a qual de início tinha seguido direto para a montanha, ele se apressou então rio abaixo, até o Lago Longo. Não tinha barcos ou balsas suficientes para sua hoste, e eles foram forçados a ir pelo caminho mais lento a pé.
Mas uma grande provisão de bens ele enviou na frente, pela água. Mesmo assim, elfos são leves ao caminhar, e embora naqueles dias eles não estivessem muito acostumados às terras fronteiriças e traiçoeiras entre a floresta e o lago, seu avanço foi rápido. Apenas 5 dias depois da morte do dragão, chegaram às margens e contemplaram as ruínas da cidade. Foram bem recebidos, como era de se esperar. E os homens e seu mestre estavam prontos a aceitar qualquer trato para o futuro em troca da ajuda do rei élfico. Seus planos logo ficaram prontos. Com as mulheres e as crianças, os idosos e os inválidos, o mestre ficou para trás, e com ele alguns homens de ofícios e muitos elfos habilidosos, e se ocuparam com a derrubada de árvores e ajuntando a madeira enviada da floresta. Então se puseram a erguer muitas cabanas na margem para enfrentar o inverno que chegava, e também, sob a orientação do mestre, começaram a planejar uma nova cidade com estrutura mais bela e ampla do que antes, mas não no mesmo lugar. Mudaram-se para o norte, na margem mais distante, pois desde então sempre sentiam terror diante da água onde o dragão jazia. Ele jamais retornaria à sua cama dourada, mas estava estendido, frio como pedra, retorcido sobre o leito dos baixios. Ali, durante eras, seus ossos enormes podiam ser vistos quando o tempo estava calmo, em meio às ruínas empilhadas da antiga cidade. Mas poucos ousavam cruzar o ponto amaldiçoado, e ninguém ousava mergulhar na água frígida ou recuperar as pedras preciosas que caíam de sua carcaça conforme o dragão apodrecia. Mas todos os soldados que ainda podiam lutar e a maioria das forças do rei élfico prepararam-se para marchar para o norte até a montanha. Assim foi que, 11 dias após a ruína da cidade, a vanguarda da hoste conjunta atravessou os portões de pedra na extremidade do lago e adentrou as terras desoladas. 15. As nuvens se ajuntam. Agora retornaremos a Bilbo e aos anãos. Durante toda a noite, um deles ficara vigiando, mas, quando a manhã chegou, não tinham visto ou ouvido sinal algum de perigo. Mas cada vez mais densos eram os bandos de aves que se reuniam. Suas companhias chegavam voando do sul, e os corvos que ainda viviam em volta da montanha davam voltas e gritavam incessantemente acima deles. Algo estranho está acontecendo, disse Thorin. Foi-se o tempo das migrações de outono. E essas aves são aves que habitam sempre na mesma terra. Há estorninhos e bandos de tentilhões. E ao longe há muitas aves carniceiras, como se uma batalha estivesse em andamento. De repente, Bilbo apontou. Lá está aquele velho tordo de novo! Gritou. Parece ter escapado quando o Smaug esmigalhou a encosta da montanha. Mas não suponho que os caracóis tenham escapado também. De fato, o velho tordo estava lá. E enquanto Bilbo apontava, ele voou na direção do grupo e pousou numa pedra ali perto. Então bateu rápido as asas e cantou. Depois inclinou de lado a cabeça, como se estivesse escutando algo. E de novo cantou. E de novo ficou escutando. Creio que ele esteja tentando nos contar alguma coisa, disse Balin. Mas não consigo acompanhar a fala de tais pássaros. É muito rápida e difícil. Você consegue entender, bolseiro? Não muito bem, disse Bilbo. Para falar a verdade, ele não conseguia entender nada de nada. Mas o velho sujeito parece muito empolgado. Só queria que ele fosse um corvo, disse Balin. Achei que não gostasse deles.
Você parecia muito ressabiado com os corvos quando viemos para este lado antes. Aquelas eram gralhas, e eram criaturas desprezíveis, e de aparência suspeita, aliás, e rudes também. Você deve ter ouvido os nomes feios que estavam gritando para nós. Mas os corvos são diferentes. Costumava haver grande amizade entre eles e o povo de Thror. E muitas vezes eles nos traziam notícias secretas e eram recompensados com as coisas reluzentes que cobiçavam esconder em suas moradas. Vivem anos sem conta, e suas memórias são duradouras, e transmitem sua sabedoria a seus filhotes. Conheci muitos dos corvos das rochas quando eu era um rapazinho anão. Esta mesma elevação antigamente era chamada de Monte Corvo porque havia um casal sábio e famoso, o velho Kark e sua esposa, que vivia aqui, em cima da Câmara dos Guardas. Mas não suponho que algum membro daquela raça antiga ainda se demore por aqui hoje. Mal tinha acabado de falar quando o velho tordo deu um trinado alto e imediatamente voou para longe. Podemos não entendê-lo, mas aquele velho pássaro nos entende, tenho certeza, disse Balin. Fique de olho agora e veja o que aconteça. Pouco depois, ouviu-se um bater de asas, e lá veio o tordo de novo. E com ele havia uma velha ave muitíssimo decrépita. Estava ficando cega, mal podia voar, e o alto de sua cabeça estava calvo. Era um corvo idoso de grande tamanho. Pousou todo duro no chão diante deles, lentamente sacudiu as asas e foi na direção de Thorin, bamboleando. Ah, Thorin, filho de Thrain, e Balin, filho de Fundin, crocitou ele. E Bilbo conseguiu entender o que dizia, pois estava usando linguagem comum e não fala de aves. Eu sou Roark, filho de Kark. Kark está morto, mas era bem conhecido de vocês há muito. Faz 150 anos, desde que saí do ovo, mas não esqueço o que meu pai me contou. Agora sou o chefe dos grandes corvos da montanha. Somos poucos, mas recordamos ainda o rei que havia outrora. A maioria de meu povo está longe daqui, pois nos chegam grandes novas do sul. Algumas são novas de júbilo para vocês, e algumas vocês não acharão tão boas. Eis que as aves estão se ajuntando de novo na montanha e em vale vindas do sul e do leste e do oeste, pois espalhou-se a notícia de que Smaug está morto. Morto? Morto! Gritaram os anãos. Morto! Então sofríamos de um medo desnecessário e o tesouro é nosso! Todos eles ficaram de pé de um salto e começaram a pular de júbilo. Sim, morto, disse Rock. O tordo, que suas penas nunca caiam, viu ele morrer e podemos confiar em suas palavras. Viu ele tombar em batalha com os homens de Esgaroth na terceira noite a contar desta para trás ao nascer da lua. Demorou algum tempo antes que Thorin conseguisse fazer os anãos ficarem em silêncio e escutarem as notícias do corvo. Por fim, quando ele tinha contado toda a história da batalha, continuou. Basta de novas jubilosas, Thorin, escudo de carvalho. Vocês podem retornar a seus salões em segurança. Todo o tesouro é seu, neste momento. Mas muitos estão se ajuntando para cá, além das aves. As notícias da morte do guardião já viajaram para todos os lados e a lenda da riqueza de Thror não diminuiu ao ser contada durante muitos anos. Muitos estão ávidos por uma parte do botim. Já está a caminho uma hoste dos elfos, e aves carniceiras estão com ela, na esperança de que haja batalha e matança. À beira do lago, os homens murmuram que seus pesares se devem aos anãos,
pois estão sem lares e muitos morreram e Smaug destruiu sua cidade. Também eles pensam em obter compensação de seu tesouro, estejam vocês vivos ou mortos. Sua própria sabedoria deve decidir que curso você tomará, mas 13 anãos é um pequeno remanescente do grande povo de Durin, que outrora habitou aqui e que agora está espalhado por lugares distantes. Se ouvir meu conselho, não confiará no mestre dos homens do lago, mas antes naquele que feriu o dragão com seu arco. Bard é seu nome, da raça de Vale, da linhagem de Girion. É um homem soturno, mas leal. Desejamos ver paz mais uma vez entre anãos e homens e elfos, depois da longa desolação. Mas pode ser que ela lhe custe caro em ouro. É o que digo. Então, Thorin explodiu de raiva. Nossos agradecimentos, Rock, filho de Kark. Você e seu povo não serão esquecidos. Mas nada de nosso ouro onde tomar os ladrões ou carregarão os violentos enquanto estivermos vivos. Se quiser ser ainda mais digno de nossos agradecimentos, traga-nos notícias sobre qualquer um que se aproximar. Ademais, imploro-lhes, caso algum de vocês ainda for jovem e de asas fortes, que mandem mensageiros para nossa gente nas montanhas do norte, tanto a oeste daqui quanto a leste, e contem a eles sobre nossa necessidade. Mas voem especialmente até meu primo Dain, nas Colinas de Ferro, pois ele tem consigo muita gente bem armada, e é o que habita mais perto deste lugar. Peça a ele que se apresse. Não direi se este conselho é bom ou mau, crocitou Rock, mas farei o que puder. Depois saiu voando devagar. De volta à montanha! Gritou Thorin. Temos pouco tempo a perder. E pouca comida para comer, gritou Bilbo, sempre prático acerca de tais questões. De qualquer jeito, ele sentia que a aventura propriamente dita tinha acabado com a morte do dragão, e no que estava muito enganado. E teria dado a maioria de sua parte nos lucros em troca da resolução pacífica daqueles assuntos. De volta à montanha! Gritaram os anãos como se não o tivessem ouvido. Assim, de volta ele teve de ir com eles. Como você já ouviu a respeito de alguns dos acontecimentos, perceberá que os anãos ainda tinham alguns dias à sua frente. Exploraram as cavernas mais uma vez e descobriram, conforme esperavam, que só o portão da frente permanecia aberto. Todos os outros portões, exceto, é claro, a pequena porta secreta, tinham sido destruídos e bloqueados por Smaug, e nenhum sinal deles restava. Assim, logo começaram a trabalhar duro na fortificação da entrada principal e na construção de um novo caminho que saía dela. Ferramentas havia em quantidade, que os mineiros e pedreiros e construtores de outrora tinham usado. E em tais obras, os anãos ainda eram muito habilidosos. Conforme trabalhavam, os corvos lhe traziam notícias constantemente. Desse modo, ficaram sabendo que o rei élfico tinha se desviado do caminho e ido para o lago, e que ainda tinham algum tempo de respiro. Melhor ainda, ouviram dizer que 3 de seus pôneis tinham escapado e estavam vagando selvagens, descendo as barrancas do rio Rápido, não muito longe de onde o resto de suas provisões tinha sido deixado. Assim, enquanto os outros continuavam o trabalho, Fili e Kili foram enviados, com um corvo como guia, para achar os pôneis e trazer de volta tudo o que pudessem. Demoraram 4 dias para voltar, e naquela altura sabiam que os exércitos unidos dos Homens do Lago e dos Elfos estavam se apressando rumo à montanha. Mas agora suas esperanças estavam fortalecidas, pois tinham comida para algumas semanas, se consumida com cuidado, principalmente Cram, é claro, que estavam muito cansados de comer aquilo, mas Cram é muito melhor do que nada.
e o portão já estava bloqueado com uma muralha de pedras quadradas dispostas sem argamassa, mas muito grossas e altas, posicionada na frente da abertura. Havia buracos na muralha, através dos quais conseguia ver ou atirar, mas nenhuma entrada. Subiam e desciam com escadas e içavam as coisas com cordas. Na saída do riacho, tinham construído um arco pequeno e baixo sob a nova muralha. Mas, perto da entrada, tinham alterado tanto o leito apertado do rio que uma represa larga passou a se estender do paredão da montanha até o começo da queda, por cima da qual o riacho seguia até vale. Aproximar-se do portão agora era possível apenas, sem nadar, ao longo de uma plataforma estreita da ravina, à direita de quem olhava da muralha para fora. Os pôneis eles tinham trazido apenas até o começo dos degraus acima da velha ponte e, descarregando-os, mandaram-nos retornar a seus mestres e os enviaram sem cavaleiro para o sul. Chegou uma noite na qual de repente surgiram muitas luzes, como as de fogueiras e tochas mais para o sul em vale diante deles. "Eles chegaram!" exclamou Balin. "E o acampamento deles é muito grande. Deve ter entrado no vale acobertados pelo crepúsculo ao longo de ambos os barrancos do rio." Naquela noite os anãos dormiram pouco. A manhã ainda estava pálida quando viram uma companhia se aproximando. Detrás de sua muralha, observaram-nos chegar ao fim do vale e ir subindo devagar. Logo puderam ver que tanto homens do lago, armados como que para a guerra, quanto arqueiros élficos, estavam entre eles. Depois de um tempo, a vanguarda deles escalou as rochas derrubadas e apareceu no alto das quedas. E muito grande foi a surpresa dos soldados ao verem a represa diante deles e o portão bloqueado com uma muralha de pedra recém-cortada. Enquanto estavam parados, apontando e falando uns com os outros, Thorin os interpelou. "Quem são vocês?" gritou com voz muito alta. "Que chegam como que em guerra aos portões de Thorin, filho de Thrain, rei sob a montanha, e o que desejam?" Mas nada responderam. Alguns deram meia volta rapidamente, e os outros, depois de fitar por algum tempo o portão e suas defesas, logo os seguiram. Naquele dia o acampamento foi levado para o leste do rio, bem entre os braços da montanha. As rochas ecoaram então com vozes e com canções, como não acontecia havia muitíssimos dias. Ouviu-se também o som de harpas élficas e de doce música, e conforme ela ecoava na direção deles, parecia que a friagem do ar diminuía, e eles captavam de longe a fragrância de flores da mata desabrochando na primavera. Então Bilbo ansiou por escapar da fortaleza escura e descer e se juntar aos folguedos e banquetes à beira das fogueiras. Alguns dos anãos mais jovens se comoveram em seus corações também e resmungaram que gostariam que as coisas tivessem acontecido de outro jeito e que pudessem receber aquela gente como amigos. Mas Thorin olhava feio para eles. Então os próprios anãos pegaram harpas e instrumentos recuperados do tesouro e fizeram música para acalmar o ânimo de Thorin. Mas a canção deles não era como a canção élfica, e era muito semelhante à que tinham cantado muito tempo antes, na pequena toca hobbit de Bilbo. Sob a montanha alta e escura, o rei em seu salão perdura. Foi-se o clamor da serpe horror, contra o inimigo faz-se a jura. Aguda espada, longa lança, seta veloz da porta avança,
vence o desdouro, quem vê ouro do nobre anão, eis a usança de anãos antigos, a magia em seus martelos se fazia numa cava, a treva sonhava no oco salão da encosta fria. Em colar de prata puseram astros de luz, laurel fizeram com luz feroz de Draco atroz, melodia de harpas trançaram. Liberto é o trono da montanha, ouvi o chamado, ó gente estranha, correi, correi, o ermo varrei, na ajuda ao rei, ninguém se acanha, além dos montes vos chamamos, vinde aos lapedos, ancianos, no portão o rei abre a mão, ricos tesouros dividamos. Chegou o rei a seu salão, sob a montanha, na amplidão da serpe horror, foi-se o temor. Nossos contrários tombarão. Essa canção pareceu agradar a Thorin, e ele sorriu de novo e ficou alegre, e começou a calcular a distância até as colinas de ferro, e quanto tempo levaria até que Dain pudesse alcançar a montanha solitária, se partisse assim que a mensagem o alcançasse. Mas o coração de Bilbo desabou, tanto ao ouvir a canção quanto a conversa. Ambas soavam belicosas demais. Na manhã seguinte, bem cedo, uma companhia de lanceiros foi vista cruzando o rio e marchando vale acima. Portavam consigo a bandeira verde do rei élfico e a bandeira azul do lago, e avançaram até ficarem bem diante da muralha no portão. De novo, Thorin os interpelou em alta voz. Quem são vocês que vêm armados para a guerra aos portões de Thorin, filho de Thrain, rei sob a montanha? Dessa vez, houve resposta. Um homem alto, de escuros cabelos e sombrio de rosto, se pôs à frente e gritou. Salve, Thorin! Por que você se cercou feito um salteador em seu covil? Não somos inimigos ainda, e nos regozijamos ao vê-lo vivo, além de nossa esperança. Viemos esperando não achar nada vivente aqui. Contudo, agora que nos encontramos, há matéria para debate e conselho. Quem é você e sobre o que deseja debater? Eu sou Bard, e por minha mão foi morto o dragão e liberto o seu tesouro. Não é essa uma matéria que lhe diga respeito?
Ademais, sou por descendência direta o herdeiro de Gideon de Vale, e em seu salão do tesouro está misturado muito da riqueza dos palácios e vilas daquele reino que outrora Smaug roubou. Não é essa uma matéria da qual podemos falar? Além disso, em sua última batalha, Smaug destruiu as moradas dos homens e de Esgaroth, e eu sou ainda o serviçal do mestre deles. Desejo falar por ele e perguntar se você não pensa na tristeza e desgraça de seu povo. Eles o ajudaram em sua necessidade e, em recompensa, você até agora trouxe apenas ruína, ainda que sem dúvida não planejada. Ora, essas eram palavras justas e verdadeiras, mesmo que pronunciadas de modo orgulhoso e sombrio. E Bilbo achou que Thorin, de imediato, admitiria que havia justiça nelas. É claro que não esperava que alguém recordasse que ele é que tinha descoberto sozinho o ponto fraco do dragão. Ainda bem, porque ninguém nunca o fez. Mas ele também não contava com o poder que tem o ouro sobre o qual um dragão se deitou por muito tempo, nem com os corações dos anãos. Longas horas nos últimos dias, Thorin passara no salão do tesouro, e a cobiça por tudo aquilo pesava sobre ele. Embora tivesse caçado principalmente a pedra Arken, ainda assim estava de olho em muitas outras coisas maravilhosas que jaziam lá, em volta das quais estavam trançadas antigas memórias dos labores e tristezas de sua raça. Você coloca sua pior exigência no último e mais importante lugar, Thorin respondeu. Ao tesouro de meu povo, homem nenhum tem direito, porque Smaug, que o roubou de nós, também roubou desse mesmo homem a vida ou o lar. O tesouro não era do dragão para que seus malfeitos sejam reparados com uma parte da riqueza. O preço dos bens e do auxílio que recebemos dos homens do lago nós pagaremos justamente, no devido tempo. Mas nada havemos de dar, nem mesmo o preço de um pão, sob ameaça de força. Enquanto uma hoste armada estiver diante de nossas portas, nós os vemos como inimigos e ladrões. Tenho em mente perguntar que parte da herança deles você teria pagado à nossa gente se tivesse achado o tesouro desprotegido e nós mortos. Uma pergunta justa, respondeu Bard. Mas vocês não estão mortos e nós não somos salteadores. Ademais, os ricos podem ter um tipo de piedade que supere o mero direito pelos necessitados que os acolheram quando viviam na pobreza. E ainda assim, minhas outras reivindicações permanecem sem resposta. Não debaterei, como já disse, com homens armados no meu portão. Nem falarei de modo algum com o povo do rei élfico a quem recordo com pouca gentileza. Neste debate eles não têm nenhum lugar. Partam agora antes que nossas flechas voem. E se desejar falar comigo de novo, primeiro mande a hoste élfica de volta às matas que são o seu lugar, e então retorne, depositando no chão suas armas antes de se aproximar da entrada. O rei élfico é meu amigo. Ele socorreu o povo do lago em sua necessidade, embora não pudessem exigir dele nada além de amizade, respondeu Bard. Vamos lhe dar tempo para se arrepender de suas palavras. Recobre sua sabedoria antes que retornemos. Então partiu e voltou ao acampamento. Antes que muitas horas se passassem, os porta-estandartes retornaram e trombeteiros se puseram adiante e sopraram seus instrumentos. Em nome de Esgaroth e da floresta, um deles gritou, falamos a Thorin, filho de Thrain, escudo de carvalho, que chama a si mesmo de rei sob a montanha,
e pedimos que considere bem as reivindicações que lhe foram feitas, ou seja declarado nosso inimigo. No mínimo, ele há de entregar uma 12ª porção do tesouro a Bard, por ser o matador do dragão e o herdeiro de Girion. Daquela porção, o próprio Bard contribuirá com um auxílio a Esgaroth. Mas se Thorin deseja receber amizade e honra das terras à sua volta, como seus ancestrais receberam outrora, então dará também algo do que é seu para confortar os homens do lago. Então, Thorin tomou um arco feito de chifre e disparou uma flecha no porta-voz. Ela acertou o escudo dele e lá ficou balançando. Já que tal é a sua resposta, gritou ele outra vez, declaro que a montanha está sob cerco. Você não há de partir dela até que procure nosso lado para uma trégua e um debate. Não portaremos armas contra você, mas o deixamos com seu ouro. Pode comê-lo se desejar. Com isso, os mensageiros partiram rápido, e coube aos anãos considerar sua situação. Tão soturno Thorin se tornara que, mesmo que tivesse desejado, os outros não teriam ousado criticá-lo. Mas, de fato, a maioria deles parecia compartilhar de suas opiniões, exceto talvez o velho e gordo Bombur e Fili Kili. Bilbo, é claro, desaprovava toda essa reviravolta nos negócios. A essa altura, já estava mais do que farto da montanha, e enfrentar um cerco dentro dela não era de jeito nenhum de seu gosto. O lugar inteiro ainda fede a dragão, resmungou consigo mesmo, e me deixa enjoado. E Cram está simplesmente começando a grudar na minha garganta. 16. Um ladrão na noite. Os dias agora passavam lentos e exaustivos. Muitos dos anãos empregavam seu tempo empilhando e organizando o tesouro. E então Thorin pôs-se a falar da pedra Arken de Thrain e pediu-lhes enfaticamente que procurassem por ela em todos os cantos. Pois a pedra Arken de meu pai, disse ele, vale mais do que um rio de ouro por si só, e para mim está além de qualquer preço. Nessa pedra, entre todo o tesouro, ponho o meu nome, e terei minha vingança de qualquer um que a achar e a retiver. Bilbo ouviu essas palavras e ficou com medo, imaginando o que aconteceria se a pedra fosse achada, embrulhada num velho maço de trapos rasgados que ele usava como travesseiro. Mesmo assim, não falou dela, pois conforme o cansaço daqueles dias se tornava mais pesado, os começos de um plano tinham se formado em sua cabecinha. As coisas andavam assim por algum tempo quando os corvos trouxeram notícias de que Dain e mais de 500 anãos, apressando-se das Colinas de Ferro, estavam agora a cerca de 2 dias de marcha de vale, vindos do Nordeste. Mas não vão conseguir alcançar a montanha sem ser percebidos, disse Rock. E temo que haja batalha no vale. Não chamo de bom esse alvitre. Embora seja uma gente terrível, não é provável que sobrepujem a hoste que está sitiando vocês. E mesmo que o fizessem, o que vocês ganhariam? O inverno e a neve estão vindo apressados atrás deles. Como vão se alimentar sem a amizade e a boa vontade das terras à volta de vocês? É provável que o tesouro seja a sua morte, embora o dragão não mais exista. Mas Thorin não se comoveu. O inverno e a neve ferirão tanto homens como elfos, disse ele.
E pode ser que achem a vida no ermo dura de suportar. Com meus amigos atrás deles e o inverno sobre eles, talvez tenham um ânimo mais suave para parlamentar. Naquela noite, Bilbo se decidiu. O céu estava negro e sem lua. Assim que ficou totalmente escuro, ele foi até um canto de uma câmara interna, logo depois do portão, e tirou de sua trouxa uma corda, e também a pedra Arken, embrulhada em um trapo. Depois, subiu até o topo da muralha. Só Bombur estava lá, pois era seu turno de guarda, e os anãos tinham só um vigia por vez. Está um bocado frio, disse Bombur. Queria acender uma fogueira aqui em cima, como eles fazem no acampamento. Até que está bastante quente lá dentro, disse Bilbo. Ouso dizer que sim, mas estou preso aqui até a meia-noite, resmungou o anão gordo. Negócio triste no geral. Não que eu me aventure a discordar de Thorin. Sua barba fique cada vez mais longa, mas ele sempre foi um anão de dura cerviz. Não tão dura quanto as minhas pernas, disse Bilbo. Estou cansado de escadas e passagens de pedra. Daria muita coisa pela sensação da grama nos meus dedos dos pés. Eu daria muita coisa pela sensação de uma bebida forte na minha garganta e por uma cama macia depois de uma boa ceia. Não posso lhe dar essas coisas enquanto o cerco estiver acontecendo. Mas faz tempo desde que fiquei de vigia, e posso fazer seu turno por você, se quiser. Não estou com sono algum nesta noite. Você é um bom sujeito, Sr. Bolseiro, e aceitarei com gratidão sua oferta. Se acontecer algo digno de nota, desperte-me primeiro, veja bem. Vou me deitar na câmara interna à esquerda, não muito longe. Vá para lá, disse Bilbo. Vou acordá-lo à meia-noite e você pode acordar o próximo vigia. Assim que Bombur saiu, Bilbo colocou seu anel, prendeu a corda, deslizou para baixo por cima da muralha e se foi. Tinha cerca de 5 horas pela frente. Bombur ficaria dormindo, ele conseguia dormir em qualquer momento, e desde a aventura na floresta, estava sempre tentando recuperar os lindos sonhos que tivera então. E todos os outros estavam ocupados com Thorin. Era improvável que qualquer um, mesmo Fili e Kili, viessem até a muralha antes que fosse seu turno. Estava muito escuro, e a estrada, depois de algum tempo, quando Bilbo deixou a trilha recém-construída e foi descendo na direção do curso mais baixo do riacho, era estranha para ele. Por fim, chegou à curva onde tinha de cruzar a água, se a ideia era chegar ao acampamento como desejava. O leito do riacho ali era raso, mas já largo, e vadeá-lo no escuro não era fácil para o pequeno hobbit. Tinha quase atravessado quando errou a pisada numa pedra redonda e caiu na água fria com estardalhaço. Mal tinha se arrastado para a outra margem, tremendo e engasgando, quando lá vieram elfos na treva com tochas brilhantes, buscando a causa do barulho. Isso não foi peixe, disse um. Há um espião por aqui. Esconda suas luzes. Vão ajudar mais a ele do que a nós se for aquela criatura esquisita que dizem ser serviçal deles. Serviçal? Pois não, bufou Bilbo. E no meio da bufada espirrou alto, e os elfos imediatamente se juntaram na direção do som. Acenda uma luz, disse ele. Estou aqui, se me quiserem. E tirou o anel aparecendo de detrás de uma rocha. Agarraram-no rápido, apesar da surpresa. Quem é você? Você é o hobbit dos anãos? O que está fazendo? Como conseguiu passar por nossas sentinelas? Perguntaram um depois do outro. Sou o Sr. Bilbo Bolseiro, respondeu. Companheiro de Thorin, se querem saber. Conheço bem o seu rei de vista, embora talvez ele não me reconheça só de olhar. Mas Bard vai se lembrar de mim. E é Bard que eu particularmente desejo ver. É mesmo? Disseram eles.
E qual seria o seu assunto? O que quer que seja é só meu, meus bons elfos. Mas, se desejam voltar algum dia às suas próprias matas e deixar este lugar frio e desanimado, respondeu Tremendo, vão me levar rápido até uma fogueira onde eu possa me secar. Então vão me deixar falar com seus chefes o mais rápido que puderem. Só tenho 1 ou 2 horas sobrando. Foi assim que sucedeu que umas 2 horas depois de sua fuga do portão, Bilbo estava sentado ao lado de uma fogueira quentinha na frente de uma grande tenda, e ali se sentavam também, fitando-o com curiosidade, o rei élfico e Bard. Um hobbit de armadura élfica, parcialmente enrolado num cobertor velho, era algo novo para eles. Realmente sabem, Bilbo estava dizendo, no seu melhor estilo de negócios, as coisas estão impossíveis. Pessoalmente estou cansado de todo esse assunto. Queria estar de volta ao oeste, no meu próprio lar, onde o pessoal é mais razoável. Mas tenho certo interesse nessa matéria. Uma 14ª parte, para ser preciso, de acordo com a carta que, por sorte, creio que guardei. Tirou de um bolso de seu velho paletó, o qual ele ainda usava por cima da cota de malha, amassada e muito dobrada, a carta de Thorin que tinha sido posta debaixo do relógio em sua lareira em maio. Em parte dos lucros, vejam bem, continuou. Estou ciente disso. Pessoalmente estou mais do que pronto a considerar todas as suas reivindicações cuidadosamente e a deduzir o que for correto do total antes de fazer minha própria reivindicação. Entretanto, vocês não conhecem Thorin Escudo de Carvalho tão bem quanto eu o conheço agora. Eu lhes asseguro, ele está bastante disposto a ficar sentado em cima de um monte de ouro e passar fome enquanto vocês ficarem sentados aqui. Bem, que fique, disse Bard. Tamanho tolo merece passar fome. De fato, disse Bilbo. Entendo seu ponto de vista. Ao mesmo tempo, o inverno está se aproximando rápido. Em breve, vocês enfrentarão neve e coisas do tipo, e obter suprimentos será difícil, mesmo para elfos, imagino. Além disso, haverá outras dificuldades. Não ouviram falar de Dain e dos anãos das Colinas de Ferro? Ouvimos muito tempo atrás. Mas o que isto tem a ver conosco? Perguntou o rei. Foi o que eu pensei. Vejo que tem algumas informações que vocês não têm. Dain, posso lhes dizer, está agora a menos de 2 dias de marcha daqui e traz pelo menos 500 anões soturnos consigo. Uma boa parte deles se tornaram experientes nas terríveis guerras entre anãos e goblins, das quais vocês, sem dúvida, já ouviram falar. Quando chegarem aqui, pode haver um problema sério. Por que nos conta isso? Está traindo seus amigos ou está nos ameaçando? Perguntou Bard, soturno. Meu caro Bard, guinchou Bilbo, não seja tão apressado. Nunca encontrei gente tão desconfiada. Estou meramente tentando evitar problemas para todos os envolvidos. Agora vou lhes fazer uma oferta. Vamos ouvi-la, disseram eles. Podem vê-la, respondeu o hobbit. Esta, e tirou do bolso a pedra Arken, jogando fora a embalagem. O próprio rei élfico, cujos olhos estavam acostumados a coisas de assombro e beleza, pôs-se de pé admirado. Até Bard ficou a fitá-la maravilhado, em silêncio. Era como se um globo tivesse sido preenchido com luar e pendurado diante deles, numa rede tecida com o brilho de estrelas congeladas. Esta é a pedra Arken de Thrain, disse Bilbo, o coração da montanha. E é também o coração de Thorin.
Ele dá a ela um valor superior ao de um rio de ouro. Vou dá-las a vocês. Vai ajudá-los a regatear. Então Bilbo, não sem um estremecimento, não sem um olhar de saudade, entregou a maravilhosa pedra a Bard, e ele a segurou na mão como se estivesse atordoado. Mas como se tornou sua para que pudesse dá-la? Perguntou enfim com esforço. Bem, disse o hobbit desconfortável. Não é minha, exatamente. Mas, bem, estou disposto a deixar que ela contrabalance todas as minhas reivindicações, sabe? Posso ser um gatuno, ou assim dizem eles. Pessoalmente nunca me senti de fato um. Mas sou um gatuno honesto, espero, mais ou menos. De qualquer jeito, estou voltando agora. E os anãos podem fazer o que quiserem comigo. Espero que ela lhes seja útil. O rei élfico olhou para Bilbo com um novo assombro. Bilbo Bolseiro, disse ele, você é mais digno de usar a armadura de príncipes dos elfos do que muitos que tiveram aparência mais formosa com ela. Mas me pergunto se Thorin, escudo de carvalho, vai enxergar as coisas desse modo. Tenho mais conhecimento sobre os anãos em geral do que você tem, talvez. Aconselho-o a permanecer conosco. E aqui você há de ser honrado e 3 vezes bem-vindo. Muito obrigado, por certo, disse Bilbo inclinando-se. Mas não acho que deva deixar meus amigos desse jeito, depois de tudo que passamos juntos. E prometi acordar o velho Bombur à meia-noite também. Preciso ir rápido. Nada do que pudessem dizer podia detê-lo. Assim, providenciaram-lhe uma escolta, e quando partiu, tanto o rei quanto Bard o saudaram com honra. Conforme atravessavam o acampamento, um velho envolto num manto escuro levantou-se da porta de uma tenda onde estava sentado e veio na direção dele. Muito bem, Sr. Bolseiro, disse dando tapinhas nas costas de Bilbo. Sempre há mais a seu respeito do que qualquer um espera. Era Gandalf. Pela primeira vez em muitos dias, Bilbo ficou realmente encantado. Mas não havia tempo para todas as perguntas que ele desejava fazer imediatamente. Tudo a seu tempo, disse Gandalf. As coisas estão se aproximando do fim agora, a menos que eu esteja enganado. Há alguns momentos desagradáveis bem à sua frente. Mas mantenha sua coragem. Pode ser que você passe bem por tudo isso. Há novidades acontecendo das quais nem os corvos ficaram sabendo. Boa noite. Intrigado, mas animado, Bilbo apressou-se. Foi guiado até um val seguro e levado sem se molhar até o outro lado. E então disse adeus aos elfos e escalou cuidadosamente o caminho de volta ao portão. Um grande cansaço começou a afetá-lo, mas ainda era bem antes da meia-noite quando subiu com esforço pela corda de novo. Ainda estava onde a havia deixado. Desamarrou-a e a escondeu, e depois se sentou em cima da muralha e ficou imaginando, ansioso, o que aconteceria a seguir. À meia-noite acordou Bombur, e então, por sua vez, enrolou-se no canto sem ouvir os agradecimentos do velho anão, os quais sentia não merecer muito. Logo caiu em sono profundo, esquecendo todas as suas preocupações até amanhã. Na verdade, estava sonhando com ovos e bacon. 17. As nuvens desabam. No dia seguinte, as trombetas soaram cedo no acampamento. Logo depois, um único mensageiro foi visto, passando apressado pela trilha estreita. A certa distância ele parou e os chamou, perguntando se Thorin ouviria agora outra embaixada, já que novas notícias tinham chegado e a situação mudara. Deve ser Dain, disse Thorin, quando escutou aquilo. Devem ter ficado sabendo de sua chegada. Pensei mesmo que isso mudaria o ânimo deles.
Mande que venham poucos em número e sem armas, e ouvirei, gritou ele para o mensageiro. Por volta do meio-dia, as bandeiras da floresta e do lago foram vistas sendo carregadas adiante de novo. Uma companhia de 20 guerreiros se aproximava. No começo do caminho estreito, eles deixaram de lado espada e lança e vieram na direção do portão. Intrigados, os anãos viram que no meio deles estavam tanto Bard quanto o rei élfico, diante dos quais um velho coberto com manto e capuz portava uma forte arca de madeira montada com ferro. "Salve, Thorin!" disse Bard. "Ainda tem a mesma opinião?" "Minha opinião não muda com o nascer e o pôr de uns poucos sóis", respondeu Thorin. "Vem me fazer perguntas inúteis? A hoste élfica ainda não partiu como mandei. Até lá você virá em vão negociar comigo." "Não há, então, nada que levaria você a entregar algo de seu ouro?" "Nada que você ou seus amigos tenham a oferecer." "E quanto à pedra Arken de Thrain?" disse ele. E no mesmo momento o velho abriu a arca e ergueu alto a joia. A luz saltou de sua mão, luzente e alva na manhã. Então Thorin emudeceu de assombro e confusão. Ninguém falou por um longo tempo. Thorin, por fim, rompeu o silêncio e sua voz estava repleta de ira. "Essa pedra foi de meu pai e é minha", disse. "Por que eu deveria comprar o que é meu?" Mas o espanto o sobrepujou, e ele acrescentou. "Mas como você achou a herança de minha casa, se é que há necessidade de fazer tal pergunta a ladrões?" "Não somos ladrões", Bard respondeu. "O que é seu devolveremos em troca do que é nosso." "Como achou?" gritou Thorin em fúria crescente. "Eu dei a eles", guinchou Bilbo, que estava espiando por cima da muralha, a essa altura com medo terrível. Você! gritou Thorin, voltando-se para ele e agarrando-o com as duas mãos. "Seu hobbit miserável! Seu gatuno de meia tigela!" gritou quase sem achar palavras, e sacudiu Bilbo como se ele fosse um coelho. "Pela barba de Durin, queria que Gandalf estivesse aqui. Maldito seja por ter escolhido você, que a barba dele define. Quanto a você, vou jogá-lo nas pedras!" gritou, levantando Bilbo em seus braços. "Basta! Seu desejo foi concedido", disse uma voz. O velho que estava com a arca jogou de lado seu capuz e manto. "Aqui está Gandalf. E não cheguei cedo demais, parece. Se não gosta do meu gatuno, por favor, não lhe cause danos. Coloque-o no chão e escute o que ele tem a dizer." "Vocês todos parecem ter se aliado", disse Thorin, depositando Bilbo no topo da muralha. "Nunca mais hei de ter ligações com nenhum mago ou seus amigos. O que tem a dizer, seu descendente de ratos?" Minha nossa!" disse Bilbo. "Estou certo de que tudo isso é muito desconfortável. Será que você se lembra de dizer que eu poderia escolher minha própria 14ª parte? Talvez eu tenha entendido a frase muito literalmente. Já me disseram que anãos às vezes são mais educados em palavras do que em ações. Foi numa hora, de todo modo, em que você parecia achar que eu tinha prestado alguns bons serviços. Descendente de ratos, pois não. É esse o serviço que você e sua família me prometeram, Thorin? Considere que eu peguei a minha parte como desejei e deixe como está." "Vou deixar", disse Thorin soturno. "E também vou deixar você ir embora, e que nunca mais nos encontremos de novo." Então se virou e falou por cima da muralha. "Fui traído", ele disse,
Imaginaram corretamente que eu não poderia deixar de recuperar a pedra Arken, tesouro de minha casa. Por ela darei 14ª parte do que tenho em prata e ouro, deixando de lado as gemas. Mas isso há de ser contado como a parte prometida a este traidor. E com essa recompensa ele há de partir, e vocês podem dividi-la como quiserem. Ele receberá bem pouco, não duvido. Peguem-no, se querem que ele viva, e nenhuma amizade minha vai com ele. Desça agora até seus amigos, disse ele a Bilbo, ou vou jogá-lo lá embaixo. E o ouro e a prata? Perguntou Bilbo. Vão ser mandados depois, do jeito que for possível arranjar as coisas, respondeu. Desça! Enquanto isso, vamos ficar com a pedra, gritou Bard. Você não está fazendo uma figura muito esplêndida como rei sob a montanha, disse Gandalf. Mas as coisas ainda podem mudar. Podem, de fato, disse Thorin. E a essa altura tão forte era o desnorteamento que o tesouro lhe causava, que ele estava ponderando se, com a ajuda de Dain, não poderia recapturar a pedra Arken e reter aquela parte da recompensa. E assim, Bilbo foi içado muralha abaixo e partiu sem nada que pagasse todos os seus esforços, exceto a armadura que Thorin já tinha lhe dado. Mais de um dos anãos sentiram vergonha e pena em seus corações pela partida dele. Adeus! Gritou o hobbit. Pode ser que nos encontremos de novo como amigos. Suma daqui! Berrou Thorin. Carrega em seu corpo uma cota de malha que foi feita pela minha gente e é boa demais para você. Ela não pode ser varada por flechas, mas se não se apressar eu vou ferir seus pés desgraçados. Então seja rápido. Não tão depressa, disse Bard. Vamos lhe dar até amanhã. Ao meio-dia retornaremos e veremos se você trouxe da sala do tesouro a porção que deve se equiparar à pedra. Se isso for feito sem engodo, então partiremos, e a hoste élfica voltará para a floresta. Enquanto isso, adeus. Depois disso voltaram para o acampamento, mas Thorin enviou mensagens por meio de Roak até Dain, contando o que tinha ocorrido e pedindo que ele viesse com cautelosa rapidez. Aquele dia passou, bem como a noite. No dia seguinte o vento mudou para o oeste, e o ar se fez escuro e tristonho. A manhã ainda estava no começo quando se ouviu um grito no acampamento. Corredores chegaram para relatar que uma hoste de anãos tinha aparecido ao redor do esporão oriental da montanha e agora estava se apressando rumo à vale. Dain chegara. Ele tinha continuado apressado durante a noite e, assim, chegara sobre eles mais cedo do que tinham esperado. Todos os de sua gente estavam trajados com uma couraça de malha de aço que caía até os joelhos, e suas pernas estavam cobertas com uma calça feita de uma rede de metal fina e flexível, cujo segredo de fabricação era posse do povo de Dain. Os anãos são sobremaneira fortes para sua altura, mas a maioria desses era forte até mesmo para anãos. Em batalha, empunhavam picaretas pesadas de 2 mãos, mas cada um deles tinha também uma espada curta e larga presa do lado, e um escudo redondo pendurado nas costas. Suas barbas eram bifurcadas e trançadas, ficando enfiadas em seus cintos. Seus capacetes eram de ferro, e eles estavam calçados com ferro, e seus rostos eram sombrios. Trombetas convocavam homens e elfos às armas. Em pouco tempo, os anãos podiam ser vistos subindo o vale em passadas aceleradas. Pararam entre o rio e o esporão oriental, mas alguns continuaram em seu caminho e, cruzando o rio, chegaram perto do acampamento. E ali depuseram suas armas e ergueram as mãos em sinal de paz. Bard saiu para encontrá-los, e com ele foi Bilbo. Fomos enviados da parte de Dain, filho de Nain, disseram quando interpelados.
Vamos com pressa ao encontro de nossos parentes na montanha, já que soubemos que o reino de outrora foi renovado. Mas quem são vocês que se sentam na planície como inimigos diante de muralhas defendidas? Isso, é claro, na linguagem educada e bastante antiquada de tais ocasiões, queria dizer simplesmente: vocês não têm nada a fazer aqui, vamos seguir em frente, então abram caminho ou havemos de lutar com vocês. Eles pretendiam se enfiar entre a montanha e a curva do rio, pois o pedaço estreito de terra ali não parecia estar sob forte guarda. Bard, é claro, se recusou a permitir que os anãos continuassem diretamente até a montanha. Estava determinado a esperar que o ouro e a prata fossem trazidos em troca da pedra Arken, pois não acreditava que isso seria feito se a fortaleza chegasse a ser guarnecida com tão grande e belicosa companhia. Tinham trazido com eles larga provisão de suprimentos, pois os anãos conseguem carregar fardos muito pesados, e quase todos os do povo de Dain, apesar de sua marcha rápida, carregavam imensos alforjes nas costas, além de suas armas. Poderiam resistir a um cerco por semanas, e depois desse tempo, ainda mais anãos poderiam chegar, e mais outros ainda, pois Thorin tinha muitos parentes. Além disso, seriam capazes de reabrir e guarnecer algum outro portão, de modo que as forças de sítio teriam de cercar a montanha inteira, e para isso não tinham números suficientes. Esses eram, de fato, precisamente os seus planos, pois os corvos mensageiros tinham ficado muito ocupados voando entre Thorin e Dain. Mas no momento o caminho tinha sido barrado, de modo que depois de trocar palavras raivosas, os mensageiros anãos se retiraram resmungando em suas barbas. Bard então mandou mensageiros de imediato ao portão, mas não acharam nenhum ouro ou pagamento. Flechas voaram assim que se puseram ao alcance de arcos, e eles voltaram apressados e assustados. No acampamento, tudo agora era movimento, como se houvesse batalha, pois os anãos de Dain estavam avançando ao longo da margem oriental. Tolos! Riu Bard. Não deviam chegar assim sob o braço da montanha. Não entendem a guerra acima do solo, seja lá o que saibam sobre batalha nas minas. Há muitos de nossos arqueiros e lanceiros escondidos agora nas rochas acima do flanco direito deles. A cota de malha dos anãos pode ser boa, mas logo estarão em grande aperto. Vamos cair sobre eles agora de ambos os lados, antes que estejam totalmente descansados. Mas o rei élfico disse: por muito tempo hei de me demorar antes que comece esta guerra por ouro. Os anãos não podem passar por nós, a menos que o desejemos, ou fazer qualquer coisa que não possamos ver. Esperemos ainda algo que possa trazer reconciliação. Nossa vantagem em números será suficiente se, por fim, tudo terminar em golpes infelizes. Mas ele não contava com os anãos. A consciência de que a pedra Arken estava nas mãos dos que sitiavam a montanha ardia nos pensamentos deles. Ademais, percebiam a hesitação de Bard e seus amigos e resolveram investir enquanto eles debatiam. Súbitos, sem qualquer sinal, avançaram silenciosamente para atacar. Arcos cantaram e flechas assobiaram. A batalha estava prestes a começar. Ainda mais subitamente uma escuridão veio sobre eles com horrenda velocidade. Uma nuvem negra correu pelo céu. Trovões de inverno num vento selvagem rolaram, rugindo e ecoaram pela montanha, e o relâmpago iluminou o pico. E debaixo do trovão, outro negrume podia ser visto girando adiante, mas não vinha com o vento, vinha do norte, como uma vasta nuvem de aves, tão apinhadas que nenhuma luz podia ser vista entre as asas. Alto! Gritou Gandalf, que apareceu subitamente e se postou sozinho, de braços erguidos, entre os anãos que avançavam e as fileiras que os aguardavam.
Alto! Gritou com voz feito trovão, e seu cajado brilhava com uma faísca como a do relâmpago. O terror veio sobre todos vocês. Ai de nós! Veio mais veloz do que eu imaginava. Os goblins estão caindo sobre vocês. Bog do Norte está chegando, ó Dain, cujo pai você matou em Moria. Eis que os morcegos voam acima do exército dele, feito um mar de gafanhotos. Eles montam lobos e o Arges os seguem. Assombro e confusão caíram sobre todos eles. Enquanto Gandalf falava, a escuridão crescia. Os anãos se detiveram e fitaram o céu. Os elfos gritaram com muitas vozes. Venham! Convocou-os Gandalf. Ainda há tempo para um conselho. Que Dain, filho de Nain, venha rapidamente até nós. Assim começou uma batalha que ninguém tinha esperado, e recebeu o nome de Batalha dos 5 Exércitos, e foi muito terrível. De um lado estavam os goblins e os lobos selvagens, e do outro estavam os elfos, os homens e os anãos. Foi deste modo que ela aconteceu. Desde a queda do grande goblin das Montanhas Nevoentas, o ódio daquela raça pelos anãos se reacendera até se tornar fúria. Mensageiros tinham passado de cá para lá entre todas as cidades, colônias e praças fortes deles, pois tinham resolvido agora obter o domínio do norte. Notícias tinham obtido de modos secretos, e em todas as montanhas não cessava a forja e o armamento. Então marcharam e se reuniram em monte e vale, seguindo sempre por túneis ou no escuro, até que em volta e debaixo da grande montanha de Gundabad do Norte, onde ficava a capital deles, uma vasta hoste se ajuntou, pronta para, em tempo de tempestade, descer varrendo sem aviso o sul. Então souberam da morte de Smaug, e houve júbilo em seus corações. E se apressaram noite após noite, através das montanhas, e chegaram assim à final de súbito do norte, nos calcanhares de Dain. Nem mesmo os corvos sabiam de sua chegada, até que apareceram nas terras fragmentadas que dividiam a montanha solitária das colinas atrás dela. Quanto disso Gandalf sabia, não se pode dizer, mas está claro que ele não esperava esse assalto repentino. Este é o plano que ele arquitetou em conselho com o rei élfico e com Bard. E com Dain, pois o senhor anão agora se juntara a eles. Os goblins eram os inimigos de todos, e com sua chegada, todas as outras querelas foram esquecidas. A única esperança deles era atrair os goblins para dentro do vale entre os braços da montanha. E eles mesmos guarneceriam os grandes esporões que davam para o sul e o leste. Contudo, isso seria perigoso se os goblins estivessem em número suficiente para ocupar a própria montanha, e assim atacá-los também de trás e de cima. Mas não havia tempo para arquitetar nenhum outro plano, nem para convocar nenhuma outra ajuda. Logo o trovão passou, rolando para o sudeste, mas a nuvem de morcegos voando baixo passou por cima do flanco da montanha e girou acima deles, tapando a luz e enchendo-os de terror. "Para a montanha!" chamou Bard. "Para a montanha! Vamos assumir nossos lugares enquanto ainda há tempo!" No esporão sul, em suas encostas mais baixas, e nas rochas a seus pés, os elfos foram dispostos. No esporão leste estavam homens e anãos. Mas Bard e alguns dos homens e elfos mais ágeis escalaram o topo do flanco leste para obter uma boa visão do norte. Logo puderam ver as terras diante dos sopés da montanha, enegrecidas pela presença de uma multidão apressada. Em pouco tempo, a vanguarda deu a volta na ponta do esporão e chegou correndo a vale.
Esses eram os cavalga-lobos mais velozes, e seus gritos e uivos já rasgavam o ar ao longe. Uns poucos homens corajosos foram colocados diante deles para fazer uma finta de resistência, e muitos ali tombaram antes que o resto recuasse e fugisse para ambos os lados. Conforme Gandalf esperava, o exército Goblin tinha se acumulado detrás da vanguarda que sofrera resistência, e agora se desejava raivoso pelo vale, correndo selvagem entre os braços da montanha, procurando o inimigo. Suas bandeiras eram incontáveis, negras e vermelhas, e vinham feito uma maré, em fúria e desordem. Foi uma batalha terrível. A mais horrenda de todas as experiências de Bilbo, e a que na época ele mais odiou. O que significa que era dela que ele tinha mais orgulho, e mais gostava de recordar muito tempo depois, embora tivesse sido bem desimportante nela. Na verdade, posso dizer que colocou seu anel bem no começo do negócio e desapareceu da vista, ainda que não evitasse todo o perigo. Um anel mágico daquele tipo não é uma proteção completa num ataque Goblin, nem é capaz de deter flechas que voam e lanças desvairadas, mas de fato ajuda a sair do caminho e impede que sua cabeça seja especialmente escolhida para um golpe de varredura de uma espada Goblin. Os elfos foram os primeiros a atacar. O ódio que têm dos goblins é frio e amargo. Suas lanças e espadas brilhavam na treva com um faiscar de chama gélida. Tão mortal era a ira das mãos que as seguravam. Assim que a hoste de seus inimigos se adensou no vale, mandaram contra ela uma chuva de flechas, e cada uma delas chamejou enquanto voava, como se com um fogo mordaz. Detrás das flechas, 1 milhar de seus lanceiros saltou para baixo e atacou. Os urros eram ensurdecedores. As rochas foram manchadas de negro com sangue goblin. Assim que os goblins começaram a se recuperar da matança e o ataque élfico se deteve, ergueu-se através do vale um rugido vindo do fundo da garganta. Com os gritos de Moria e Dain, Dain, os anãos das Colinas de Ferro mergulharam na luta, empunhando suas picaretas do outro lado. E ao lado deles vinham os homens do lago com espadas longas. O pânico caiu sobre os goblins, e enquanto se viravam para enfrentar esse novo ataque, os elfos investiram outra vez com números renovados. Muitos dos goblins já estavam fugindo para baixo, rumo ao rio para escapar da armadilha, e muitos de seus próprios lobos estavam se voltando contra eles e dilacerando os mortos e os feridos. A vitória parecia estar à mão quando um grito ecoou nas alturas acima do combate. Certos goblins tinham escalado a montanha, vindos do outro lado, e muitos já estavam nas encostas acima do portão, e outros iam descendo, temerários, sem se preocupar com aqueles que caíam gritando de ravinas e precipícios para atacar os esporões vindos de cima. Cada um deles podia ser alcançado por trilhas que desciam da massa principal da montanha no centro, e os defensores tinham pouca gente para conseguir barrar o caminho por muito tempo. A vitória agora deixava de ser uma esperança. Tinham apenas detido a primeira investida da Maré Negra. O dia avançava. Os goblins se reuniram de novo no vale. Ali, uma hoste de wargs chegou alucinada, e com eles veio a guarda pessoal de Bolg, goblins de enorme tamanho com cimitarras de aço. Logo a escuridão real veio chegando num céu tempestuoso, enquanto os grandes morcegos ainda davam voltas acima das cabeças e orelhas de elfos e homens, ou se agarravam, feito vampiros, aos feridos. Bard agora estava lutando para defender o esporão leste e, contudo, ia recuando devagar. E os senhores élficos estavam encurralados à volta de seu rei no braço sul, perto do posto de vigia em Monte Corvo. Súbito, ouviu-se um grande grito, e do portão veio o toque de uma trombeta. Tinham se esquecido de Thorin.
parte da muralha movida por alavancas caiu com um estrondo na represa. Saltou para fora o rei sob a montanha e seus companheiros o seguiram. Capuz e manto tinham desaparecido. Envergavam armaduras reluzentes e uma luz rubra saltava de seus olhos. Na treva, o grande anão chamejava feito ouro num fogo moribundo. Rochas foram lançadas do alto pelos goblins, mas eles continuaram, saltaram até os pés da queda d'água e avançaram para a batalha. Lobo e cavaleiro caíam ou corriam diante deles. Thorin dava com seu machado golpes poderosos e nada parecia feri-lo. A mim! A mim! Elfos e homens, a mim, ó minha gente! Gritou, e sua voz ecoava feito uma trompa no vale. Descendo sem se importar com qualquer ordem, acorreram todos os anãos de Dain a ajudá-lo. Desceram também muitos dos homens do lago, pois Bard não pôde impedi-los, e do outro lado vieram muitos dos lanceiros dos elfos. Mais uma vez os goblins foram destroçados no vale, e foram empilhados até que vale se tornou escura e horrenda com seus cadáveres. Os wargs se dispersaram, e Thorin abriu caminho até a guarda pessoal de Bolg, mas não conseguiu varar as fileiras deles. Atrás de Thorin, em meio aos goblins mortos, jaziam muitos homens e muitos anãos, e muitíssimos belos elfos que deveriam ter vivido ainda longas eras alegremente nas matas. E conforme o vale se alargava, sua investida se tornou cada vez mais lenta. Seus números eram muito poucos, seus flancos estavam desguarnecidos. Não demorou para que os atacantes fossem atacados, sendo forçados a formar um grande círculo, voltados para todos os lados, pressionados à sua volta por goblins e lobos que retornavam ao assalto. A guarda pessoal de Bolg veio uivando contra eles e investiu contra suas fileiras, feito ondas sobre encostas de areia. Seus amigos não tinham como ajudá-los, pois o assalto vindo da montanha foi renovado com força redobrada, e de ambos os lados homens e elfos iam sendo lentamente sobrepujados. Tudo isso Bilbo observou, horrorizado. Tinha assumido seu posto em Monte Corvo, em meio aos elfos, parcialmente porque havia mais chance de escapar naquele ponto e parcialmente com a parte mais tuc de sua cabeça, porque, se tivesse de participar de uma última resistência desesperada, preferia, no geral, defender o rei élfico. Gandalf também, posso dizer, estava lá, sentado no chão, como que em pensamentos profundos, preparando, suponho, uma última explosão de magia antes do fim. Tal fim não parecia muito distante. Não vai demorar muito agora, pensou Bilbo, para que os goblins conquistem o portão e para que todos sejamos massacrados ou desbaratados e capturados. Realmente é o bastante para fazer o sujeito chorar depois de tudo que se passou. Eu preferiria que o velho Smaug tivesse ficado com toda a porcaria do tesouro a ver essas criaturas vis obtê-lo, e que o pobre velho Bombur, e Balin, e Fili, e Kili, e todo o resto tivessem um mau fim. E Bard também, e os homens do lago, e os elfos alegres. Mísero que sou! Já ouvi canções sobre muitas batalhas e sempre entendi que a derrota pode ser gloriosa, mas parece muito desconfortável, para não dizer desanimadora. Queria estar bem fora disso. As nuvens foram rasgadas pelo vento, e um pôr do sol vermelho irrompeu no oeste. Vendo o clarão repentino na treva, Bilbo olhou em volta. Deu um grande grito. Tivera uma visão que fez seu coração pular. Formas escuras, mas majestosas, contra o brilho distante. As águias! As águias! Berrou. As águias estão vindo! Os olhos de Bilbo raramente erravam. As águias estavam vindo, descendo pelo vento, fila após fila, em tal hoste que só podia ter se reunido de todos os ninhais do norte. As águias! As águias! Bilbo gritou, dançando e agitando os braços. Se os elfos não conseguiam vê-lo, conseguiam ouvi-lo.
Logo eles também aderiram ao grito que ecoou o vale afora. Muitos olhos admirados olharam para cima, embora por enquanto nada pudesse ser visto, exceto dos flancos ao sul da montanha. «As águias!» gritou Bilbo uma vez mais. Mas naquele momento uma pedra, caindo lá de cima, golpeou com força o seu elmo, e ele caiu com um estrondo e não soube de mais nada. 18. A viagem de volta. Quando Bilbo voltou a si, estava literalmente por si só. Estava deitado nas pedras aplainadas de Monte Corvo, e não havia ninguém por perto. Um dia sem nuvens, mas frio, estendia-se acima dele. Estava tremendo e gélido, feito pedra, mas sua cabeça ardia como se estivesse em chamas. «Ora, o que será que aconteceu?» disse a si mesmo. «De qualquer modo, até agora não sou um dos heróis que tombaram, mas suponho que ainda haja tempo suficiente para isso.» Sentou-se todo dolorido. Olhando para o vale, não conseguiu ver nenhum goblin vivo. Depois de um tempo, quando suas ideias clarearam um pouco, ele pensou ter conseguido ver elfos se movendo nas rochas lá embaixo. Esfregou os olhos. De certo havia ainda um acampamento na planície, a alguma distância dali, e havia idas e vindas em volta do portão. Anãos pareciam estar ocupados removendo a muralha, mas tudo estava numa quietude mortal. Não havia nenhum chamado, nem eco algum de canção. A tristeza parecia estar no ar. «Vitória final, suponho», disse ele, sentindo sua cabeça dolorida. «Bem, parece um negócio muito sombrio.» De repente percebeu que um homem estava subindo e vinha na direção dele. «Olá aí!» chamou com voz trêmula. «Olá aí! Quais as notícias?» «Que voz é essa que fala em meio às pedras?» disse o homem, parando e olhando à sua volta, não muito longe de onde Bilbo estava sentado. Bilbo então se lembrou de seu anel. «Ora, abençoado eu seja», disse. «Essa invisibilidade tem suas desvantagens, afinal. Do contrário, suponho que eu poderia ter passado uma noite quentinha e confortável na cama.» «Sou eu, Bilbo Bolseiro, companheiro de Thorin!» gritou, tirando apressadamente o anel. «É bom que eu tenha encontrado», disse o homem andando na direção dele. «Precisam de você e eu procurei por muito tempo. Teria sido contado entre os mortos, que são muitos, se Gandalf, o mago, não tivesse dito que sua voz foi ouvida pela última vez neste lugar. Fui mandado até aqui para procurar pela última vez. Está muito ferido?» «Uma porcaria de pancada na cabeça, eu acho», disse Bilbo. «Mas tenho um elmo e um crânio duro. Mesmo assim, sinto-me enjoado e minhas pernas parecem feitas de palha. Vou carregá-lo até o acampamento lá embaixo no vale», disse o homem e se pôs a levá-lo com facilidade. Ele era rápido e de pisadas seguras. Não demorou para que Bilbo fosse depositado diante de uma tenda em vale, e lá estava Gandalf com o braço numa tipóia. Nem o mago tinha escapado sem um ferimento, e havia poucos ilesos em toda a hoste. Quando Gandalf viu Bilbo, ficou encantado. «Bolseiro!» exclamou. «Ora, que coisa! Vivo, afinal! Estou contente! Comecei a me perguntar se até mesmo a sua sorte seria capaz de salvá-lo. Foi um negócio terrível e quase desastroso. Mas outras notícias podem esperar. Venha!» disse com mais gravidade. «Requisitam sua presença.» E, conduzindo o hobbit, levou consigo para dentro da tenda. «Salve, Thorin!» disse quando entrou. «Eu o trouxe!» Ali, de fato, jazia Thorin Escudo de Carvalho, ferido com muitas feridas, e sua armadura rasgada e machado sem gume estavam jogados sobre o chão. Ele olhou para cima quando Bilbo se pôs ao lado dele.
Adeus, bom ladrão, disse ele. Vou agora para os salões de espera, sentar-me ao lado de meus pais, até que o mundo seja renovado. Uma vez que agora deixo todo o ouro e toda a prata, e vou aonde são de pequena valia, desejo me despedir em amizade de você, e queria retirar minhas palavras e ações no portão. Bilbo se apoiou em um dos joelhos, cheio de tristeza. Adeus, rei sob a montanha, disse. Esta é uma aventura amarga, se tem de terminar assim, e nenhuma montanha de ouro pode torná-la boa. Contudo, estou contente de ter partilhado de seus perigos. Isso foi mais do que qualquer bolseiro merece. Não, disse Thorin. Há mais bem em você do que sabe, filho do gentil oeste. Alguma coragem e alguma sabedoria, mescladas em boa medida. Se mais de nós dessem valor à comida, à alegria e às canções acima do ouro entesourado, este seria um mundo mais feliz. Mas triste ou feliz, devo deixá-lo agora. Adeus. Então Bilbo deu meia volta e saiu por ali a sós, e se sentou sozinho, embrulhado num cobertor. E acredite, você ou não, chorou até seus olhos ficarem vermelhos e sua voz ficar rouca. Ele era uma alminha gentil. De fato, demorou antes que tivesse coragem de contar uma piada de novo. Foi por misericórdia, disse ele por fim a si mesmo, que acordei na hora certa. Queria que Thorin estivesse vivo, mas estou contente que nos separamos de modo gentil. Você é bobo, Bilbo Bolseiro, e fez uma grande bagunça com aquele negócio da pedra. E houve uma batalha, apesar de todos os seus esforços para adquirir paz e quietude. Mas suponho que dificilmente possa ser culpado por isso. Tudo o que tinha acontecido depois que desmaiou, Bilbo ficou sabendo mais tarde. Mas aquilo lhe deu mais tristeza que alegria, e estava agora cansado de sua aventura. Seus ossos doíam de vontade de fazer a viagem de volta. Isso, entretanto, demorou um pouco, então, nesse meio tempo, vou lhe contar algo sobre o que ocorreu. As águias suspeitavam havia muito que os goblins se reuniriam. De sua vigilância, os movimentos nas montanhas não podiam ser de todo escondidos. Assim, elas também se haviam congregado em grandes números, sob as ordens da grande águia das montanhas nevoentas. E, por fim, farejando a batalha ao longe, tinham vindo velozes, descendo pela ventania no momento exato. Foram elas que desalojaram os goblins das encostas da montanha, lançando-os em precipícios ou empurrando-os, gritando e desnorteados para o meio de seus inimigos. Não demorou para que libertassem a montanha solitária, e elfos e homens de ambos os lados do vale conseguiram vir, enfim, ao auxílio de suas forças na batalha lá embaixo. Mas, mesmo com as águias, ainda estavam em menor número. Na última hora, o próprio Beorn tinha aparecido. Ninguém sabia como ou de onde. Veio sozinho e em forma de urso, e parecia ter crescido até chegar quase ao tamanho de um gigante em sua ira. O rugido de sua voz era como o de tambores e canhões, e ele jogou para longe os lobos e goblins que estavam em seu caminho como se fossem palha e penas. Caiu sobre a retaguarda deles e rompeu, feito um estrondo de trovão através do círculo que tinham formado. Os anãos ainda estavam defendendo uma posição em volta de seus senhores, em cima de uma colina baixa e arredondada. Então Beorn
se abaixou e ergueu Thorin, que tinha tombado, vazado por lanças, e o carregou para fora da luta. Rapidamente retornou, e sua ira se redobrara, de modo que nada podia detê-lo, e nenhuma arma parecia feri-lo. Dispersou a guarda pessoal de Bolg, arrastou-o para o chão e o esmagou. Então o desespero caiu sobre os goblins, e eles fugiram em todas as direções. Mas o cansaço abandonou os inimigos deles com a chegada da Nova Esperança, e os perseguiram de perto e impediram que a maioria escapasse para onde pudesse. Empurraram muitos para dentro do rio rápido, e aqueles que fugiram para o sul ou oeste, eles caçaram nos charcos em volta do Rio da Floresta. E ali, a maior parte dos últimos fugitivos pereceu, enquanto aqueles que chegaram com dificuldade ao reino dos Elfos da Floresta lá foram mortos ou arrastados para morrer nas profundezas da escuridão, sem caminhos de treva-mata. Dizem as canções que 3 partes dos guerreiros goblins do norte pereceram naquele dia, e as montanhas tiveram paz por muitíssimos anos. A vitória era assegurada antes do cair da noite. Mas a perseguição ainda prosseguia quando Bilbo retornou ao acampamento. E não havia muitos no vale, salvo os mais gravemente feridos. "Onde estão as águias?" perguntou ele a Gandalf naquela noite, deitado e enrolado em muitos cobertores quentes. "Algumas saíram à caça", disse o mago, "mas a maioria voltou a seus ninhais. Não queriam ficar aqui e partiram com a primeira luz da manhã. Dain coroou o chefe delas com ouro e jurou amizade para com elas para sempre." "Sinto muito. Quero dizer, gostaria de vê-las de novo", disse Bilbo sonolento. "Talvez eu as veja no caminho para casa. Suponho que voltarei para casa logo." "Tão logo quiser", disse o mago. Na verdade, demorou alguns dias antes que Bilbo realmente partisse. Enterraram Thorin nas profundezas sob a montanha, e Bard pôs a pedra Arken sobre o peito dele. "E ela fique ali até que a montanha caia", disse. "Que traga boa sorte a todo o seu povo que habitar aqui doravante." Sobre o túmulo de Thorin, o rei élfico então dispôs Orcrist, a espada élfica que tinha sido retirada dele no cativeiro. Contam as canções que ela sempre brilhava no escuro se inimigos se aproximavam, de modo que a fortaleza dos anãos não podia ser tomada de surpresa. Ali então Dain, filho de Nain, fez sua morada, e ele se tornou rei sob a montanha, e com o tempo muitos outros anãos se juntaram a seu trono nos antigos salões. Dos 12 companheiros de Thorin, 10 restavam. Fili e Kili tinham tombado a defendê-lo com escudo e corpo, pois era o irmão mais velho da mãe deles. Os outros permaneceram com Dain, pois Dain era generoso com seu tesouro. Não havia mais, é claro, razão para dividir o tesouro em partes conforme tinha sido planejado, para Balin e Dwalin, e Dori e Nori e Ori, e Oin e Gloin, e Bifur e Bofur e Bombur, ou para Bilbo. Contudo, 1/14 parte de toda a prata e todo o ouro, trabalhado e não trabalhado, foi entregue a Bard, pois Dain disse: "Honraremos o acordo do falecido, e ele agora tem consigo a pedra Arken." Mesmo 1/14 parte era riqueza sobremaneira grande, maior do que a de muitos reis mortais. Daquele tesouro Bard enviou muito ouro ao mestre da cidade do lago, e recompensou com liberalidade seus seguidores e amigos. Ao rei élfico ele deu as esmeraldas de Girion, joias tais como as que ele mais amava,
as quais Dain lhe havia restituído. A Bilbo ele disse: esse tesouro é tão seu quanto o meu. Embora os antigos acordos não possam vigorar, já que tantos tomaram parte no trabalho de conquistá-lo e defendê-lo. Contudo, ainda que você tenha se disposto a deixar de lado todas as suas reivindicações, eu desejaria que as palavras de Thorin, das quais ele se arrependeu, não se mostrassem verdadeiras. Que nós lhe daríamos pouco. Desejo recompensá-lo mais ricamente do que a todos os demais. Muito gentil da sua parte, disse Bilbo, mas realmente é um alívio para mim. De que modo eu conseguiria levar todo aquele tesouro para casa sem guerra e assassinato ao longo do caminho todo? Eu não sei. E não sei o que faria com ele quando chegasse em casa. Estou certo de que é melhor deixá-lo em suas mãos. No fim, quis levar apenas 2 arcas pequenas, uma cheia de prata e a outra cheia de ouro, do tipo que um só pônei forte conseguiria carregar. Isso será o máximo que consigo transportar, disse ele. Por fim, chegou a hora de dizer adeus a seus amigos. Adeus, Balin, disse, e adeus, Dwalin, e adeus, Dori, Nori, Ori, Oin, Gloin, Bifur, Bofur e Bombur. Que suas barbas nunca se tornem ralas. E voltando-se na direção da montanha, acrescentou: adeus, Thorin Escudo de Carvalho. E Fili e Kili, que a lembrança de vocês nunca esvaneça. Então os anãos curvaram-se profundamente diante de seu portão, mas as palavras pareciam grudar em suas gargantas. Adeus, e boa sorte aonde quer que você vá, disse Balin por fim. Se alguma vez nos visitar de novo, quando nossos salões se fizerem belos uma vez mais, então o banquete há de ser de fato esplêndido. Se alguma vez estiverem passando lá perto de casa, disse Bilbo, não hesitem em bater. O chá é às 4, mas qualquer um de vocês é bem-vindo a qualquer hora. Então, virou-se para partir. A hoste élfica estava em marcha. E se tristemente havia diminuído, ainda assim muitos estavam contentes, pois agora o mundo setentrional seria mais feliz por muitíssimos e longos dias. O dragão estava morto, e os goblins sobrepujados, e seus corações aguardavam, depois do inverno, uma primavera de regozijo. Gandalf e Bilbo cavalgavam atrás do rei élfico, e ao lado deles caminhava Beorn, mais uma vez em forma de homem. E ele ria e cantava em alta voz pela estrada. Assim prosseguiram, até que se aproximaram das fronteiras de Treva-mata, ao norte do lugar onde o rio da floresta desaguava. Então pararam, pois o mago e Bilbo não queriam entrar na mata, ainda que o rei lhes pedisse para ficar algum tempo em seu palácio. Pretendiam seguir pela borda da floresta e dar a volta em sua margem setentrional, pelo ermo que havia entre ela e o começo das Montanhas Cinzentas. Era uma rota comprida e tristonha, mas, agora que os goblins tinham sido esmagados, parecia-lhes mais segura do que as trilhas horrendas sob as árvores. Ademais, Beorn estava indo por aquele caminho também. Adeus, ó rei élfico, disse Gandalf. Que seja alegre a verde mata, enquanto o mundo ainda é jovem. E que seja alegre todo o seu povo. Adeus, ó Gandalf, disse o rei. Que você sempre apareça quando for mais necessário e menos esperado. Quanto mais aparecer em meus salões, mais hei de me comprazer. Imploro-lhe, disse Bilbo, gaguejando e se apoiando num pé só, que aceite este presente. E exibiu um colar de prata e pérolas que Dain lhe dera quando se despediram.
De que modo ganhei direito a tal presente, ó hobbit? Disse o rei. Bem, eu pensei, sabe, disse Bilbo, bastante confuso, que alguma pequena recompensa deveria ser dada por sua hospitalidade. Quero dizer, até um gatuno tem seus sentimentos. Bebi muito de seu vinho e comi muito de seu pão. Receberei o seu presente, ó Bilbo o Magnífico, disse o rei muito grave. E lhe dou o nome de amigo dos elfos e abençoado. Que sua sombra nunca fique menor. Ou então, roubar seria fácil demais. Adeus. Então os elfos se voltaram na direção da floresta, e Bilbo começou o seu longo caminho para casa. Teve muitas dificuldades e aventuras antes de voltar. O ermo ainda era o ermo, e havia muitas outras coisas nele naqueles dias além de goblins. Mas Bilbo foi muito bem guiado e bem protegido. O mago estava com ele, assim como o Beorn, por boa parte do caminho. E ele nunca correu grande perigo de novo. De todo modo, no meio do inverno, Gandalf e Bilbo já tinham feito todo o caminho de volta, ao longo de ambas as bordas da floresta, até as portas da casa de Beorn. E ali, por algum tempo, ambos ficaram. O dia de Iule por lá foi aconchegante e alegre, e os homens vieram de todo canto para se banquetear a convite de Beorn. Os goblins das Montanhas Nevoentas agora eram poucos, e estavam aterrorizados, e se escondiam nos buracos mais fundos que podiam achar. E os wargs tinham desaparecido dos bosques, de modo que os homens podiam sair sem medo. Beorn, de fato, se tornou um grande chefe naquelas regiões mais tarde, e governou uma terra vasta entre as montanhas e a mata. E conta-se que por muitas gerações os homens de sua linhagem tinham o poder de assumir a forma de urso, e alguns foram homens soturnos e maus. Mas a maioria tinha um coração como o de Beorn, ainda que fossem menores em tamanho e força. Nos dias deles, os últimos goblins foram caçados nas Montanhas Nevoentas, e uma nova paz sobreveio à borda do ermo. Já era primavera das bonitas, com clima ameno e sol brilhante, quando Bilbo e Gandalf se despediram enfim de Beorn. Embora ansiasse por chegar em casa, Bilbo partiu arrependido, pois as flores dos jardins de Beorn eram, na primavera, não menos maravilhosas do que no alto verão. Por fim subiram aquela estrada comprida e alcançaram o exato passo onde os goblins os tinham capturado antes. Mas chegaram àquele ponto elevado de manhã e, olhando para trás, viram um sol alvo brilhando sobre as terras que se espalhavam lá embaixo. Lá atrás estava Trevamata, azulada na longura e de um verde escuro na borda mais próxima, mesmo na primavera. Lá, muito ao longe, estava a montanha solitária, no limiar da visão. Em seu pico mais alto, a neve ainda não derretida luzia pálida. E assim vem a neve depois do fogo, e até dragões têm seu fim, disse Bilbo, e deu as costas à sua aventura. A parte tuque dele estava ficando muito cansada, e a parte bolseiro se tornava mais forte a cada dia. Agora queria só estar na minha própria poltrona, disse. 19. O último estágio. Foi no primeiro dia de maio que os dois voltaram afinal à beira do vale de Valfenda, onde ficava a última, ou a primeira, casa hospitaleira. De novo era o anoitecer. Seus pôneis estavam cansados, especialmente o que carregava a bagagem, e todos eles sentiam necessidade de descanso.
Conforme desciam a trilha íngreme, Bilbo ouviu os elfos ainda cantando nas árvores, como se não tivessem parado desde que ele se fora. E assim que os cavaleiros desceram até as clareiras mais baixas da mata, explodiram numa canção de um tipo muito semelhante ao de antes. Isso dá uma ideia de como era. O dragão ressequido de esqueleto rachado, foi o ventre partido e o esplendor humilhado. Quando a espada sem fio e 1000 tronos perecem, roubam de homens o brio e bens que os enriquecem. Cá tem relva crescendo e folhas balançando, água fresca correndo e elfos ainda cantando. Vem, tralalalali, vem ver de novo o vale. Astros são mais luzentes que joias sem medida, raios da lua ardentes mais que prata esquecida. O fogo tão brilhante, lareira crepitando, é mais que diamante. Por que ficar vagando? Oh, tralalalali, vem ver de novo o vale. Oh, aonde estão indo, tão tarde retornando? O rio está fluindo, as estrelas brilhando. Oh, porque vão nas celas, tristes e desolados, aqui elfo e donzela acolhem os cansados com tralalali. Vem ver de novo o vale, tralalali, falalali, fala. Então os elfos do vale vieram saudá-los e os levaram, atravessando a correnteza até a casa de Elrond. Ali uma recepção calorosa lhes foi dada, e havia muitos ouvidos ávidos naquela noite para escutar a história de suas aventuras. Gandalf foi quem falou, pois Bilbo tinha ficado quieto e sonolento. A maior parte da história ele conhecia, pois fizera parte dela, e contara ele mesmo muitas de suas aventuras ao mago durante o caminho de volta ou na casa de Beorn. Mas de vez em quando ele abria um olho e escutava, quando uma parte da história que ele ainda não conhecia era narrada. Foi dessa maneira que ele descobriu para onde Gandalf tinha ido, pois acabou ouvindo as palavras do mago a Elrond. Parece que Gandalf havia ido a um grande conselho dos magos brancos, mestres do saber e da magia boa, e que eles tinham afinal expulsado o necromante de seu forte sombrio, no sul de Treva-Mata. Agora não vai demorar muito, ia dizendo Gandalf, para que a floresta se torne um pouco mais sadia. O norte ficará liberto daquele horror por muitos e longos anos, espero. Contudo, gostaria que o necromante fosse banido do mundo. Seria um bem de fato, disse Elrond, pois temo que não venha a acontecer nesta era do mundo, ou por muitas eras no futuro. Quando a história de suas jornadas foi contada, vieram outras histórias e ainda mais histórias de muito tempo atrás, e histórias de coisas novas, e histórias sem tempo algum, até que a cabeça de Bilbo caiu-lhe em cima do peito, e ele ficou roncando confortavelmente num canto. Acordando, achou-se numa cama alva, e a lua brilhava na janela aberta. Debaixo da janela, muitos elfos estavam cantando com vozes fortes e claras nas beiradas do riacho. Cantai, jubilosos, cantai em harmonia, há vento nos galhos, vento na grama fria, aflorada de estrelas, a lua floresce, reluzem janelas quando a noite desce. Dançai, jubilosos, dançai em harmonia, suave é a relva nos pés,
é macia, de prata é o rio, as sombras se vão. Alegre maio é o mês, alegra a junção. Cantemos mansinho e seus sonhos trancemos, teçamos seu sono e nele o deixemos. Dorme o viandante, se leve o travesseiro. Ninaio, ninaio, amieiro e salgueiro, não gemas, cedro, até a hora do orvalho. Desce lua, cobre-te terra, quietos, quietos, Freixo e Carvalho, aquiete-se a água e a noite se encerra. Bem, gente alegre, disse Bilbo olhando para fora. Que horas são segundo a lua? Sua canção de ninar acordaria até um goblin bêbado. Mas agradeço. E seus roncos acordariam até um dragão de pedra, mas agradecemos, responderam eles em meio a risos. Estamos chegando perto da aurora e você já está dormindo desde o princípio da noite. Amanhã talvez esteja curado do cansaço. Um pouco de sono opera uma ótima cura na casa de Elrond, disse ele. Mas vou aproveitar toda a cura que puder conseguir. Uma segunda boa noite, belos amigos. E com isso, voltou para a cama e dormiu até o final da manhã. O cansaço deixou logo naquela casa, e Bilbo compartilhou muitas brincadeiras e danças cedo e tarde com os elfos do vale. No entanto, mesmo aquele lugar não era capaz de segurá-lo muito, e ele pensava sempre em sua própria casa. Depois de uma semana, portanto, disse adeus a Elrond e, dando-lhe presentes simples, que ele podia aceitar, foi-se embora cavalgando com Gandalf. Assim que deixaram o vale, o céu escureceu no oeste na frente deles, e vento e chuva vieram ao encontro dos dois. Alegre é o mês de maio, disse Bilbo enquanto a chuva batia no seu rosto. Mas demos as costas para as lendas e estamos voltando para casa. Suponho que este seja o primeiro gosto disso. Ainda há uma longa estrada pela frente, disse Gandalf. Mas é a última estrada, disse Bilbo. Chegaram ao rio que marcava a exata margem da terra fronteiriça do ermo e ao val debaixo da barranca íngreme, do qual talvez você se lembre. A água tinha ficado mais profunda, tanto com o derretimento das neves, por causa da aproximação do verão, como pela chuva de um dia inteiro. Mas atravessaram com alguma dificuldade e seguiram em frente, conforme caía a noite no último estágio de sua jornada. Esse estágio foi muito parecido com a viagem de antes, exceto pelo fato de que a companhia tinha ficado bem menor e mais silenciosa. Além disso, dessa vez não apareceram trolls. Em cada ponto da estrada, Bilbo recordava os acontecimentos e as palavras do ano anterior. Pareciam-lhe mais 10 anos do que um. De modo que, é claro, ele notou rapidamente o lugar onde o pônei tinha caído no rio e onde tinham se desviado para enfrentar a terrível aventura com Tom e Bert e Bill. Não muito longe da estrada encontraram o ouro dos trolls, que tinham enterrado, ainda escondido e intocado. Tenho o suficiente para o resto da vida, disse Bilbo quando desenterraram o ouro. É melhor você pegar isso aqui, Gandalf. Ouso dizer que você consegue dar alguma utilidade para ele. De fato consigo, disse o mago. Mas o negócio é repartir. Pode ser que você descubra que tem mais necessidades do que imagina. Assim puseram o ouro em alforjes e os colocaram sobre os pôneis, que não ficaram nem um pouco contentes com aquilo. Depois disso, seu avanço ficou mais lento, pois na maior parte do tempo iam caminhando.
Mas a região estava verdejante e havia muita relva, através da qual o hobbit ia andando cheio de contentamento. Enxugava o rosto com um lenço de seda vermelho. Não! Nem umzinho só dos seus lenços tinha sobrevivido. Ele emprestara esse de Elrond, pois a essa altura o mês de junho trouxera o verão e o tempo estava claro e quente de novo. Como todas as coisas chegam a um fim, até mesmo esta história um dia chegou, afinal, quando ficou à vista deles o país onde Bilbo tinha nascido e se criado, onde as formas da terra e das árvores eram tão conhecidas dele quanto suas mãos e os dedos de seus pés. Chegando a um ponto elevado, ele conseguiu ver sua própria colina na distância e parou de repente e disse: Estradas sempre avante vão, por floresta e por solar, cruzam gruta e escuridão, e rios que não vão pro mar. Passam por neve geada, varam relva e rocha nua, alcançam de junho a florada e até as montanhas na lua. Estradas sempre avante vão, cobrem nas astros a brilhar, até que os pés que longe estão fazem um retorno ao lar. Olhos que viram fogo e espada e horror nos salões de pedra, fitam de novo a terra amada, colinas onde a era medra. Gandalf olhou para ele. Meu caro Bilbo, disse, alguma coisa aconteceu com você. Não é mais o hobbit que um dia foi. E assim atravessaram a ponte e passaram pelo moinho, na beira do rio, e chegaram direto à porta da casa de Bilbo. Minha nossa! O que está acontecendo? Gritou ele. Havia uma grande comoção e pessoas de todos os tipos, respeitáveis e desrespeitáveis, juntavam-se em torno da porta e muitos estavam entrando e saindo, sem nem limpar os pés no tapete, como Bilbo notou com irritação. Se ele ficou surpreso, os demais ficaram ainda mais surpresos. Bilbo tinha chegado bem no meio de um leilão. Havia um grande aviso em vermelho e preto pendurado no portão, informando que no dia 22 de junho, aos senhores Fossador e Covas venderiam em leilão os bens do finado Bilbo Bolseiro, cavalheiro morador de Bolsão, Sotomonte, Vila dos Hobbits. Venda começara às 10 em ponto. Já era quase hora do almoço e a maioria das coisas já tinha sido vendida, por vários preços que iam de quase nada até velhas canções, como não é incomum em leilões. Os primos de Bilbo e sacola-bolseiros estavam, de fato, ocupados em medir os cômodos da casa para ver se a mobília deles ia caber ali. Resumindo, Bilbo tivera sua morte presumida, e nem todos os que diziam isso ficaram contentes ao descobrir que a presunção estava errada. O retorno do Sr. Bilbo Bolseiro criou uma bela balbúrdia, tanto sob a colina como acima da colina, e do outro lado do água. Foi algo bem maior do que 9 dias de falatório. O incômodo do ponto de vista legal de fato durou anos. Passou bastante tempo antes que admitissem que o Sr. Bolseiro estava vivo, aliás. As pessoas que tinham feito negócios, e especialmente bons, na venda, deram trabalho para ser convencidas. E, no fim das contas, para não perder tempo, Bilbo teve de recomprar uma boa parte de sua própria mobília. Muitas das suas colheres de prata desapareceram misteriosamente e nunca foram encontradas. Pessoalmente, ele suspeitava dos sacola-bolseiros. Eles, por sua vez, nunca admitiram que o bolseiro que regressara fosse genuíno e nunca mais tiveram relações amigáveis com Bilbo. Realmente queriam muito viver na gostosa toca de hobbit dele. De fato, Bilbo descobriu que tinha perdido mais do que as colheres. Tinha perdido sua reputação. É verdade que pelo resto da vida continuou a ser um amigo dos elfos, e era honrado por anãos, magos e toda a gente desse tipo que passava por aquele lado, mas não era mais exatamente respeitável.
Todos os hobbits da vizinhança, de fato, consideravam-no esquisito, exceto seus sobrinhos e sobrinhas do lado Took da família, mas até eles não eram encorajados pelos mais velhos a manter aquela amizade. Sinto dizer que ele não se importava. Estava bem contente, e o som de sua chaleira no fogo passou a ser até mais musical do que tinha sido nos dias tranquilos antes da festa inesperada. A espada ele pendurou em cima do móvel da lareira. Sua cota de malha foi arrumada num suporte no salão de entrada, até que ele a emprestou a um museu. Seu ouro e sua prata foram gastos, em grande parte, com presentes, tanto úteis como extravagantes, o que, em certa medida, explica a afeição de seus sobrinhos e suas sobrinhas. O anel mágico ele continuou a manter em grande segredo, pois o usava principalmente quando visitantes desagradáveis chegavam. Passou a escrever poesia e a visitar os elfos, e embora muitos sacudissem a cabeça, pusessem a mão na testa e dissessem «Coitada do velho bolseiro», e embora poucos acreditassem em qualquer uma de suas histórias, permaneceu muito feliz até o fim de seus dias, e esses foram extraordinariamente longos. Em certo fim de tarde de outono, alguns anos mais tarde, Bilbo estava sentado em seu estúdio, escrevendo suas memórias. Pensou em chamá-las de Lá e de Volta Outra Vez, As Férias de um Hobbit, quando ouviu a campainha. Eram Gandalf e um anão. E o anão, na verdade, era Balin. Entrem, entrem, disse Bilbo, e logo estavam acomodados em cadeiras ao lado do fogo. Se Balin notou que o colete do Sr. Bolseiro agora era mais suntuoso e tinha botões de ouro verdadeiro, Bilbo também notou que a barba de Balin tinha ficado várias polegadas mais comprida e que seu cinto, cheio de joias, era de grande magnificência. Puseram-se a conversar sobre o tempo que passaram juntos, é claro, e Bilbo perguntou como estavam indo as coisas nas terras da montanha. Parecia que estavam indo muito bem. Bard reconstruíra a cidade de Vale, e homens tinham se juntado a ele, vindos do lago e do sul e oeste, e todo o lugar tinha voltado a ser cultivado e rico. E a desolação agora estava repleta de aves e floradas na primavera, e de frutas e banquetes no outono. E a cidade do lago tinha sido refundada e estava mais próspera do que nunca, e muitas riquezas subiam e desciam o rio rápido. E havia amizade naquelas partes entre elfos e anãos e homens. O velho mestre tivera um mau fim. Bard lhe dera muito ouro para ajudar o povo do lago, mas, sendo do tipo que pega facilmente tal moléstia, caiu sobre ele a doença do dragão. E o mestre tomou consigo a maior parte do ouro e fugiu com ele, e morreu de inanição no ermo, abandonado por seus companheiros. O novo mestre é de tipo mais sábio, disse Balin, e muito popular, pois, é claro, recebe a maior parte do crédito pela presente prosperidade. Estão compondo canções que dizem que nos dias dele os rios correm cheios de ouro. Então as profecias das velhas canções se revelaram verdadeiras, de certa maneira, disse Bilbo. É claro, disse Gandalf. E por que não se mostrariam verdadeiras? Certamente você não deixa de acreditar nas profecias porque houve uma mãozinha sua para concretizá-las, não é? Você não supõe que todas as suas aventuras e escapadas foram guiadas por mera sorte, só para seu próprio benefício, supõe? Você é uma ótima pessoa, Sr. Bolseiro, e tenho muito apreço por você. Mas é apenas um camarada bem pequeno num vasto mundo, afinal de contas. Graças aos céus, disse Bilbo rindo, e passou a ele a jarra de tabaco. Se você está interessado em hobbits, vai descobrir muito mais sobre eles em O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, As Duas Torres
e o retorno do rei. Olá, obrigado por assistir até aqui. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Seu apoio faz toda a diferença e me ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Um forte abraço e até o próximo vídeo.